tirou os 2 jogadores do último confronto aí no Allianz, hein, PDV? Pois é, mas o São Paulo calculava naquela ocasião que era um jogo não tão importante porque já tinha em mãos a classificação. Hoje, por ser uma partida de semifinal mata-mata, os dois iniciam o jogo aqui no Allianz Parque, viu, Capela? Maravilha, tá bom. Ô, você tem um recado aí, hein? Eu tenho Atenção, um recado. Vamos para esse. Não manda um abraço pra ninguém no YouTube, não, velho. A nossa tá audiência todo quase mundo 2.000 aqui. simultâneos com a gente. E Todo você mundo anda aqui. e anda pros ouvintes e internautas. Hoje você vai mandar abraço aí, pode mandar. Vou mandar um abraço? Vai, você hoje é abraço você. Curto que eu vou te falar, hein? Vai lá. Ó, o Wagner Sleiman tá por aqui. Vivaldo Junqueira, Mariceu Oliveira, Jair Laperuta. Um abraço, Laperuta. Um abraço também pro Everest Comercial, Leandro Muniz, Edu César, Sônia Regina, o Ziander Daniel, tá mandando um abraço pra gente aqui, muito obrigado, rapaziada. Pietro, Luan Fernandes, Paulinho Rodrigues, DX Rádio Escuta, Fábio Júnior, Sidney Garcia, Luiz Fernando Marcos Siqueira, um abraço pra o André Luiz, José Melo, Vivaldo Junqueira, Grande Capela, um abraço pra gente. O Leandro Barbosa, Marcos Oliveira, é a galera que ouve a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Henrique Fernandes, Jandira Lopes, Tauan Jardelino, Rafael Fucuzato, mandando um abraço para toda a galera do Esporte em Debate e da Jornada Esportiva Bandeirantes que vem logo mais. Eu tenho um recadinho, Capri. Agora. Deixa eu aproveitar só para mandar mais uma vez um abraço para toda a galera que está nos acompanhando e atenção, você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes, eu peço uma gentileza. Pegue agora o seu telefone, smartphone, tablet, não importa, e entre em contato com o melhor laboratório desse país, o da Lírio Suplementos, porque eu tomo Ora Pronobis todos os dias pela manhã. E sabe por quê? Porque lá atrás eu me acostumei a normalizar dores. Eu tava acordando com dor, dormindo mal, dormindo com dor, de repente eu conheci o Ora Pronobis e a minha vida simplesmente modificou do péssimo pro maravilhoso. Então atenção! Hoje tem um lançamento surpreendente para você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes. Você sabia que a partir dos 40 anos a gente perde até 8% da nossa massa muscular por década? E na moral, gente, sem músculo vem o cansaço, a perda de força e até, infelizmente, o risco de queda. Já parou para pensar que constrangedor e que perigoso que pode ser isso? Só que tem uma novidade poderosa que acaba de chegar, gente. Atenção, acabou de chegar, que não é só pra quem faz academia, não. Explica pra gente aí, Rafa. Um abraço pra você. Que lançamento maravilhoso é esse aí, Rafão? Boa noite. Fala, Capela. Boa noite. Que prazerão estar com vocês aqui novamente. E agora lançando esse produto que, para além de Ora Pronobis, é um mix de vitaminas, minerais, aminoácidos, é um suplemento completo, porque ele vem com Ora Pronobis na sua base, tem ainda o magnésio que já vinha, tem a cúrcuma, um anti-inflamatório poderoso que já tinha, e agora com creatina e colágeno tipo 2. Meu amigo Capelanes, veja, é a nanotecnologia nos dando oportunidade de mixar um único suplemento para você tomar todas as manhãs ou todas as noites numa única dose e acabar com as dores, com as inflamações e fazer a reposição muscular, porque é isso que a creatina ela faz, ela ajuda a hidratar os músculos para que a gente possa manter e ter mais força, porque veja, ao longo do tempo, como você citou aí, a cada década a gente perde cerca de 8% da massa muscular, a gente precisa criar uma poupança muscular, obviamente, você faz isso todos os dias na academia que a gente acompanha, vê lá você no Instagram. Agora, você, meu amigo, trabalha todo dia, você que está nessa correria e diz assim, poxa, eu não tenho tempo de ir para academia, eu não tenho tempo de parar um pouco. Tudo bem, você toma o Ora Pronobis com a creatina, ela vai ajudar a manter essa sua musculatura para que você não desidrate, não perca essa massa muscular fundamental para caminhar, para sentar, levantar, para fazer os movimentos simples da vida. Até para pegar uma chaleira, o Capela, tem gente que sofre com a dor e com a falta dessa estrutura muscular. Por isso, o nosso laboratório, que é a Lírios, um dos maiores do Brasil, continua pesquisando, continua trazendo informação, continua entendendo o que o nosso cliente, o pessoal precisa. Então você que está aí ouvindo, você que está aí no carro, você que está em casa, você que vê no YouTube, é completo agora, com creatina e com colágeno tipo 2, Capela. Sabe o que é o mais da hora, Rafa? Eu tava te ouvindo aqui e eu vou dar um testemunho próprio, de verdade. Quando veio a pandemia, obviamente que eu fiquei afastado das atividades coletivas por motivos óbvios, de saúde. E aí, quando a pandemia foi dando uma diminuída, já pôde voltar a bater um futebol,
eu não conseguia colocar a chuteira no pé esquerdo por causa das dores no calcanhar. Inclusive eu postava nas redes sociais. Graças a Deus eu conheci o Ora Pronobis, foi essencial na minha vida. Simplesmente eu parei de normalizar as dores e hoje eu consigo bater minha bolinha, jogar um futebol, tirar um mondinho, ir pra academia e eu consegui dormir melhor. Eu tava com uma dificuldade, porque você vira pra um lado dor na coluna, vira pro outro dor no calcanhar, vira pro outro dor no joelho. E simplesmente, velho, de 0 a 100 em 2 semanas eu consegui resgatar. E de quebra, sem músculo, as articulações também sofrem ainda mais. E essa nova fórmula também vai cuidar das suas articulações. Então assim, Rafa, galera tá indo pra Allianz Parque, tá voltando pra casa, tá indo pro trabalho, tá ouvindo a Rádio Bandeirantes. Eu quero saber se essa nova fórmula do Ora Pronobis, que é essencial, do Laboratório Lírio Suplementos, se vai ter desconto e presentaço pro nosso ouvinte, pra quem ligar agora, fala, ouvindo a Rádio Bandeirantes, 0800 787 3030. Conta pra nós aí, Rafão. Pela lógica da matemática, não poderia dar desconto, Capela. Essa que é a grande verdade, porque aumentaram 2 produtos aqui, duas composições, que é o colágeno tipo 2 e a creatina. Mas o ouvinte da Rádio Bandeirantes merece, Você que está acompanhando aí o Esporte em Debate, preste atenção, ligue agora, 0800 787 3030. Vou mandar para você o novo Ora Pronobis, é o Ora Pronobis Essential. Ele vai com a creatina, com colágeno tipo 2, magnésio e ainda a cúrcuma anti-inflamatório poderosíssimo. Frete grátis para todo o Brasil. Os próximos 25 minutos, vamos colocar aqui 35 até as 9 da noite, tá? Para não congestionar demais as linhas. Você vai ligar 0800 787 3030, vai receber pela metade do preço no lançamento. Metade do preço e ainda vou mandar de presente uma caixa original JBL para você aí na sua casa. Então liga, 0800 787 3030. Ficou bom assim, Capela? Tá perfeito, com uma JBL ainda, coisa maravilhosa para ouvir aquela sonzeira e ouvir a Rádio Bandeirantes, que vai transmitir já esse jogaço direto do Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. Beijo pra Andréia, que fala assim, ó, 36 anos com coluna de 80 anos, vou comprar o Ora Pronobis. Eu garanto a você, André, eu tô com 35, mesma idade que você praticamente, e funciona uma barbaridade. Rafão, um abraço pra você, até amanhã, Rafão! Valeu, boa semana, saúde a todos, meu irmão. Saúde a todos, é isso aí, Ora Pronobis Essential, bagulho importado, hein, Capri, eles estão demais. Coisa linda, 8h26, vamos lá, daqui a pouquinho voltamos pro Allianz Parque, já Ulisses Costa transmite Palmeiras e São Paulo, 9h35 da noite, rola a bola no Allianz Parque e a Rádio Bandeirantes vai contar tudo pra vocês, até já. Ulisses Costa! Rede Bandeirantes de Rádio. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais de prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupança premiada Sicredi.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. O
pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate, na Bandeirantes. Segundo volante, Luciano, Lucas e Caleri, com 3 zagueiros e apenas um volante de origem, se é que ele é volante mesmo, Alisson, o São Paulo, para encarar o Verdão. Ô, Pretzel, vale o comentário aí. Eu gostei, era isso que eu queria. Eu não gostei. Eu adorei, tem que encarar. Luciano tem números incríveis, já a gente pode falar sobre quando isso. Jogou de segundo volante, jogou nada, hein? Gostou, Pretzel? Não, achei aberto demais. Achei aberto demais. Já assim, quando ele jogou com esses 4 juntos, o São Paulo foi dominado no meio de campo. Então tem um zagueiro para tentar conter isso aí. Adianta um pouquinho o Alan Franco, de repente, para o meio campo. Pode acontecer isso. Vamos ver, né? Mas eu não entraria assim, não. Seguimos. Segue. Luiz Fabiano, o destaque do Corinthians. Yuri Alberto passa por exames e não preocupa no Corinthians para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil. O camisa 9 do Timão deixou o campo no duelo contra o Santos com dores no tornozelo, após forte entrada de Zé Ivaldo, que acabou expulso. No entanto, na bateria de exames realizada no CT Dr. Joaquim Grava, nenhuma lesão foi constatada. O Santos do machucado Neymar, com Bruno Migliozzi. Presidente Marcelo Teixeira diz que a negociação com o Internacional por Thiago Maia está de fato encerrada. Existiu uma expectativa de que agora, na janela de exceção, antes do Campeonato Brasileiro, ele pudesse vestir a camisa do Santos, mas não vai acontecer até pelo desgaste que aconteceu. Por outro lado, o Santos trabalha com saídas, pensa em enxugar a folha salarial, pensando na sequência do Campeonato Brasileiro. Interior de São Paulo, alô Guilherme Agrela. O Novo Horizontino está pronto para o duelo contra o Operário de Mato Grosso, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Batista fez seu último treino nesta segunda-feira no estádio Ítalo Limonge, em Indaiatuba, e viajou para Cuiabá, onde a partida vai ser disputada. O Operário vinha de 20 jogos invicto, até perder para o Cuiabá no último sábado, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mato Grossense, enquanto o Novo Horizontino vem de derrota e eliminação para o São Paulo nas quartas do Paulistão. O Tigre do Vale já arrecadou 1,47 milhão de reais após bater o Rio Branco, do Espírito Santo, na fase inicial da Copa do Brasil, e pode faturar mais 2.300.000 reais caso avance na competição. Novo Horizontino e Operário entram em campo nesta terça-feira, às 7 horas da noite, no estádio do Trinha. Agora Escalou. o Rio... Oi, tudo bem, um abraço. Agora o Rio de Janeiro, Maria Eduarda Vieira. Flamengo e Fluminense se preparam para a primeira partida da final do Campeonato Carioca 2025. O jogo acontece nesta quarta-feira no Maracanã. Os ingressos para o público geral começam a ser vendidos nesta terça-feira. O rubro-negro se garantiu na decisão após eliminar o Vasco com 2 vitórias nas semifinais. Já o tricolor bateu Volta Redonda por 4-0 na ida e ficou no empate por 0-0 no jogo da volta. Pelo lado do rubro-negro, o atacante Bruno Henrique sentiu dores na posterior da coxa direita e pode ser dúvida para a primeira partida da final. O jogador teve uma pequena lesão no músculo e está sendo acompanhado pela equipe médica do Flamengo. Palmeiras escalada, hein?
Bora, E o Soler. técnico Abel Ferreira vai a campo com 21 no gol, Everton, 2 o capitão Marcos Rocha, 26 Murilo, 13 Micael e atenção, Piquerez não passou no teste de vestiário. Com isso, Vanderlan com a meia dúzia vai para a lateral esquerda, meio de campo de 32 Emiliano Martinez, 8 Richard Rios e 23 Rafael Veiga no ataque. 41 para Estevão, 17 Facundo Torres e 9 a compra mais cara da história do futebol brasileiro, Vitor Roque. Joga Vitor Roque, hein? Grande momento, estreia do jogador mais caro pela informação do Soler, mas a ausência do Piquerez é considerável, hein, Quesada? Bem vai considerável. fazer falta, vai fazer falta. Eu gosto muito do Piquerez, mas o problema do Piquerez não é a parte técnica, longe disso, né? Essa sempre é a solução, mas é a questão de estar bem fisicamente para jogar uma partida desse tamanho. Agora, Vitor Roque desde o início, olha, tô achando que vai ser um jogaço, Gostei, hein? E bem aberto no Allianz Parque. Gostei. Dá um repeteco desse Palmeiras aí, Gustavo Soler. Vamos lá, garoto. De 21 Everton, 2 o capitão Marcos Rocha, 26 Murilo, 13 para Micael e meia dúzia Vanderlan. Meio de campo com 32 Emiliano Martinez, 8 Richard Rios e 23 Veiga. No ataque 41 Estevão, 17 Facundo Torres e 9 Vitor Roque. Bom, são dois times bem ofensivos, não é? Muito. Se a gente for olhar as escalações friamente, vamos ter um jogaço. 2 times buscando o gol. Tomara que isso aconteça. Tomara que a gente tenha isso aí para ter um grande jogo, um grande espetáculo. Mandar um abraço aqui ao grande Lug, grande Luiz Guilherme. Esse é o rei esse é um esgrimista, grande Luiz Guilherme. Esgrimista, o cara esteve perto de disputar Jogos Olímpicos e é grande torcedor do Palmeiras. Valeu, Lugui, abração aí. Segura a espada aí, hein? Não vai sair dando espadada em todo mundo aí no Allianz Parque, não. Por falar em esgrimista, tem um destaque de Porto Alegre aqui, viu? É mesmo? É. Por que você lembra de Porto Alegre quando fala em esgrima? Esgrimista, gremista, Porto Alegre. Quem é o esgrimista? É o Calheu Dornelles. Calheu Dornelles, então vai. Depois do clássico Grenal do último sábado, que terminou com vitória do Inter por 2-0 em plena arena, Grêmio e Internacional iniciaram a semana com um foco diferente no comparativo entre os clubes. Isso porque o tricolor gaúcho já terá duelo decisivo na próxima quarta-feira diante do Atlético pela segunda fase da Copa do Brasil. O empate dentro dos 90 minutos leva a decisão para as penalidades. E o Grêmio está avaliando preservar alguns titulares por conta do desgaste da sequência de jogos. Em relação ao mercado de transferências, o departamento de futebol tenta incorporar mais um zagueiro ao elenco. Lianco, do Atlético Mineiro, foi consultado, mas a negociação é muito difícil e sem perspectiva de avanço. Já o Inter terá toda a semana livre para focar em treinamento e também para deixar Alan Patrick, Rafael Santos Borré e Wesley na plenitude física, focando apenas no Grenal do próximo final de semana no estádio Beira-Rio. O destaque agora é do futebol paranaense, Marlon Santiago. O goleiro Pedro Morisco teve fratura constatada na mão esquerda e vai desfalcar o Coritiba nos próximos meses. O atleta se machucou no empate por 1-1 diante do Maringá, que causou a eliminação do Coxa nas quartas de final do Campeonato Paranaense. No final do segundo tempo, o arqueiro fez 2 defesas seguidas e que evitaram o gol do Dogão. No lance, ele se jogou nos pés de Júlio, espalmou, mas foi atingido pelo atacante do Maringá e precisou ser substituído. Pedro Morisco passou por consulta com um especialista em fraturas para saber a gravidade e também qual o processo mais indicado para o goleiro. Nas redes sociais, o atleta disse que não vai ser fácil, mas que vai voltar muito mais forte. Sem Morisco, Coritiba conta para a posição com Pedro Rangel, Benassi e Gabriel Leite. Eliminado no campeonato estadual e também na Copa do Brasil, o Coritiba volta a jogar apenas no início de abril pela Série B do Brasileiro. BH, Patrick Vaz. Como parte da preparação para o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá 2 amistosos contra equipes da Série A nos próximos dias. Passando por um período de mais de 30 dias sem jogar, já que foi eliminado precocemente no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vai enfrentar o Botafogo no próximo sábado e depois o Bragantino. No próximo sábado, dia 15, o jogo com o Botafogo no Engenhão.
A partida está marcada para o Newton Santos às 5 horas da tarde, sem a presença de torcedores. No sábado seguinte, dia 22, o Cruzeiro vai enfrentar o Bragantino em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi. Neste fim de semana, a equipe venceu por 12-0 o Boston City de Manhuaçu, um jogo treino na Toca da Raposa. Já a estreia no Brasileirão está marcada para o dia 29 de março, Cruzeiro e Mirassol, às 6h30 da noite, no Mineirão. Gustavo Ramos traz o destaque de Goiás. O Vila Nova saiu vitorioso no jogo de ida das semifinais do Campeonato Goiano. O Tigrão bateu o Goiás pelo placar de 1-0 em partida que aconteceu no estádio Ailê Pinheiro, casa do Goiás. O gol foi anotado por Júnior Todinho ainda na primeira etapa de jogo. Agora o Vila tem a vantagem do empate no segundo jogo e decisivo entre as equipes, que acontece no próximo domingo, 5 da tarde, no estádio Serra Dourada. O Tigrão, além da vantagem, conquistou também a vaga na Copa do Brasil do ano de 2026. O estado de Goiás tem direito a 3 vagas via Campeonato Goiano, e uma delas já está garantida pelo Tigrão na edição do ano que vem. Mais futebol nacional, alô Bruno Puzóvio. A Federação Baiana de Futebol divulgou nesta segunda-feira a data e horário de jogo da ida da final do Campeonato Baiano. Bahia e Vitória começam a definir a competição neste domingo às 6 horas da tarde na Arena Fonte Nova. Como tem a melhor campanha na competição, o Vitória vai fazer o último confronto em casa no Barradão. A federação ainda não definiu a data do confronto, que pode ser disputado no dia 22 ou 23 desse mês. E para fechar o nosso giro futebol internacional, Guilherme Maciel. O Sporting de Portugal definiu o preço pela venda do atacante sueco Vitor Gyökeres, algo em torno de 489 milhões de reais. O atacante e seus representantes definiram o preço para o clube português vendê-lo na próxima janela de transferências, um valor entre 65 e 75 milhões de euros. O Barcelona, assim como o Manchester City e o rival Manchester United, são os clubes interessados na compra do jogador. Gyökeres é o principal goleador do futebol europeu nesta temporada. Ele marcou 39 gols em 40 jogos pelo Sporting em todas as competições. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. E se tem Hit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Hit de verdade é Estrela Bet. Bandeirada, com Reginaldo Leme. Alô, amigas e amigos do Esporte a Motor. Depois dos testes de pré-temporada, Lewis Hamilton afirmou que ainda há muito mais por vir na sua adaptação à Ferrari. O inglês ficou com o segundo melhor tempo no geral, atrás apenas de Carlos Sainz da Williams, mas gostou do que sentiu do carro. Hamilton revelou que ainda não buscou grandes mudanças no acerto básico do carro, mas que usou os testes do Bahrein para se adaptar. Nas últimas semanas, além da pré-temporada, Hamilton teve uma bateria de testes com carros antigos para se sentir mais à vontade na posição de pilotagem da Ferrari. A chegada de Hamilton motivou tanto a Ferrari que até o presidente John Elkann esteve presente no Bahrein. Resta ver agora se o heptacampeão vai conseguir entregar os resultados na pista. Rede Bandeirantes de Rádio. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Baltec na parada, tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada, tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Ronaldo no ataque. Oferecimento Bandbet, um lance infinitas possibilidades. Amigos da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Ronaldo Giovanelli. O Corinthians já está na final do Campeonato Paulista. E o que nós vimos ontem foi um time aguerrido em campo. Todo mundo achou que o Corinthians estava abalado com a derrota, mas demonstrou estar ciente dentro de campo, um time equilibrado. Brasão do outro lado, para mim, no lado do Santos, foi um destaque também do Santos. O Neymar não pôde jogar porque ele já estava machucado contra o Bragantino. Agora estão falando do Carnaval, que ele foi pro Carnaval. Cada uma. Futebol é feito disso, resultado, bola na rede e reclamações. Gil assintosamente reclamou de um lance, de outro. Agora o Gil também está acompanhando o Corinthians e fazendo análise de expulsão. É uma coisa de louco. Meu Deus. Futebol, volte futebol. Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Quer se divertir com as melhores promoções? Então aproveite as ofertas incríveis da Bandbet. Free Bet, odds turbinadas, combinadas especiais e os melhores mercados para você fazer o seu melhor jogo. Parceria da Band e licenciada para operar em todo o Brasil, a Bandbet oferece um jogo limpo, sem espaço para faltas. Então, jogue com responsabilidade. Acesse bandbet.bet.br e confira as nossas promoções. Bandbet, um lance infinitas possibilidades. Proibido para menores de 18 anos. Ronaldo no ataque, na Bandeirantes. Oferecimento Bandbet, um lance infinitas possibilidades. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 8h47, times escalados, times definidos. Eu quero saber o seguinte aqui. O Capri. Vem um palpitômetro aí do Esporte em Debate. Oi, Pretzel. A Leila Pereira acabou de dar uma entrevista e disse que vai sugerir à CBF que a CBF saia da Conmebol e convença os clubes a irem para a CONCACAF. Nossa senhora. Aí é exótico demais, não, presidente. Peraí, aí é muito exótico. O fantástico mundo de Leila Pereira. Mas peraí. O que leva a Leila Pereira a acreditar que a CONCACAF é mais competente que a Conmebol para tratar dos casos de racismo no futebol? Eu queria entender isso, porque é tudo farinha do mesmo saco. Quem tem que resolver é a FIFA. É a FIFA que tem que baixar a determinação lá,
Claro que a Conmebol tem responsabilidade também, mas a Conmebol não pode simplesmente chegar lá e falar: vamos banir o Cerro Porteño de todas as competições por 1 ano. Porque não pode. Se o Cerro Porteño for a FIFA, fatalmente vai ganhar. Isso tem que ser de cima para baixo. A FIFA tem que determinar para os seus filiados que clube que cometer atos de racismo sejam banidos daquela competição. Volto só daqui 1 ano, daqui 2, sei lá eu quanto tempo. Mas tem que ser pena dura. Agora, não entendi por que na CONCACAF e não a UEFA, por exemplo, Pretzel. Vai pra UEFA então, Não sei, ela que tem que responder, né? Ô, Pretzel, é inacreditável, não que eu não esteja acreditando no que você está falando, mas é inacreditável uma ideia alucinada dessa. Isso é uma alucinação. Cara, mas onde nós estamos, cara? Não dá pra levar a sério, velho. Essa não dá, essa daí não. Eu não sei comentar uma notícia dessa. Eu gostaria de ouvir depois essa entrevista da presidente Leila Pereira, com todo o respeito. Foi qual canal, Pretzel? Me passaram que foi na TNT. TNT. Vamos ver se a gente consegue... Vamos dar crédito para os nossos amigos da TNT. Vamos ver se a gente consegue resgatar aí. O Puzov já está na captura. O Pretzel aqui, já poderia tá busca, repetir, né? não? Porque eu acho inacreditável. Você pode, por favor, repetir? Não, tá pipocando na rede social aí. Ela falou isso. Qual é a sugestão da tia Leila? Abandona a Conmebol. Abandona a Conmebol e se filia com a CONCACAF, é isso? É isso, né, Pretzel? É o que estão comentando, é isso. Tá aqui, ó, o Bruno Formiga, nosso amigo aqui, ele manda Leila Pereira falando à TNT Esportes sobre a ideia de clubes brasileiros deixarem a Conmebol e se filiarem à CONCACAF. Ela quer ações reais e não notinhas. Palmeiras seguirá firme nessa ideia. Puta, aí tamo ferrado, hein? Aí tamo... Sei lá. Você mandou o quê, Puzov? Tem tanto exotismo, tem tanta coisa exótica no futebol, uma a mais, uma a menos também não vai fazer diferença, né? Ela mandou aqui ainda assim, Capricho, desculpa te borrifar. Se a Conmebol não respeita o futebol brasileiro, nós devemos pensar em nos filiar na CONCACAF, já que vai ser mais vantajoso financeiramente para nós. Nossa, de onde ela tirou isso? Quanta bobagem. Caramba, hoje ela tá inspirada, hein? Hoje ela tá inspirada. De groselha, hein? Mas eu vou ficar quieto para não falar que eu tô histérico, vai, então deixa eu ficar quietinho aqui, é melhor, velho. Não, aqui é o... Nossa senhora, pelo amor de Deus. Não sei, de onde surgiu essa ideia, eu diria que é meio estapafúrdia, mas tudo bem. Ô, presidente Leila, com todo o respeito, vá à FIFA, presidente Leila. Vá à FIFA, lá é o caminho. A FIFA é o caminho. Eu não sei se ela quer que a América do Sul se rebele contra a Conmebol e se filia com a CONCACAF. Eu não sei qual que é. Eu precisaria ter como entender melhor esse desejo da presidente Leila, né? Não sei, não consigo entender. Bom, 8h51, já tem Ulisses Costa, daqui a pouquinho tem Palmeiras e São Paulo. O jogo vai pegar fogo, mas já tá pegando fogo, né? Já tá pegando fogo. Hoje vamos conhecer o adversário do Corinthians e você vai ter aqui a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. E depois que a bola parar de rolar, o apito final vai contar a história desse jogaço de bola para todos vocês. Já voltamos aqui, não saiam daí, parada rapidíssima. A reta final do Esporte em Debate vem aí. Rede Bandeirantes de Rádio. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. Levanta aí! Cadê a energia? Tem que tá sempre no pique pra qualquer hora do dia. Pro trabalho, estudo, academia e até aquele after que eu sei você queria. Assim na sua farmácia e conheça Forte Viron. É desempenho fora do normal pra mandar bem no físico, mental, sexual. É desempenho, então vai lá, se anima. Use Forte Viron, você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico e farmacêutico. Leia a bula. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te
falei pra usar Sil. Fios e cabos, tem quem ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 8h54, nós ainda estamos um tanto incrédulos aqui com a declaração da presidente do Palmeiras, não é? Sobre a desfiliação da Conmebol e a filiação à CONCACAF. Então vamos... essa declaração dela foi agora há pouquinho ao canal TNT. Então vamos reproduzir aqui o que ela disse ao canal TNT sobre essa ideia, não é? Ela está irritada com a postura da Conmebol e acho que ela tem razão, a Conmebol realmente é uma piada, mas segundo a presidente Leila Pereira, o ideal para resolver essa questão seria fazer isso aqui, ó. A ideia é essa, já que a Conmebol não respeita o futebol brasileiro, poderíamos pensar em nos filiarmos à CONCACAF, que financeiramente seria muito mais interessante para todos os clubes brasileiros. Não sei aí qual que é. Isso não tem muita lógica, não dá muita liga isso, eu não sei. Vamos pôr de novo, vai estar curtinha. A ideia é essa, já que a Conmebol não respeita o futebol brasileiro, poderíamos pensar em nos filiarmos à CONCACAF, que financeiramente seria muito mais interessante para todos os clubes brasileiros. Como é que financeiramente seria mais interessante? Queria entender também isso aí, eu não sei. Não, queria entender como isso vai acabar com o racismo. Primeiro ponto. Queria entender como é que vai acabar com o racismo se filiar com o CACAF. Ponto. Peraí, tá desligado aí, Lelê. Nossa, tá desligado aí. Perdão, desculpa, fui eu. Cadê? Vai. Desculpa. Vai. Isso é jocoso. Isso diminui a briga maior, entendeu? Vamos acabar com o futebol? Aí não, a gente tem que movimentar o futebol para ser a grande bandeira contra o racismo. Fica um negócio jocoso, pô. Aí a gente fica rindo aqui. Desculpa. Que coisa absurda. Mas eu tenho o futebol norte-americano e o mexicano, né? Pra duelar com os brasileiros. Bom, a gente vai pro intervalo rapidíssimo aqui. Claro já que eu tô ironizando, né? Sim, claro. Nós estamos aqui ironizando, né, Pretzel? Mas eu gostaria, a presidente Leila Pereira poderia explicar melhor aí o que ela pensa sobre isso, qual é a ideia dela sobre isso, porque da maneira como a gente ouviu aí... Não dá, eu não consigo compreender. Desculpa se tá faltando aqui para mim um pouquinho de leitura nas entrelinhas, mas eu não consigo definir isso. Os caras estão falando que é machismo nosso aqui. Imagina, não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos discutindo aqui ideia, ninguém falou nada de gênero. Aqui é a ideia da presidente do Palmeiras. É isso que a gente tá todo mundo igual. Se fosse um homem, tomava pancada. Mesmo que mulher é pancada pela ideia, não pelo gênero, pelo amor de Deus. Vamos lá, João, já voltamos. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. O programa Pé de Meia está completando 1 ano.
Brasil combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O PedMeia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Quintinal tá marcando 9 da noite, hora oficial do Brasil. Terminamos pontualmente o Esporte em Debate, porque vem aí a jornada esportiva Bandeirantes, vem aí Ulisses Costa, Gustavo Soler, Paulo do Vale, Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, eu e o Bruno Puzov estaremos nessa também, para Palmeiras e São Paulo, esse jogaço de bola. Então amanhã estaremos juntos no Esporte em Debate para falar muito do jogo de hoje, da final já definida do Campeonato Paulista e dos assuntos importantes do esporte. Muito obrigado pela audiência de todos vocês aqui, sensacional. Até já, Pretzel, bom jogo aí, hein? Valeu, Lelê. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes.
forte abraço. Boa noite. Começa a jornada esportiva Bandeirantes pra você. Choque Rei, Allianz Parque em São Paulo, 21 graus a temperatura na capital de todos os paulistas. Estádio com casa cheia para decisão de mais um finalista do maior e mais importante campeonato regional do mundo, o Paulistão Sicredi. O Corinthians ontem passou do Santos, venceu em sua casa por 2-1. Hoje o duelo é na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, no sempre imortal Palestra Itália. Palmeiras e São Paulo vão jogar e a Bandeirantes Campinas vai transmitir para você em todas as suas emoções este choque rei, este duelo que chacoalha duas grandes torcidas por todo o território nacional. A Federação Paulista de Futebol marca o jogo para as 9 da noite, 35 minutos. 9h35. Então em 29 minutos a bola vai rolar na Bandeirantes em FM 85,7, no bandmulti.com.br, no portal carlosbatista.com.br, nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play, no Alexa também e com imagens já da nossa cabine de transmissão no Complexo João Jorge Saad, no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, a grande transmissão de Palmeiras e São Paulo para você. Paulistão Sicredi, semifinal chegando, a Bandeirantes arrepiando, a parte alviverde, a parte tricolor, com a Seara, presente há mais de 65 anos os lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, ele cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi, aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes com Pisocol, Coloufico e Desktop, a internet oficial da Macaca e do Guarani. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse aí desktop.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. Tá acabando o Paulistão. Jogo decisivo. Jogão grandão que a Bandeirantes Campinas transmite pra você. Choque Rei no Allianz Parque. Já tem bola rolando. Quando Flávio Rodrigues de Souza apitar, mais uma página dessa grande rivalidade entre alviverdes e tricolores vai ser escrita. E nós vamos saber quem vai fazer a final do Paulistão Sicredi 2025 contra o Corinthians. Será que o São Paulo bate o favoritismo do Palmeiras? Será que o Palmeiras vai para mais uma final consecutiva? Esse Palmeiras tricampeão, que pode ser tetracampeão, algo que não acontece desde que o futebol não era profissional aqui no estado de São Paulo. Tudo isso você vai acompanhar com a gente agora 9 da noite, mais 7 minutos, 9h07, hora esportiva do Brasil. A Bandeirantes Campinas movimenta o seu time com as manchetes de hoje. O Palmeiras, que passou com tranquilidade pelas quartas de final ao vencer o São Bernardo por 3-0. Repórter Bandeirantes, alô, Vladimir Catarino. Boa noite, Vladir. Oi, Roger, boa noite a você. Uma ótima noite ao amigo ligado na Bandeirantes. O Palmeiras, em busca do inédito tricampeonato, tetracampeonato paulista, já é tri. Estava meio que desacreditado, né? Muitos acreditavam que sequer se classificaria a próxima fase. Cresceu na reta final da competição, venceu o Mirassol na última rodada, garantiu a classificação. Na fase anterior, nas quartas de final, passou com facilidade pelo São Bernardo e agora encara o Palmeiras. Palmeiras encara o São Paulo nesta grande rivalidade que se construiu ao longo dos últimos anos. Verdão vem com um time praticamente completo, aquilo que já vinha escalando o técnico Abel Ferreira.
Havia expectativa para as voltas do Piquerez na lateral esquerda, para o Gustavo Gomes na zaga, mas ambos ainda não estão 100%, vão para o banco de reservas. Mas o grande nome, claro, é Vitor Roque, maior contratação da história do futebol brasileiro, mais de 150 milhões de reais investidos pelo Palmeiras. Ele faz a sua estreia hoje, pega o São Paulo, grande esperança de gols do Verdão. Roger. Vitor Roque vai pro jogo, o homem chegou! O Tigrinho chegou e o Abel Ferreira já escalou o novo camisa 9 do Palmeiras. Agora do outro lado o tricolor paulista, o São Paulo. Este passou de forma sofrida, com certa dificuldade, para vencer o Novo Horizontino no Morumbi pelo placar de 1-0. São Paulo quer voltar à decisão do Paulista depois de 3 anos. E o tricolor, fala aí, Vladimir. Que construiu uma guerra nos bastidores antes desta partida, né? Emitiu uma nota dizendo que não queria jogar na segunda-feira porque não teria TV aberta. A TV aberta foi confirmada. Depois queria jogar no sábado ou no domingo, seria o dia clássico aí para a decisão, mas a federação marcou para essa segunda-feira. Dentro de campo, a principal novidade é Luciano. Ele que foi escalado na reserva, foi banco contra o Novo Horizontino, está de volta ao time titular. O técnico Luiz Ilberdia manda a campo o chamado Quarteto Mágico. Além de Luciano, conta com Oscar, Lucas Moura e Caleri. Quer surpreender o Palmeiras jogando no campo adversário. Roger. Equipes já no aquecimento no gramado no Allianz. O São Paulo subiu primeiro. O Palmeiras veio na sequência. São Paulo vai jogar de branco. O Palmeiras vai jogar de verde, pelo menos as camisas. São Paulo jogando de branco com as famosas faixas na horizontal, em vermelho e preto. O Palmeiras jogando com a camisa inteira verde. Público vai chegando. Allianz Parque vai ficando inteiro verde e branco para receber a semifinal do Choque Rei do Paulistão Sicredi 2025. Comentarista escalado pelo Carlos Batista para comentar este jogão grandão histórico do futebol brasileiro. Semifinal do Paulistão Sicredi. É ele, o da palavra fácil. Alô, Valdemir Gomes. Fala aí, Tiger. Boa noite. Boa noite, Roger. Um grande abraço a você, um abraço ao Catarino, ao Edu Pinheiro, na nossa retaguarda. E um grande abraço pro amigo ouvinte da poderosíssima Jornada Esportiva da Bandeirantes. Hoje já determinando aí, definindo e decidindo o segundo finalista do Campeonato Paulista versão 2025, já que o Corinthians ontem carimbou a sua passagem vencendo o Santos por 2-1. Jogo muito igual, muito equilibrado, um ligeiro teórico favoritismo do Palmeiras, em função, obviamente, de jogar em casa com apoio maciço do seu torcedor. Mas esse quadrado do São Paulo aí, se tiver inspirado, pode equilibrar as coisas. Ligeiro favoritismo para o Palmeiras, mas muito tênue, muito frágil. Eu acho que o equilíbrio vai dar o tom ao jogo. É jogo pegado, não acredito em vantagem elástica para nenhum dos dois lados. Vai ser apertadinho. E também, se a gente tiver que começar hoje e terminar amanhã indo para os pênaltis, para mim não vai ser surpresa nenhuma. Aliás, essa de repente é a maior probabilidade. Meu queridíssimo Roger Williams. Lembrou bem o Tigrão, se o jogo terminar empatado no tempo convencional, não há prorrogação, vamos às penalidades máximas. Isso pode sim acontecer pelo equilíbrio que Palmeiras e São Paulo sempre apresentam ultimamente. E haja visto o último jogo, né, na fase de grupos, 0-0 no mesmo Allianz Parque, palco do jogo de logo mais, restando 22 minutos pra bola rolar em São Paulo, 21 graus a temperatura. Vai chegando a hora, o coração vai ficando batendo mais forte, o coração do São Paulino querendo voltar à final, o Palmeiras querendo buscar o tetra. Daqui a pouco encontro gigantão pra você ligado aqui na Bandeirantes, e quem vai acompanhar tudo que rola no mundo da bola é o plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes. Com ele, Edu Pinheiro. Fala aí, Eduzaço. Meu grande amigo Roger Williams, um abraço pra você, meu irmão, tudo de bom aí, um abraço ao Catarino, ao Tigrão, em especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, Roger, você que é amante do futebol do interior, eu vou falar já no Indica a Bola como é que ficou quartas e final da Série A2, hein? O Primavera, melhor campanha, o Taubaté, o Capivariano, o Ituano vão decidir em casa, cada um pega o seu.
ida e volta, mata-mata. Aí vão sobrar 4. Desses 4, cada um pega o seu, são 2 jogos, né? E de volta já tá valendo acesso. 2 vão subir, 2 sobem. Infelizmente, Rio Claro e Portuguesa Santista foram rebaixados para a Série A3. Mas o São Bento do Sorocaba deu uma escapada que eu vou te contar, viu? Parece aquele filme, lembra de Missão Impossível? O São Bento ganhou de 3-0 de quem? Do Linense, 3-1. E a Santista não podia ganhar do Votuporanguense. Em Santos, Santista e Votuporanguense, 0-0. Votuporanguense segurou a barra e permitiu que o São Bento ultrapassasse o próprio Rio Claro, né? O próprio Rio Claro, e ultrapassasse a Santista. Então foram Rio Claro e Santista foram rebaixados. No Indica a Bola, vamos lá. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, de Lucas Pessoa e Pedro Piscinato. Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Bom, então é o seguinte, quartas e final da Série A2 é tudo sábado. Os 4 jogos de ida no sábado. 15 horas em Santo André do Suzão Kleina e o Primavera. 17 horas São José e Taubaté. 18 horas em Piracicaba, 15 Capivariano. 19 horas em Araraquara, Ferroviária e Ituano. E na quarta, dia 19, os jogos da volta. 15 horas em Indaiatuba, Primavera e Santo André. 19 horas em Capivari, Capivariano e 15, às 19 em Itu, Ituano e Ferroviária, 20 horas em Taubaté e São José. Na quarta, vamos saber as 4 equipes que sobram na Série A2. Vamos lá, olha, no Rio de Janeiro, tudo definido, a final é Flamengo e Fluminense. O primeiro jogo é quarta-feira no Maracanã, final de semana, o jogo da volta no Mineiro, Atlético 4, América 0. Agora, sábado, o jogo da volta no Independência, o Atlético Mineiro pode perder por diferença de 3 gols. No Gauchão, Grêmio 0, Inter 2, na casa do Grêmio. Isso foi sábado. E domingo, no Beira-Rio, o Inter pode perder por diferença de 1 gol, que fica com o Gauchão desde 2016. Que o Inter não ganha o Gauchão. O Grêmio é o atual 7 vezes campeão, é o heptacampeão gaúcho. O Grêmio, será que o Inter quebra a corrente? Olha, no Paraná, não é que o Curitiba foi eliminado, cara, foi ontem, no Couto Pereira, Curitiba 1, Maringá também 1, primeiro jogo em Maringá, 2-0 Maringá, no agregado 3-1 para o Maringá. Curitiba, te cuida. Então tudo definido, as semifinais, sábado. Em Operário recebe em Ponta Grossa o Londrina e domingo é Maringá e Atlético Paranaense. Depois os jogos da volta e vamos conhecer os finalistas lá no Paraná. Na Bahia, pra variar, a final é Vitória e Bahia. Vitória está invicto em 2025 nas mãos de Thiago Carpini. É isso aí. Olha, no Cearense a final é Fortaleza e Ceará também pra variar. A final no Catarinense vai ser Avaí e Chapecoense. E olha, Libertadores terceira fase, quarta-feira no Neoquímica, Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Na primeira 3-0 lá. Em Guayaquil, o Corinthians tem que reverter o jogo da vida. Mete 3 e vai pra pênalti ou tem que vencer por diferença de 4. Fora disso, da Barcelona. E na quinta é o Bahia. Na Fonte Nova, Bahia e Boston River do Uruguai. Lá em Montevidéu foi 0-0. Tem Copa do Brasil amanhã, hein? Na Fita Bragantino e Novo Horizontino. Atenção, em Bragança amanhã, 21h30, valendo vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Bragantino e São José de Porto Alegre. O Novo Horizontino joga em Cuiabá contra o Operário de Varja Grande às 19 horas. Tem também Botafogo da Paraíba e o Concórdia, que eliminou a Ponte. Amanhã, Botafogo da Paraíba e Concórdia, 21h30 lá em João Pessoa. Tem também Remo e Criciúma no Mangueirão, 19h30. Na quarta-feira tem Atlético Goianiense e Retrô, Operário do Paraná e Tombense, Maracanã do Ceará e Ceilândia, capital do Distrito Federal e o Porto Velho, Ceará e Confiança, Atlético de Minas Gerais e o Grêmio, Vitória e Náutico. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Bandeirantes, uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança é Pisocol.
Pisocol, é Pisocol. Ficol é 100% praticidade, é Pisocol. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva de contar, eu tô virando a caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ele não perdoa, ele marca. 22h22. Já a bola rola no Allianz Parque em São Paulo. Nesse momento, o Palmeiras dá aquela molhada no seu gramado artificial. Polêmica, hein? Polêmica esse gramado artificial do Palmeiras. Mas hoje jogam. Lucas e Oscar jogam. Da outra vez, não jogaram. Alegaram problemas físicos, né? Para se poupar, dizendo que o gramado poderia trazer complicações à sua parte clínica. Mas hoje eles jogam. Palmeiras está molhando o gramado. Os times daqui a pouco virão para o gramado para a semifinal do Paulistão Sicredi 2025. E a Bandeirantes escala os times para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sujo ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. Palmeiras, de tantas histórias, de tantas vitórias, de tantas conquistas do Campeonato Paulista, entra em campo e busca a classificação para mais uma final. O time está escalado pelo técnico Abel Ferreira, com Everton, é o goleiro 21. Para quem está no YouTube, está aí na tela. 2, Marcos Rocha, 13, Micael, 25, Murilo, meia dúzia, Vanderlan.
32 para Emiliano Martínez, 8 Richard Rios, 23 Rafael Veiga, 41 Estevão, 9 a estrela Vitor Roque, 17 para Facundo Torres. Repeteco do Verdão, com Everton, Marcos Rocha, Micael, Murilo e Vanderlan, Emiliano Martínez, Richard Rios e Rafael Veiga, Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres. No banco, o técnico Abel Ferreira tem à disposição, caso queira fazer as 5 alterações, 14 Marcelo Lomba, 12 Mike, 3 Bruno Fux, 34 Naves, 15 Gustavo Gomes, 43 Benedetto, 22 Piquerez, 5 Aníbal Moreno, 40 para o Alain, 7 Felipe Anderson, 39 Thales e 42 Flaco Lopes. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. São Paulo, escalado pelo técnico Luiz Zubeldia, com Rafael, é o goleiro 23. 32 para Ferrarese, 5 Arboleda, 28 Alan Franco, é a tríade de zagueiros. Meia dúzia para Cedric Soares, 25 Alisson, 8 Oscar, 13 Enzo Dias, 10 Luciano, 7 Lucas Moura, 9 Caleri. Tricolor de Zubeldia com Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cedric, Alisson, Oscar, Enzo Dias, Luciano, Lucas Moura e Caleri. No banco, são opções 93 Jandrei, 2 Igor Vinícius, 22 Juan, 35 Sabino, 18 Wendel, 20 Marcos Antônio, 21 Bobadilha, 43 Felipe Negruti, 33 Eric, 11 Ferreira, 49 Rian Francisco e 17 André Silva. Arbitragem do jogo. Apita Flávio Rodrigues de Souza. Vai ter auxílio na bandeira 1 do Daniel Paulo Zioli. Bandeira 2, Daniel Luiz Marques. Quarto árbitro, João Vitor Gobi. No VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Bom, meus amigos da Bandeirantes, são 2 grandes times, hein? Nesse momento a gente vê a presidente do Palmeiras, a tia Leila Pereira, grande presidente do Palmeiras. Deixa esse negócio de tia pra lá, dando entrevista, falando da sua expectativa pro jogo, querendo um tetracampeonato inédito, e o São Paulo tá aí para tentar estragar toda essa festa. A tal da torcida única é um porre, é um pé no saco, né? Esse negócio de torcida única estraga o espetáculo, tira o brilho do espetáculo, mas é o que temos para o momento. Torcida única, determinação do Ministério Público, determinação também da Polícia Federal, da Polícia Militar, que cumpre. E aí, como o Palmeiras fez melhor campanha nas 12 rodadas, ou até agora no acumulado, incluindo também a questão das quartas de final, ele é mandante num jogo só. Não é mata-mata, é mata. São Paulo vem aí com jogadores interessantíssimos, mas que ainda não mostraram, não renderam coletivamente tudo que podem. Fala-se muito aí, né, do tal do quarteto mágico, né, de Lucas. O Lucas é o Lucas Moura, o Oscar, que voltou agora do futebol chinês, e o Luciano e também o Caleri. Vamos ver o que eles podem realizar. De repente fazem uma partida memorável. E só tem um jeito do São Paulo ganhar o jogo: é jogar mais do que vem jogando, é fazer um jogo quase que perfeito, ou ali no limiar da perfeição.
contra um Palmeiras que tem a estreia do Vitor Roque, essa é uma grande atração. Vamos ver como é que chega o garoto. Estava lá no Barcelona, não foi aproveitado a contento, não foi aproveitado como deveria tê-lo sido. Vem aí, mas é um matador, é um jogador que dispensa maiores comentários, apesar de muito jovem. Eu acho que ele, Hendrick e esse menino que joga também aí, o Estevão, para mim é o melhor de todos que iniciam a partida, um fenômeno. Estevão decide jogos. Esses 3 garotos, se não tiver politicagem, se não tiver interesses outros, devem ser a mola propulsora ofensiva da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano que vem. Então, temos muita gente boa, Rafael Veiga. O Palmeiras vem aí numa espécie de 4-3-3, né? Vai ter o Facundo Torres espetado do lado esquerdo, o Vitor Roque mais centralizado e o Estevão canhoto jogando do lado direito. Aí no meio, Martínez, Richard Rios e o Veiga, que para mim é um jogador espetacular e inclusive para mim muito injustiçado em termos de seleção brasileira. É um jogo muito bom, é um jogo de imensa rivalidade, volto a dizer, com uma ponta de frustração por ser de torcida única, regulamento esdrúxulo, né? Os caras ficam aí 15 dias sem jogar e depois, depois que terminou a fase de classificação, e agora uma semifinal num jogo só. Eu acho péssimo isso, né? Uma noite infeliz do São Paulo ou do Palmeiras, ou do Santos ontem, ou do Corinthians, elimina um trabalho, acaba aniquilando, acaba destruindo um trabalho às vezes muito bem realizado ao longo de todo o campeonato. Então eu acho que uma semifinal que se preze, pelo menos semifinal e final, nem vou falar das quartas de final, mas seria bom também que fosse tudo em mata-mata, para dar inclusive a oportunidade da torcida do São Paulo receber um jogo no seu estádio, no caso de hoje, e a torcida do Palmeiras também receber no seu, aí no Allianz Parque. Mas é tudo do jeito deles, vamos em frente, é o que temos. Não temos nada com isso também, não assinamos regulamento algum e vai ser nos 90 mais pênaltis. Claro que se o jogo terminar empatado, se alguém ganhar nos 90, está liquidada a fatura e a única vantagem do Palmeiras, por ter melhor campanha até agora, é decidir dentro dos seus domínios. Eu acho que o jogo é muito equilibrado. Acho que o São Paulo não vai querer sair matando para um jogo aí de trocação com o Palmeiras. Entendo que o São Paulo deve tentar dar uma quebrada no ritmo de jogo, até pelo menos a metade do primeiro tempo, para não se expor demais a tomar um gol do Palmeiras e depois ter que sair para igualar e depois ter que desmontar o seu sistema defensivo com 3 zagueiros. Esse é o esquema dos Zubeldia, o Palmeiras não. Palmeiras num 4-3-3, valorizando o posicionamento dos homens de meio campo, e a equipe do São Paulo com 3 zagueiros. Algo parecido aí com um 3-5-2. Vamos ver se o São Paulo suporta, provavelmente, essa é a fotografia que eu estou tentando revelar aqui, uma iniciativa forte, um ritmo frenético do Palmeiras desde os primeiros minutos, com a torcida a impulsioná-lo para cima do São Paulo, e o São Paulo tentando quebrar o ritmo, tentando valorizar a posse da bola, tentando, obviamente, não entrar no corre-corre e não entrar na trocação do Palmeiras. E aí, deixando o tempo passar e depois colocando os nervos no lugar e depois equilibrando definitivamente o jogo. São 2 times, são 2 grandes rivais, é uma rivalidade espetacular e eu acredito sinceramente que teremos um grande jogo. Acredito num ligeiro, mas muito tênue favoritismo da equipe do Palmeiras, mas contra o São Paulo, que vem muito bem montado, que vem para equilibrar, que vem com a força dos seus títulos, que vem com a sua tradição e com o peso da sua camisa tricampeã mundial. É o que esperamos para daqui a pouquinho, nessa semifinal em um jogo só, para saber quem é que pega o Coringão. Aí sim, aí em 2 jogos, um na casa daquele que tiver
a pior campanha ao longo do campeonato, e aí, sendo o Palmeiras ou São Paulo, se for o Palmeiras, a primeira vai ser aqui no Allianz, e a segunda lá em Itaquera. Sendo qualquer um dos adversários, o Corinthians vai decidir a finalíssima dentro dos seus domínios. Espero um grande jogo, espero lealdade, espero qualidade técnica, espero que não tenhamos violência, catimba, e sim um futebol bem jogado, num jogo equilibrado, num jogo gigantesco, na noite quente e ameaçando chuva da capital paulista. Aqui tá tudo pronto no Allianz. A bola vai rolar. E quando ela rola, meu amigo, aí a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz precisa, potente, vibrante e narrando em cima da bola de... Alô, torcedor, vai começar a semifinal número 2 do Paulistão Sicredi. Estádio Allianz Parque. Vão para o toss os capitães. Capitão do São Paulo, Jonathan Caleri, o argentino. O capitão do Palmeiras, geralmente é o Richard Rios, hoje é o Marcos Rocha. Marcos Rocha, o capitão, Caleri, o outro capitão. Um destaque para essa grande legião de estrangeiros que temos na final do Paulistão Sicredi. O São Paulo com sua defesa inteira de estrangeiros. Ferrarese da Venezuela, Arboleda do Equador, Alan Franco argentino, Enzo Dias argentino, Cédric Soares que é português, Caleri que é argentino. O Palmeiras com Facundo Torres que é uruguaio, Emiliano Martínez que é uruguaio, Richard Rios que é colombiano. São 9 gringos na linha para essa decisão. 9, quase um time inteiro. Bonito espetáculo que o Palmeiras fez quando os times vieram para o gramado. Muita festa com fumaça, com pirotecnia. E isso tudo para receber o Palmeiras que busca mais uma final de forma consecutiva. Palmeiras que é o único classificado para semifinais pela 12ª vez consecutiva, é impressionante. São Paulo de meias brancas, camisas brancas e calções pretos. O seu goleiro Rafael está de vermelho. Palmeiras com meias e camisas verdes, calções brancos. O seu super goleiro Everton, camisa 21, usa uniforme da cor azul. A arbitragem comandada por Flávio Rodrigues de Souza, 44 anos, árbitro da FIFA desde 2020, paulistano, fez 8 jogos no Paulistão, mostrou 46 amarelos, apenas um vermelho e marcou 4 pênaltis até aqui. Ele apitou 2 jogos do Palmeiras e 2 jogos do São Paulo, inclusive apitou o choque rei na fase de classificação que terminou empatado em 0-0. À esquerda está o São Paulo, à direita está o time do Palmeiras. O São Paulo vai dar a partida, 9h36, hora esportiva do Brasil. Coração bate mais forte, vai apitar o árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Atenção, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Paulistão Sicredi semifinal, bola rolando no Allianz Parque. E com menos de 20 segundos, a primeira falta do jogo. Jogador do São Paulo levantado, Oscar no chão, paulada nele, sente a coxa direita. O São Paulo descia, pegaram o Oscar. O jogo começa como a gente esperava, quente demais em Catarino. E a tendência é ser assim, né, Roger? Essa rivalidade mais notada nos últimos anos entre Palmeiras e São Paulo. A arbitragem já tem que controlar o jogo, marcando uma falta pro tricolor. O jogo já está parado no seu comecinho, menos de 1 minuto. Volta a bola a rolar e vem pelo setor esquerdo do time do Palmeiras. Lançada à frente a primeira bola para Vitor Roque. Chega a zaga do São Paulo na cobertura, vem para tirar o Ferrarese. Afasta o dali o venezuelano, bola colocada para fora, arremesso para a equipe do Palmeiras que ataca no primeiro tempo à esquerda do seu rádio. Vai tomando licença para fazer a cobrança Vanderlan. Piquerez no banco, hein? Piquerez no banco, isso não era esperado. Talvez não reúna condições Piquerez, por isso Vanderlan vai para o jogo. Ele tenta bater a bola pelo setor esquerdo do campo, bate em cima do Alisson, vai para fora, é novo arremesso lateral. 1 minuto de bola
rolando semifinal, Paulistão Sicredi. Você ligado no futebol das emoções aqui na Bandeirantes. A Bandeirantes acompanhando todo o campeonato pra você. Palmeiras recua até a presença do Mikael. Mikael aciona o Everton no campo defensivo. O Palmeiras que se defende no campo da direita. Você imaginando em casa, no seu rádio, no seu aplicativo. É semifinal do Paulistão Sicredi. É choque rei, meu irmão. Sai da frente. Futebol é com a Bandeirantes. Vai dominando pelo meio o time do Palmeiras. Atenção, tenta escorar aqui pelo lado esquerdo do campo. Consegue, abre a bola para Vanderlan. Vanderlan empurra a bola curta, lado do esquerdo do campo. Vem para o domínio Facundo Torres. Devolve pelo setor intermediário. Martínez. Ele já devolveu a bola pelo lado esquerdo do campo de novo. O Palmeiras só dá Palmeiras no começo do jogo. Facundo tocou à frente. Vitor Roque. A bola deixou passar. Arboleda na cobertura suficiente para Rafael vir e fazer defesa, Catarino. Primeiro toque na bola do Vitor Roque, né? Grande contratação, mais de 150 milhões de reais gastos pelo Palmeiras, mas a bola sobrou nas mãos ali do goleiro Rafael. No rádio, na internet, só da Bandeirantes, FM 85,7 para todo o interior de São Paulo. E vem o tricolor paulista, bola pela ponta esquerda. Caleri domina depois de uma falta em cima do seu adversário. Caleri também caiu, o Arthur deu vantagem. Deixa seguir o jogo. Lucas pega a bola, tocou para Oscar. Oscar arredondou a bola para Luciano. Luciano com o Lucas. Vai para cima, Lucas esticou demais a bola. Richard Rios vem para tirar. Em 2 momentos de falta que o Arthur deu sequência, o São Paulo não aproveitou. Com 2:40 de futebol é o primeiro tempo no Allianz Parque. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Deixa lá o seu like pra mim, deixa o seu joia. Já temos muita gente aqui. Alô, Nalu, essa é São Paulina, tá acompanhando a gente. O doutor Jonatas Cardoso também. O Adriano Pera também. É São Paulino, essa galera acompanhando a gente. Alô, Wellington Felício, boa noite, gente fina. Tão em Birigui. Alô, Wellington, obrigado. Já eu giro mais. Audiência da Bandeirantes. Aqui 3 de bola rolando, tá 0-0. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Sai pro jogo São Paulo, Alisson bate na bola, levanta para Enzo Dias, o argentino desce no terreno, vai levantar direto da defesa para o câmera ataque, voltou para frente, para Caleri, de argentino para argentino, vem escorando o Luciano atrás, ele trabalha a bola, aqui no setor intermediário, Luciano sozinho, rolou a Lucas, ponta esquerda, dominou, evitou a marcação de 3 contrários, esse é liso, abriu pela ponta esquerda, vem Enzo, cruzou, bateu no zagueiro, vai para fora, escanteio, o primeiro escanteio do jogo é tricolor, Vladimir. Era o Alisson quem estava lá na ponta para tentar o cruzamento na jogada que começou com o Oscar e passou pro Lucas, né? Essa dupla que sempre tem dado trabalho, destaque no time do São Paulo. O primeiro escanteio do jogo é pro tricolor. Primeiro escanteio do jogo, bola parada, gol da direita, você em casa imaginando, o torcedor do São Paulo na expectativa, é a bola parada, o Everton tá preocupado, tá de guarda-chuva aberto aí, lá vem o levantamento, é bola para aqui do São Paulo, a Arboleda tá ali, a Arboleda tá preparado, Oscar pra bola, o moço de Americana, partiu, levantou, saiu, Everton, tirou, mas tirou esquisitão, voltou no toque de cabeça atrás do zagueiro do São Paulo, colocou na grande área, voltou a Arboleda, tentou cabecear, ele deixa seguir tudo, o Flávio Rodrigues de Souza, geralmente os caras marcam pedido de gol, e ele deixou correr de maneira solta, mas eu achei que o Everton subiu de forma esquisitona, hein, Catarina? Não foi firme na bola não, né, deu apenas um toquinho nela, não tirou perigo dali, depois a defesa complementou. Alô, Marcelo Santos, boa noite, amigos, sou santista, embora esteja triste, vou torcer para o São Paulo, um abraço a todos, valeu, Marcelo Santos, um abraço para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, 65 anos de Seara, linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Richard Rios de longe, defendeu Rafael. Que esse colombiano fez, hein, Vladimir? Ele é muito bom na bola de fora da área, de longa distância, né? O Rafael, claro, não estava esperando. Arriscou de longe o Richard Rios, espalmou o goleiro de São Paulo. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 5:40, primeiro tempo. Pedro Piscinato na mesa comigo, Lucas Pessoa no YouTube, timaço do Gil Kleber colocando você dentro do estádio Allianz Parque. 5:56, 0 Palmeiras, 0 São Paulo, Edu Pinheiro. Olha, no Cariocão, quarta-feira, o primeiro jogo da final, Maracanã, Flamengo e Fluminense. No final de semana, o jogo da volta ainda não está definido.
Bandeirantes, timaço do Carlos Batista. Na transmissão da semifinal do Paulistão Sicredi. Lá vem Palmeiras, lateral batido na ponta direita. Levanta como se fosse um latereio. Tirou a zaga do São Paulo. Volta o rebote no setor intermediário. Ajeita a bola, trabalha aqui pelo setor direito do campo. Marcos Rocha. Lá vem um capitão. Bola colocada à frente. Veiga dominou na grande área. Rolou a arboleda no primeiro pau. Estica a perna para tirar. Palmeiras vem insistindo agora lá pelo setor direito. São Paulo vem para tirar. Luciano tira. Levantaram o Luciano. O Flávio Rodrigues olhou para ele e falou: pode se levantar. É um jogador tinhoso. O Arthur não entra na dele, não. Palmeiras pega a bola de novo e vem trabalhando agora. Inverte a jogada. Vem pelo setor esquerdo do campo. Pega a bola aqui pelo lado esquerdo. Vanderlan. Recua até o Murilo. Recomeça o jogo, time do Palmeiras. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos. Qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Este é o futebol da Bandeirantes no FM 85,7. E você tá no YouTube? Deixa um like para mim. Não é inscrito ainda no Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube? Então se inscreva e seja mais um membro desse canal que só cresce. O interior do estado de São Paulo, o primeiro disparado, um dos maiores do rádio esportivo do Brasil também. Em Palmeiras de novo, vem se armando bola com Veiga pelo setor direito, ele faz um break na jogada, aperta na marcação, vai pra cima dele buscar, tenta tocar pela ponta esquerda, vem na sobra, Alan Franco, argentino para tirar, só que depois se descarrega no vazio na ponta esquerda para ninguém. Último homem do Palmeiras vem o Everton para recolher e sair por jogo mais uma vez. Placar de 0-0, esse placar Vladimir leva para os pênaltis, é isso? Exatamente, a única vantagem do Palmeiras por ter melhor campanha é o fato de jogar em casa. Se ninguém marcar, o caso de empate com gols, a decisão vai ser nos pênaltis. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Quinto sinal marca 9h45 e vem São Paulo. Aqui vem o Oscar, atenção pro solo, falta! Falta nele, pegaram por trás o jogador do São Paulo, Catarino! O Oscar que é essa válvula de escape, né, do time do São Paulo na recuperação da jogada. Partiu pro campo de ataque, eram dois na sua marcação. O árbitro marcou a falta que foi cometida pelo Richard Rios. Alô, Samuel Borges Mesquita, diz que vai ser Palmeiras 1, São Paulo 2. Tá comigo no YouTube da Bandeirantes. Entrou lá no chat, deixou o seu comentário e like também pra mim. E vem São Paulo de novo pela ponta esquerda, o levantamento, a zaga tirou, voltou pela ponta direita. Cedric Soares pegou o português, atenção, puxou na perna da canhota, ameaçou fazer o levantamento, aperta na marcação dele, pra cima dele o Vanderlan, ele consegue sair meio que cambaleante, abre em dois, ele solta a bola, tocando pra Alisson, Alisson meteu na ponta direita, lá vem São Paulo, atenção, chegou, Ferrarese levantou no segundo pau, toque de cabeça na rede pelo lado de cima, na tentativa do Caleri, ela vai pra fora, Catarino. Caleri que é sempre muito perigoso nesta bola aérea, né, ganhou ali da defesa do Palmeiras após o cruzamento, conseguiu tocar de cabeça, mas mandou a bola por cima do gol. Você viu esse levantamento do Ferrarese aí, hein? É, como você fala, é enjoado, né? Nojento, exatamente. Ô Tigrão, 9 gringos em campo, mas os caras pegam bonito na bola, hein? Nós temos que reconhecer, hein, Tiger? Ah, são bons jogadores, né? Todos sul-americanos, né? Aliás, tem europeu também, tem português. Enfim, o futebol brasileiro é um grande celeiro para o mundo, mas em função de uma série de circunstâncias, inclusive financeiras, econômicas, de alguns países do continente sul-americano, ficou muito fácil contratar, né? Competir com outras grandes equipes de Venezuela, de Argentina, de Uruguai e daí para frente. O Brasil, com uma moeda mais forte, conseguindo ter maior poder de fogo na hora de contratar, vai trazendo grandes jogadores. Eu acho que é por aí. Todos os clubes hoje, especialmente os grandes, têm essa mistura, né, de países aí, de bandeiras, e sempre eles são muito bem-vindos, porque valorizam demais o espetáculo e aumentam muito o sarrafo técnico do nosso futebol. 54% de posse para o Palmeiras, 46% para o São Paulo, uma finalização a 1, uma defesa do goleiro do São Paulo, o Rafael numa paulada no Richard Rios, e vem Verdão pela ponta direita, Vinha, se recompõe no lance, Enzo Dias sai para o jogo para a equipe do São Paulo, já abre essa bola de lado para Luciano, descarrega atrás, soltando para Alan Franco, o argentino pega a bola soltando para os caras, ele joga como se fosse hoje um volante, já descarregou essa bola para Lucas, já pegou e já foi para cima, já deixou dois, empurrado, falta do Emiliano Martínez nele.
E é falta, se for ver bem pra cartão, porque só assim para o Lucas, hein, Vladimir? Mas achou uma brecha ali no meio campo o time do São Paulo para escapar o Lucas, né? Emiliano Martinez não conseguiu ganhar na velocidade, foi no corpo do atacante São Paulino, cometeu a falta, mas não vai ter cartão não, ficou apenas na bronca. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 11:27, primeiro tempo. Allianz Parque em São Paulo, Zona Oeste Paulistana 0, Palmeiras 0, São Paulo, Edu. Amanhã, Copa do Brasil, hein? Tem Bragantino na fita, 20h30 em Bragança, Bragantino e São José de Porto Alegre, valendo vaga na terceira fase. Terminou empatado, é pênalti. E o Novo Horizontino amanhã joga em Cuiabá contra o Operário de Várzea Grande. Essa é a Bandeirantes, Oscar levantou na boca do gol, sozinho o ataque do São Paulo, tocou pra trás, tirou a zaga do Palmeiras. O São Paulo dá perigo, nessas bolas paradas o São Paulo tá vivo, leva perigo ao gol do Everton, mas segue 0-0. Deixa eu abraçar aqui o Sanderson Kleber. Vamos São Paulo, tá acompanhando a gente. A Patrícia Jung também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Patrícia escreveu o seguinte, Vladimir: Roger, esse penteado tá top. Patrícia do Parque Industrial. Eu gostei também, Roger. Você achou? Poderia repetir. Poderia repetir mais vezes aí. É o tradicional a vaca lambeu. É, eu passei lá no celeiro, né? Ela deu aquela pá! E aí ficou desse jeito aqui. Tá bonito demais. Tá estilo português da padaria. Só faltou... Deixa eu ver. Pra quem tá no YouTube, vamos ver se parece. Ah, Eu vou colocar o lápis atrás da orelha. Aí completou o cenário. Aí ficou trajado a caráter. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Troca passes do time do São Paulo, ela chega até o Alan Franco, ainda no campo defensivo, só que lá pelo setor esquerdo do campo. Ele recolhe a bola tocando para Alisson, cabeça do grande círculo na parte defensiva, inverte a jogada, Ferrarese, tocando pelo setor direito do campo, Cedric, levanta ele primeira, Calera e faz o pivô até o Lucas, lá vem ele pela ponta direita, deixou ao Cedric de novo, devolveu empurrando ao Lucas, vai pra cima Lucas, boa visão de jogo, abriu um pouquinho mais atrás, vem Oscar pro domínio, vira o jogo, quando eles pegam na bola o São Paulo sempre arma alguma coisa importante. Enzo tocando a bola, voltando, saindo da grande área, Luciano pra pegar a bola, voltando no rebote, Alisson pegou pela direita, Cedric escorou, fazendo 1-2 pela direita com Lucas pega, recolhe, o São Paulo vai começando a gostar do jogo, encara a marcação do Vanderlan, tocando mais atrás de novo, Oscar tocou rasteiro, ameaçou tocar por cima, tocou rasteiro, a zaga do Palmeiras vem pra tirar, o São Paulo vem, insiste, aperta na marcação, Luciano roubou sem falta, roubou pra Enzo Dias, bateu pro gol, fora pela linha de fundo, Catarino. Ficou caído exatamente o Estevão, né? Alega ter sido atingido ainda na origem da jogada, o árbitro mandou seguir, o chute do São Paulo foi pela linha de fundo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Agora, o Estevão que tá indo pro Chelsea, né? Olha, ele vai ter que se aculturar ao futebol europeu. Porque não houve absolutamente nada, um leve toque na lateral do rosto, mais parecido com um carinho do que um tapa. Nossa, o teatro que ele fez foi uma coisa inacreditável, né? Caiu, parece que tinha tomado uma cotovelada do Maguila, do Jorge Foreman. Não pode, né? Se ele for desse jeito aí para a Europa, esse vício que é um flagelo do futebol brasileiro, de simulação, de jogadores que às vezes se travestem de atores de péssima qualidade, ele vai ter problema lá. Então, se acertou, cai, tá com dor, não consegue enxergar. Parece que ele tinha perdido as duas vistas. Tal o escândalo que ele deu. Parabéns pro juiz que mandou seguir, não deu nem pelota para ele. É um gênio da bola, o Estevão. O menino é um fenômeno, mas tem que começar a corrigir esse tipo de frescura para triunfar lá na Europa. A Arboleda sai jogando errado, pega na bola pelo lado esquerdo do campo, bate pro gol, bate mal, Richard Rios, é um perde e ganha nesse momento, vários turnovers, o São Paulo quem se aproveita agora pela ponta direita, vem dominando o Cedric toca a bola, soltando da frente para o Luciano, volta com o Oscar, tabela com o Luciano, ponta direita, atenção, o Oscar vai pra cima, se enrosca com o jogador do Palmeiras, ele dá falta do São Paulino.
Vanderlan no solo, é falta pro Palmeiras, hein, Catarino? É o assistente quem marcou, ele apontou que o Vanderlan tomou a frente do Oscar e aí o Oscar cometeu a falta para cima do lateral do Palmeiras. É falta para a equipe do Palmeiras, lado esquerdo do campo defensivo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Jonatas está dizendo aqui, o Jonatas Cardoso, São Paulo dominando os primeiros minutos. Daqui a pouco vamos ver se o Tigrão concorda com você, Jonatas. Eu acho que o Palmeiras começou melhor, depois o São Paulo equilibrou, mas eu quero ver, quem sabe, já já. Allianz Parque, semifinal do Paulistão Sicredi. 16h40. Primeiro tempo, 0 para o Palmeiras, 0 também para o São Paulo, Edu. Março tem eliminatórias em dia 20, uma quinta-feira, no Mané Garrincha, Brasil e Colômbia. Dia 25, uma terça, no Monumental de Núñez, Argentina e Brasil. Bandeirantes. São Paulo vem ponta esquerda, a bola chegou até o Caleri. Atenção, levantou na boca do gol pro Luciano. Estica-se todo o zagueiro pra tirar, afastando dali. O Emiliano Martins salvou, o São Paulo vai chegando forte pelas pontas. O tricolor vai chegando, mas tem que ficar atento, o Palmeiras vem pra roubar com o Facundo Torres. Chega na sobra, Alan Franco pra recolher, tocando a bola, soltando pra Oscar. O jogo é bom, o melhor jogo desse mata-mata do Campeonato Paulista. Na verdade é só mata, porque não tem jogo da volta, só vai ter ida e volta na grande final. Mas eu quero ouvir, quem sabe, direto da sua jaula. Fala aí, Tigrão, e o jogo 0-0. Tá bem equilibrado. Nesse momento o São Paulo ligeiramente superior, subiu um pouco as linhas, e o Palmeiras está um pouco assustado com o seguinte: talvez estivesse esperando um São Paulo com linhas mais baixas, contra-golpeando. Mas são dois times muito grandes, né? Com muita história. Então o São Paulo não se limita a esperar o Palmeiras porque está jogando fora de casa. Absolutamente. Com a bola está indo para cima. Já quebrou o ritmo do Palmeiras, que era de um pouco mais de posse de bola no início, pelo menos até os 7 ou 8 minutos. São Paulo equilibrou e nesse momento pega o Palmeiras, sobe as linhas e com um detalhe: com a bola trata de jogar, trata de agredir, está usando os dois laterais, o Cedric pelo lado direito e o Enzo pelo lado esquerdo. São Paulo querendo botar fogo no parquinho, querendo surpreender com um volume de jogo que talvez até o Palmeiras não estivesse preparado para ter que suportar já no início. E já, claro, com o jogo em 0-0, com tudo igual, e o São Paulo querendo ganhar no jogo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugrão. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br, eu ligo 0800 1102. 19 minutos de bola rolando no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo. 20 graus a temperatura da capital paulista. Não chove nesse momento, apesar da expectativa apontar para chuva, nesse momento não chove. Vem verde, vem verdão pelo setor intermediário. Veiga vai fazer o passe aqui pelo setor esquerdo do campo. Levantado, Facundo Torres, falta nele. É falta em cima do uruguaio, falta frontal a meta do Rafael Vladimir. O Facundo, que é um jogador que tem aparecido pouco, né, nesse momento do jogo, acabou sendo atingido pelo Ferrarese, dá ao Palmeiras a oportunidade de uma jogada perigosa na bola parada. Gol da esquerda, o Palmeiras vai atacar pro gol da esquerda em bola parada. Rafael chama a atenção do seu time, já armando a sua barreira, tá escalando o Oscar, o Caleri, só dois. Mandou só dois, vem paulada no Richard Rios aí. Também quem tá lá pra bater, ao lado dele, Veiga. Veiga, 23. Richard Rios, camisa 8. Agora mais dois São Paulinos chegaram para a barragem humana. Tá mais pro seu canto esquerdo o goleiro Rafael. Momento de perigo, é de longa distância, mas o Palmeiras tem bons batedores. É Rios ou Veiga. Rios ou Veiga. Flávio Rodrigues autorizou. É Rios pra bola. Passe à esquerda do gol. E que petardo, hein, Catarino? Pancada, né? O Rafael Veiga é mais colocado. O Richard Rios foi na base da pancada, mas assustou. Surpreendeu o goleiro Rafael, mas a bola acabou indo pela linha de fundo. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca 20. Primeiro tempo
Semifinal do Paulistão Sicredi Allianz Parque, 0 Palmeiras, 0 São Paulo, Edu. Quarta, Corinthians e Bahia definem os seus futuros na Libertadores, hein? Corinthians e Barcelona de Guayaquil, lá no Equador foi 3-0 Barcelona. E na quinta-feira, Fonte Nova, Bahia e Boston River do Uruguai, lá em Montevidéu foi 0-0. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia, tem nossa área na Rádio Bandeirantes, com Carlos Henrique, o bate pesado. Bola para o Vanderlan, apertado, ele recua até o Mikael. Mikael para o goleiro Everton, acuado o time do Palmeiras, ele consegue sair com categoria. Tocando para o capitão Marcos Rocha, engatilha pela ponta direita, soltando a bola para Veiga. Atenção, usa a perna canhota, levanta, tirou, mas tirou mal. Lateral do São Paulo, voltou a bola no setor intermediário. Tentou o Richard Rios, uma enfiada. Estava desequilibrado o atacante do Palmeiras. No contrapé melhor para o São Paulo, que já sai para o jogo. Agora quem aperta a saída é o time do Palmeiras. Bola colocada para fora, lateral para a equipe do São Paulo. E força até o São Paulo a ter uma certa crise interna, hein? Uma DR, Vladimir Catarino. É com relação ao posicionamento, né? Os jogadores ali dentro de campo tentando se entender para melhorar a saída de bola. O Hélio Ramos de Oliveira, grande Hélio, um abraço, meu amigo. Tenha uma boa jornada, Roger e equipe. E o fantasma do paulistano vai aparecer na arena. Será que ele está fazendo uma referência ao paulistano, que é o único dos clubes tetracampeões de forma consecutiva? Exato, né? E muitos dizem que o São Paulo adveio aí do paulistano na história, né? É verdade, uma junção, né? Uma junção, São Paulo da Floresta, São Paulo Atlético, Paulistano, tudo mais. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra com Pisocol. Colou, ficou. Vladimir, um exímio conhecedor da história do São Paulo Futebol Clube. Olha aí o domínio do Caleri. Atenção, vai pela ponta direita, abrindo pelo setor direito do campo. Eu não consigo ver muito futebol no português ainda, viu, cara? Nem tem lampejos de craque, mas depois, alguns momentos, ele volta para a realidade. E aí o time do Palmeiras responde, vem com Vitor Roque, Vitor deixa a bola atrás por um Facundo Torres, tenta levantar lá no segundo pau, fechava aí Estevão, chega o zagueiro colocando a bola para fora. Como tá reclamando o argentino Enzo Dias, hein? Tá reclamando demais do sistema defensivo do São Paulo. Já cobrado o arremesso lateral, vem o Estevão, deixa essa bola atrás pelo setor direito do campo. Vem o Murilo como se fosse lateral, ele toca a bola para Richard Rios lá pelo setor esquerdo. Tenta ir para cima, o time do São Paulo cortou, mas cortou mal, voltou, rebote, lá vem Verdão na boca do gol. Tira a zaga do São Paulo, insistiu, voltou, Vanderlan bateu, defendeu Rafael! Na paulada de Vanderlan, o São Paulo não foi capaz de tirar, o Palmeiras tentou algumas vezes. E aí uma defesaça de ponta de dedo, Catarino. O Emiliano Martínez tentou, não conseguiu chutar. Aí sobrou pro Vanderlan, de pé na esquerda, meteu a patada na bola. Defesa do Rafael, escanteio pro Palmeiras. Escanteio para o Verdão. É o primeiro escanteio para o time do Palmeiras. Vai para a cobrança do Estevão, camisa 41. Tá tudo preparado, o Rafael já tá com o guarda-chuva aberto e o árbitro conversando com a galera. Aquele tete a tete. Pedindo para que não haja empurra, jogo limpo na grande área. Num choque rei, ele vai pedir isso. Faça-me o favor. De lá para cá vem Estevão, partiu fechado, subiu de cabeça para tirar o Alan Franco. Rebote vai voltar para a equipe alviverde de Palestra Itália. Deixa sair para ganhar o lateral, o capitão Márcio Rocha. O próprio vai para a cobrança, levantando até o Estevão. Estevão vai para cima, faz a primeira finta, ele protege a bola. Protege contra a marcação do Enzo Dias. O argentino veio para tentar colar. Abre essa bola atrás, soltando para o Facundo Torres. Já está lá no campo defensivo, trabalhando com camisa 13, Mikael, o time do Palmeiras. 0-0. Abel Ferreira e Luiz Ubeldia. Faltou contabilizar os técnicos, né? O Abel português, Luiz Ubeldia argentino, então uma legião estrangeira maior ainda nesse choque rei que estamos acompanhando pela Bandeirantes. Na semifinal, né, Roger? Só temos técnicos estrangeiros, né? Nos 4 times, os 4 grandes dirigidos por estrangeiros. É verdade, bem lembrado, Vladimir Catarino. O tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25 primeiro tempo. Semifinal, Paulistão Sicredi Allianz Parque, 0 Palmeiras, 0 São Paulo, Edu Pinheiro. Olha, eu falei da Libertadores, então segunda-feira que vem, dia 17, é o sorteio dos grupos da Libertadores, hein? Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo são cabeças de chave. O Inter tá no pote 2 e o Fortaleza no pote 3.
Vem o time do São Paulo, recupera a bola, estiga demais. Cedric Soares coloca essa bola para fora, o time do Palmeiras. Já cobrada a reversão lateral até o Lucas. Contra 2 contrários, agora a marcação dobrada para cima dele. Recupera o time do Palmeiras. Alô, Luiz Felipe, doutor Luiz Felipe acompanhando a gente. Tá na estrada e sintonizado na Bandeirantes. Acompanhando o Jockey Rei, diz que tá torcendo pro São Paulo. Hoje o coração dele é tricolor. Hoje o coração dele é vermelho, preto e branco. E o Palmeiras vem para o campo de ataque. Lá pelo setor direito do campo, pega na bola o Estevão, vai pra cima, tenta tabelar com o Marcos Rocha, tá 0-0, já o Tigrão vai falar do jogo. Esse placar por enquanto vai levando a decisão para os pênaltis no estádio Allianz Parque. Essa pode ser a 6ª decisão consecutiva do Palmeiras no Paulistão, hein? O Verdão está invicto. Atenção, 2 dados importantes. Essa pode ser a 6ª decisão consecutiva do Palmeiras no Paulistão. E o Verdão está invicto. Anotem. Há 28 jogos no Allianz Parque pelo Paulistão. Desde 2021 são 22 vitórias e 6 empates. Você se ligou no que eu falei? Os caras não perdem no Allianz há 28 jogos. É muito tempo. É uma hegemonia muito forte dentro do Campeonato Paulista jogando em casa. E tá fazendo jus. Tá chegando mais uma vez de forma invicta, jogando como mandante na semifinal do Campeonato Paulista. 27 minutos, e aí, Tigrão? E o jogo 0-0. Equilibradíssimo. Mas os times têm muita dificuldade para articular. Quem comanda, quem organiza, quem dá qualidade do meio para frente no Palmeiras até agora não entrou no jogo, que é o Veiga. E no São Paulo, o Luciano só picando couve, né? E agora nada, Oscar de ladinho. Então, o jogo muito disputado, muito marcado, mas de pouca criatividade, de pouca evolução ofensiva até agora. Fora o chute espetacular do Vanderlan, acho que muito mais perigoso do que o anterior do Richard Rios. Aí sim, uma pancada com efeito, bola de alta dificuldade. Foi muito bem o Rafael. Fora isso, 28 minutos, pouca emoção no jogo. Palmeiras vem pela direita, levantamento na boca do gol, se atrapalha todo o Cedric Soares. Eu não falei que esse português é enroladão? Parece que ele tá jogando com a chuteira trocada, hein? Rapaz, parece que ele entra em campo de calça jeans molhada. E eu não vi nada de espetacular até agora. E muita gente é o famoso paga-pau do cara. Eu não entendo porque ele veio pro São Paulo, já é finalzão de carreira. Se atrapalhou toda, a jogada bizarra do jogo até agora é dele. Cedeu o escanteio para a equipe do Palmeiras. É daqui para lá, vai Veiga para a cobrança. Rafael de guarda-chuva aberto, Veiga partiu, bateu, mais aberto no segundo pau, Arboleda para tirar de cabeça. Rebote e volta para a equipe tricampeão paulista. Toca na bola, atenção, Marcos Rocha à frente para o Richard Rios. Levanta, bate na cara do jogador do São Paulo. E vai para fora e arremesso lateral para a equipe do Palmeiras bater. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani e da Ponte. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102. 54% de bola para o São Paulo, 46% para o Palmeiras. São 4 finalizações palmeirenses, uma finalização São Paulina e 2 defesas do goleiro Rafael em 2 pauladas de longa distância. Goleiro do São Paulo Futebol Clube. Quase 30 no primeiro tempo. Sai para o jogo. Arboleda recebeu do goleiro Rafael. Já abre pelo setor direito do campo. Vem o time do São Paulo para o campo de ataque com Ferrarese. Ferrarese tabela com Cedric. Vai à frente. O Ferrarese toca essa bola tentando o Lucas. Melhor para o time do Palmeiras que perde na sequência. Devolve o presente para a equipe do São Paulo, que vem dominando na cabeça de área com o Alisson. Alisson pela direita. De novo passe errado. Passe errado e o Palmeiras agradece e depois retribui. E aí o São Paulo retribui também. Parece que o narrador tá louco, né? É isso difícil mesmo. de dizer quem tá com a bola, né, Roger? Ajuda o narrador aí, Vladimir. É um festival de passes errados aí. Agora o Palmeiras vem com Marcos Rocha. É impressionante, né? Parece que falta tranquilidade pros caras. Meia hora de futebol. E vem Palmeiras de novo, mais um chute de longa distância. Ela vai pra fora. O Palmeiras abusa dos chutes de longa distância, dessa vez com o Estevão. Depois de uma linda jogada em que ele dribla espetacularmente o seu adversário. Quase o Palmeiras na rede. Nossa, o Luciano tá falando com quem até agora, hein? Falando com o vento, hein, Catarina? Ficou perdidinho. É a especialidade do Estevão, né? Ele domina essa bola atrás pra dentro e bate cruzado. Dessa vez pegou um pouco embaixo, ela foi pela linha de fundo. Mas os caras são inocentes, né?
Esse moleque, você não pode deixar ele dominar, estufar o peito, levantar a cabeça e sair em progressão, em linha vertical com relação ao gol. Você não pode deixar. Quando ele for dominar, já tem que estar colado nele. O Palmeiras deu espaço. O primeiro ficou. Mas ficou assim, sem pai e sem mãe. Aí vem o Luciano, é isso que eu não entendo. Jogador experiente. Não tem muito cacuete de marcação, né? Um jogador mais ofensivo, um meia, ponta de lança, podemos dizer assim. Mas ele foi com uma falta de convicção, com uma preguiça. Foi para não chegar. Mas tomou um drible desmoralizante. Então eu não sei, será que não estão avisados que o moleque é liso? Lá vem Palmeiras, teve falta, o árbitro não marcou, deu seu sequência, deu vantagem, Vitor Roque abre pelo setor esquerdo, Vanderlan pega na bola, devolve no setor intermediário para Emiliano Martins devolve a bola soltando aqui atrás para o zagueiro Micael, todo o Palmeiras com exceção do seu goleiro, está no campo de ataque, Palmeiras melhor no jogo, agora já inverteu, o Palmeiras está bem melhor, está funilando o time do São Paulo no seu campo ofensivo, vem Estevão, domina, entrega essa bola para o zagueirão Murilo devolvendo para Estevão de novo pelo setor direito, ele pode levantar, ameaçou, atenção, Marcos Rocha deu a Estevão, trabalhou a bola com Richard Rios, um pouco mais atrás para Emiliano, os dois volantes vão pegando a bola, Martins e Richard Rios trocando passes lá pelo setor direito do campo de ataque da equipe do São Paulo. O tempo vai passando, 32 minutos, tá 0-0 o placar por enquanto, levando para os pênaltis. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 32, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Eu confirmo, 32, primeiro tempo. Allianz Parque em São Paulo, 0 Palmeiras, 0 São Paulo, Edu. Próximo sábado, quartas de final da Série A2, hein? Todo sábado, 15 horas Santo André e Primavera, 17 horas São José e Taubaté, 18 horas Piracicaba, 15 Capivariano, 19 horas em Araraquara, Ferroviária e Ituano. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lucas faz boa jogada pela direita, a tabela com o Caleri, depois foi obstruído, Lucas pediu a falta, o árbitro não marcou. Ficou na bronca o time do São Paulo pedindo uma falta. Palmeiras vem para a resposta agora pelo lado esquerdo do campo, Vanderlan lançado forte demais. Foi tão forte que sobrou para Rafael, o goleiro do São Paulo. Tricolor que joga com meias e camisas brancas, calções pretos. Palmeiras com meias e camisas verdes, calções brancos. Arbitragem de laranja e preto. Palmeiras ataca a esquerda do seu rádio, São Paulo ataca a direita do seu rádio, do seu dispositivo. Tá 0-0 o jogo. São Paulo tentando voltar à decisão do Paulistão depois de 3 anos sem chegar à decisão do mais importante campeonato estadual do mundo. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Arboleda sem muita pressa sai para o jogo, abrindo pelo setor direito do campo defensivo com Ferrarese, volta com Arboleda, domina, é o zagueiro central da linha de 3 zagueiros, armada pelo Luiz Beldia. São Paulo jogando com 3 zagueiros, um volante, 2 meias, 2 atacantes, coisa de louco, que esquema doido do Zubeldia, mas por enquanto, né, vai segurando o time do Palmeiras, e vem agora o time do São Paulo, olha o Alan Franco, rompe na divisória do campo e vem como se fosse um meia, olha o zagueiro curtindo o mano de atacante, já deixou para quem entende, deixou para Oscar para Lucas, ponta direita, Lucas evitou a presença do seu marcador, volta a bola com o Luciano, com o Oscar, dá o corpo para o adversário, finta e sai para o jogo de novo, vem tocando a bola para o Arboleda, Arboleda tem a opção de tocar pelo lado esquerdo, já está no campo defensivo o time do São Paulo, já tocando a bola para Alan Franco, lá vem um argentino, descarregou a bola para Caleri, ele domina, levanta a cabeça, meteu essa bola para Lucas, o São Paulo tenta ficar um pouquinho mais no campo de ataque, está empatando o jogo 0-0, você já ouviu o eletrônico marcando 35, aí vem Lucas tocando a bola para Caleri, soltando um pouco mais atrás a presença do Alisson por ali, Alisson com a Arboleda, vem buscar a bola, São Paulo troca passes para tentar ficar um pouco mais no campo de ataque e tentar achar uma boa jogada, 35, já o giro para você, tem muita coisa acontecendo no futebol brasileiro e mundial, e a Bandeirantes transmitindo para você a semifinal do Paulistão Sicredi, tá no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o like, fortalece a amizade, faça como Gustavo
Gustavo Barbudo, grande narrador do interior de São Paulo. Abraços, tô ligado aqui, torcendo para as penalidades. Porque ele é torcedor do Corinthians, né? Então ele tá torcendo pelo quê, Vladimir? Tá torcendo pelos pênaltis, né? O legal para quem não tem time jogando é torcer para chegar nos pênaltis. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 36, primeiro tempo. Marcos Rocha com o Estevam, fintou, trouxe, perto da canhota, perdeu o timing pra bater, deixou a bola lá pelo outro lado com o Vanderlan, vai pra cima, já deixou o portuguesinho na saudade, bateu cruzado, tirou a zaga do São Paulo, voltou o tiro pro gol, quase o Estevam faz! Vai pra fora pela linha de fundo, Vladimir! A defesa do São Paulo se enrolou toda ali para fazer o corte, né? A jogada começou com o Estevam, depois caiu nos pés do Vanderlan, que veio ali de fundo, fez o cruzamento. O equatoriano Arboleda não tirou e na sobra do Estevam a bola foi pela linha de fundo. Confirmando o placar do jogo, 36-47, primeiro tempo. Semifinal do Paulistão Sicredi em São Paulo, no Allianz Parque. 0 Palmeiras, 0 São Paulo e do Pinheiro. Olha, quarta-feira na Copa do Brasil, tô vendo um jogo interessante aqui, 21h30 em Goiânia. O Atlético, que é semifinalista lá em Goiás, vai pegar o Retrô, que é semifinalista no Pernambucano. Rádio Bandeirantes. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Facundo pelo lado esquerdo do campo, engatou uma quarta, vai pra cima, soltou Veiga, faltou domínio pra ele. O São Paulo agradece e desce para o contra-ataque, mas Alisson é puxado. Falta! Do jeito que correu o velhinho, achei que ele ia marcar um cartão amarelo. E não marcou, ficou só na correria insinuante, Vladimir. Não, ele fugiu da reclamação, na verdade, né? Porque o Vitor Roque deu um toquinho por baixo, o pessoal do São Paulo reclamou e o árbitro fugiu dali para não ter que dar cartão amarelo. Você de casa tricolor, você de casa alviverde, vai ouvir agora o comentário de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, quando o quinto sinal marca 10h15, hora esportiva do Brasil, e o jogo em Tigrão. Olha, eu sinceramente já com 38 do primeiro tempo esperava mais do jogo. No geral, ora o São Paulo um pouquinho melhor, ora o Palmeiras, mas o Palmeiras extraindo-se aí uma resultante do pouco futebol que tivemos até esse momento na partida, o Palmeiras melhor, né? Tanto é que o Rafael já fez duas belíssimas defesas, uma no chute do Richard Rios, bem no comecinho. E a outra, essa mais perigosa ainda no chute do Estevam, né? É melhor. Então o Palmeiras, mas assim, ligeira superioridade, que não dá, por exemplo, para dizer que o Palmeiras merece algo melhor do que o 0-0 que o jogo vai mostrando até agora. É uma briga de foice no escuro, é muita marcação. Ninguém tem espaço para respirar. Então, muito disputado cada palmo do gramado e aí os caras não conseguem evoluir com a bola. Prevalece a marcação, os sistemas de bloqueio diante dos sistemas de criação e de conclusão. Olha aí, o Lucas foi tentar arrancar, já tinha 2 nele. Vai o Palmeiras, já perdeu. Deixa eu narrar um pouquinho, vem Lucas, na linha de saída de bola do Palmeiras. A bola é tocada, falta. E o juiz não vai dar não, hein? Ele só dá, né? Se for tentativa de homicídio. Porra, hoje ele tá muito europeu, Flávio, hein, o Tigrão? É, ele tá parecendo o Voaden em começo de carreira. Eles, olha o Zubeldia, rapaz. Você já simulou o que aconteceu no lance? Quarto árbitro. Zubeldia de um lado e ele, Abel Freira, do outro. Eu não queria ser quarto árbitro de um jogo. Aliás, eu não queria. Olha lá. Eu não queria. Já tá um bate-boca ali dos infernos entre o juiz central do jogo e o Zubeldia. Deu amarelo. O Zubeldia só faltou se jogar no chão. Coisa inacreditável. E realmente o Flávio tá deixando o pau cantar. Eu gosto de juiz assim. Mas, por exemplo, nessa bola última aí, onde o Zubeldia quase ovulou. Fala você, houve a falta. Ele tem razão. O Mikael deu uma joelhada nas costas do Lucas. Foi falta. Então,
tá bom, deixar rolar é legal. Olha o Palmeiras. Chute de longa distância, pega firme, Facundo Torres encaixa mais firme ainda o Rafael Catarino. Lamenta-se o Facundo, né? O chute não foi tão forte, né? E também no meio do gol, lá estava o Rafael para fazer a defesa. Então naquela confusão anterior, o Luiz Zubeldia recebeu o cartão amarelo. É verdade que o quadro FIFA brasileiro é muito fraco. Edna e este senhor, o Flávio, já foi um bom árbitro. Ele dá o cartão amarelo pro técnico que reclama, mas o cara que agrediu o companheiro não, né? Quer dizer, é estranho, é estranho. O que agrediu ele não deu nem a falta. Então. Nem a falta. Complicado. Não é que não deu o cartão. Então eu acho assim, né, pra concluir. É legal o juiz que não dá falta pra qualquer contato. Agora tem que aplicar a regra. Não, vou deixar correr pra ter mais tempo de bola rolando e não sei o quê. Mas se foi falta, tem que apitar. Senão ele mutila totalmente a regra, né? Totalmente. Agora, Catarino, tá muito fácil, inclusive, para ver o número nas costas dos jogadores do São Paulo. Número vermelho e preto em cima de faixa vermelha e preta. Vocês acham que é fácil, né? Vocês acham que é fácil, né? Tá bem fácil. Vocês acham que é fácil pro narrador, né? Não é nada fácil, não. Agora, num jogo com 9 gringos em campo, é lógico que o jogo é pegado. E aí o árbitro precisa entender também essa situação, que é uma situação que ele pode no segundo tempo se complicar, inclusive em termos de cartões, aí prejudicar ainda mais o espetáculo. Aí se deixar o pau comer do jeito que ele tá deixando, ele vai perder o controle. Perfeito. E agora foi o Abel reclamar. O que não se espera do Flávio, que tem 44 anos, o cara que já apitou inúmeras finais, é exatamente isso. Mas tudo bem, tá tudo sob controle por enquanto. Que ele não perca o comando no segundo tempo. O Zubeldia já quase arrancou a bermuda do juiz agora há pouco. 42, reta final do primeiro tempo, tá 0-0 o jogo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importadas. Eu disse Rocha Autopeças. 6 finalizações teve o Palmeiras, uma só teve o time do São Paulo, que já teve Rafael fazendo 3 defesas. Porém o São Paulo tem mais domínio de jogo com 57% da posse da bola. Sai jogando errado o Rafael, deu atrás, vai pintar o gol do Palmeiras, bateu, defendeu o jogador com a mão, é pênalti para o Palmeiras, o chute do Estevão. Pênalti para a equipe do Palmeiras. Que besteira fez o Rafael na saída de bola. O São Paulo apronta das suas e o Palmeiras não quer nem saber. Tem pênalti o Palmeiras no Allianz Parque, Vladimir. O pessoal do Palmeiras, do São Paulo argumenta que não, né? O árbitro, claro, tem a revisão de vídeo. Ainda não deu para ver no replay, o lance foi muito rápido, vai passar agora. Rafael estava com a bola dominada, tentou sair, jogou errado. O Vitor Roque recuperou, passou ali, foi derrubado até pelo primeiro pênalti aí. Arboleda, isso. Depois o Veiga, foi o goleiro que defendeu. O goleiro. Foi a reclamação. Não, ele deu o pênalti do Vitor Roque, né? Do primeiro no Vitor Roque, exatamente. Não foi nada, hein? Esse é questionável, hein? Foi nada. Olha a fase do Flávio. O Rafael fez a besteira e depois fez um milagre. É verdade. Se ele der o pênalti aí, tá manchado o futebol paulista, hein? É verdade, já tá realmente manchado, numa atuação muito ruim. Então quando o Arboleda não encosta, ele não encosta a mão, o corpo, o ombro, nada no Vitor Roque, que já chega dobrando os 2 joelhos. Se o VAR não chamar para ver isso, olha, está viciado, está manchado o campeonato. Se ele der esse pênalti, vai ser uma vergonha. Eu não sei se ele vai. Ele tem que minimamente ir ao monitor. Tem que deixar a vaidade de lado. Se ele deu em tempo real e se ele está apitando o jogo com a camisa do Palmeiras por baixo, aí é outra história. E ele vai mandar bater, hein? Então o VAR é uma vergonha, é uma imoralidade. E a arbitragem de campo é um pouco pior. Nós estávamos prevendo, hein? Estávamos prevendo que ele poderia perder o controle do jogo. Tudo bem, ele tem o recurso do VAR para acompanhar ainda, para tirar a dúvida.
para ouvir o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, mas nem isso. Ele vai mandar bater o pênalti o time do Palmeiras. Tá expulsando os jogadores do São Paulo de dentro da área, pedindo para que o jogador do Palmeiras bata o pênalti. Depois da saída errada do Rafael, a besteira defensiva. Depois ele se recuperou, fez uma defesaça, é verdade. Mas no lance anterior o Arboleda teria derrubado o Vitor Roque. Ele nem vai pro VAR. Ou talvez o VAR tenha dito, né? Foi pênalti. Tenha dito pra ele. Concordado com ele. Você não precisa nem vir aqui. Foi pênalti, pode deixar bater. É pênalti pra equipe do Palmeiras. Pode abrir o marcador no choque rei da semifinal do Allianz Parque. Na opinião do nosso comentarista Valdemir Gomes, não foi pênalti. É pênalti para o Verdão. Vai Veiga para a cobrança. O Palmeiras não quer nem saber. Vai pra cobrança, gol da esquerda, saltita em cima da risca divisória do gol da emoção, o Rafael Veiga, um batedor exímio, camisa 23, perna esquerda, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Palmeiras! Rafael Veiga! Veiga 23! Ele não perdoa! Fatal! Letal! De perna canhota! Ele é o tal na cobrança de pênalti indefensável, mandando o ângulo direito superior de Rafael, que vai pro outro canto e nem na foto sai, chuta o pau da bandeira, vai pra torcida, explode o Allianz Parque. Palmeiras 1, São Paulo nada, alheio a se foi ou não pênalti, vai lá o Palmeiras e carimba o primeiro gol no choque rei, para desespero do banco do São Paulo, que vai todo pra cima da arbitragem. Tá aberto o marcador no polêmico choque rei, o que vale é o detalhe, conta aí Catarino. O Zubeldia foi expulso, o técnico do São Paulo ali aparentemente por reclamação, mas a jogada, a cobrança de pênalti feita pelo Rafael Veiga foi maravilhosa, espetacular, né? Jogou no ângulo sem chances nenhuma de defesa para o goleiro Rafael. Polêmicas à parte, o Palmeiras está na frente 1-0. Oh, e agora, clima completamente hostil. Facundo tá lá pra cima do Cedric Soares, já teve uma falta pesada em cima do Ferrarese, o jogo descambou, tá aberto a temporada, tá aberta a temporada de cartões, ele já expulsou o Zubeldia. Jogo com muitas polêmicas. E a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Domina pelo lado esquerdo do time do São Paulo. Tá lá fora da grande área. O Caleri vem trazendo a bola do jogo. Tenta levantar, bateu na zaga. Alviverde sai. Arremesso lateral para a equipe do São Paulo. São Paulo tem que correr atrás do prejuízo. Que independente do erro da arbitragem ou não, o árbitro já estava amedrontado. Estranhamente, com o escudo FIFA no feito, mas já estava amedrontado. Deu o pênalti porque o São Paulo foi incapaz de sair com a bola e aí deu praticamente o pênalti de presente para a equipe do Palmeiras. E vem São Paulo, atenção, bola pela ponta direita, pode pintar o levantamento, ajeita de cabeça, bola no segundo pau, tocou Caleri, fora do gol, pela linha de fundo, quase o São Paulo empata, Vladimir. É uma jogada de cabeça, né? E sobrou pro Caleri, que tem muita qualidade nesse cabeceio também, mandou a bola para fora pela linha de fundo e não foi o Zubeldia expulso, né? Outro membro ali do banco foi expulso ali pelo árbitro. Zubeldia segue lá entre os reservas. E segue com cartão amarelo, Luiz Zubeldia. Isso, tá amarelado. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. aromadeservas.com.br. Nisso já estamos com 50 minutos. Vai terminar Flávio Rodrigues de Souza, o personagem do primeiro tempo, mostra o centro do campo e bota um ponto final no jogo. 1 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo. Polêmico. Choque rei, polêmico demais. Será que tá para encerrar tua carreira da FIFA fazendo um dos jogos mais
incontestáveis da carreira. Tudo isso vai ser discutido agora no intervalo Bandeirantes, que vem aí com Edu Pinheiro. Ô, grande Roger Williams. E aí, Catarino? Quer dizer que as coisas aí tudo com a cabeça quente aí... Mas que é? O que o goleiro do São Paulo fez, Catarina? Começou tudo com ele, né? A lambança começou com o Rafael. Só para confirmar, o Maxi Cubejas, que é o auxiliar do São Paulo, foi quem recebeu o cartão vermelho no banco. Clima bastante acirrado, bastante nervoso no final dessa primeira etapa. Edu? Já o Tigrão vai comentar só o lance, ele volta depois para comentar o jogo. Agora, você viu a molhada no gramado antes do jogo? Mas que chuva, cara! Não sabia que o sintético recebia tanta chuva assim, viu, Catarino? O que é aquilo, pô? E é uma estratégia também do Palmeiras, né? Utilizar essa irrigação aí momentos antes da partida. Jogadores palmeirenses, claro, acostumados a jogar nestas circunstâncias. O São Paulo, nem tanto, foi uma arma do Palmeiras em todos os jogos em casa, Edu. Bom intervalo, Catarino. Valeu, Edu! Olha, o Palmeiras joga com o Everton, Marcos Rocha, Micael, Murilo e Vanderlan, o uruguaio Emiliano Martins, o colombiano Richard Rios e Rafael Veiga, Estevam, Vitor Roque estreando e o uruguaio Facundo Torres, e no banco português Abel Ferreira. O São Paulo com Rafael, olha a defesa toda gringa, venezuelano Ferrarese, o lateral direito, o equatoriano Arboleda e o argentino Alan Franco são os zagueiros, e o Cedric Soares, o português, é o lateral esquerdo. Alisson, Oscar, o argentino Enzo Dias e o Luciano, Lucas Moura e o argentino Caleri no banco. Bravo argentino Luiz Beldia, levou amarelo, mas olha, esse Luiz Beldia é o rei do amarelo, como ele gesticula, reclama e bate boca com a arbitragem. Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro. Tigrão comentando, primeiramente, descrevendo o lance polêmico. Descreva o lance e o seu comentário, mais uma vez, do lance do pênalti, Tigrão. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Ficou uma dúvida se tinha batido na mão de alguém, mas quem defende, e com a mão e esse pode, foi o goleiro, o Rafael. Ponto. Foi assim, ele foi sair jogando, Rafael, uma bola simples. E ele chutou mais o chão do que a bola, ela saiu fraquinha e ele deu de presente pro Vitor Roque. E o Vitor Roque foi tentar driblar o Arboleda para encontrar o melhor momento para chutar, para não carimbar o zagueiro do São Paulo. E o Arboleda encosta para não deixar a evolução. O Vitor Roque, sentindo que estava muito próximo dele o Arboleda, provoca um leve contato e se joga. Era lance para cartão amarelo para o Vitor Roque por simulação. Foi um erro grotesco erro de arbitragem. Não houve absolutamente nada. Mas assim, uma coisa, talvez o principal erro até agora numa semifinal dentro do Paulistão 2025. Foi isso que aconteceu, né? Saiu errado? Saiu. Mas o Palmeiras evoluiu na jogada, a bola acaba se oferecendo para o Estevam, na sequência da queda que foi simulada por parte do Vitor Roque, ela sobra para o Vanderlan, que centra, e aí ela se oferece para o menino, que é genial, que chuta muito forte, não é? E que tem a qualidade para desequilibrar o jogo, que é o Estevam. Só que aí já tinha se recomposto e se reposicionado o Rafael. E o Estevam sentou a mamona, a queima-roupa, e o Rafael pegou. E na sequência o São Paulo conseguiu, então, sair do perigo, conseguiu descarregar, conseguiu afastar a bola da sua grande área. E aí o segundo erro da arbitragem. Primeiro, que não houve absolutamente nada. E segundo, que ele demora uma eternidade para marcar. O Estevam já tinha chutado na sequência da jogada, o Rafael já tinha defendido, e aí ele anota o pênalti, deixando todo mundo confuso, imaginando que ele tinha visto algo mais, como, por exemplo, um toque de mão. Foi a leitura que eu fiz aqui, para mim, uma vergonha. E maior vergonha ainda é o VAR não chamar. Agora, não dá para jogar nas costas do VAR, porque pode ser que ele tenha chamado. Ô, cidadão, Flavinho, vai dar uma olhada lá, que eu acho que o cara mergulhou na piscina aí, hein? Ele falou, não, eu estava a meio metro.
nem vou perder tempo, porque a última palavra é sempre do árbitro. Se o VAR chamar, é facultativo a ele ir ou não. Aí é questão de convicção ou de má intenção. E eu vou dizer que é má intenção? Claro que não. Claro que não. É convicção equivocada. Uma convicção errônea, míope do lance. Agora, se o VAR não chamou, aí sim. Aí o VAR merece, futebolisticamente falando, pena de morte. Se ele não chamou, ô Flávio, vai dar uma olhada que o cara simulou. E aí? Aí ele não vai, então nós vamos precisar ver. E a federação que divulgue isso o mais rapidamente possível, para ver. Isso aí pode decidir o título do Campeonato Paulista. Que aí o Palmeiras vai para a final, ganha de 1-0, com um pênalti inexistente, vai para a final e é campeão. Tá viciado ou não? Só que vai valer para a história o tetracampeonato do Palmeiras, que tem toda a qualidade do mundo, que começou o campeonato como favorito para ganhar, e é lógico o Palmeiras estar onde está, numa semifinal. E acho até que ele nem precisa disso. Nem precisa. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Mas o espetáculo está prejudicado. Está totalmente estragado por um lance decisivo. E aí o Rafael Veiga bateu com a categoria de sempre, forte no alto, indefensável, 1-0 para mim, para o Palmeiras, totalmente artificial em termos da correta aplicação da regra. Já você volta. Calma, Tigrão, você vai voltar já. É o seguinte, hein? 1-0 Palmeiras, chutando o Palmeiras, 5 minutos, Richard Rios de fora da área, goleiro Rafael pegou, 20 minutos, Richard Rios cobrou uma falta, raspou, 23 minutos, Vanderlan chutou e o goleiro defendeu o Rafael para escanteio, 30 minutos, Estevam chuta, raspou, 43 minutos, lance polêmico que deu pênalti, Rafael Veiga batendo, fazendo 1-0 Palmeiras, o São Paulo demorou 49 minutos para chegar com Caleri de cabeça, que gol, perdeu o Caleri aos 49, intervalo, já o gol do Palmeiras, hein? E volta o Tigrão, Palmeiras 1, São Paulo 0. Bandeirantes. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? E mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou.
Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Bandeirantes, futebol. Tem rede balançando. É bola na rede. Sai jogando errado o Rafael. Deu atrás, vai pintar o gol do Palmeiras. Bateu. Pênalti para a equipe do Palmeiras. É pênalti para o Verdão. Vai Veiga para a cobrança. Veiga, um batedor exímio. Camisa 23, perna esquerda, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol. Gol do Palmeiras! Rafael Veiga! Veiga 23! Ele não perdoa! Fatal! Letal! De perna canhota! Ele é o tal na cobrança de pênalti indefensável, mandando o ângulo direito superior de Rafael, que vai pro outro canto e nem na foto sai, chuta o pau da bandeira, vai pra torcida, explode o Allianz Parque. Palmeiras 1, São Paulo nada, alheio a se foi ou não pênalti, vai lá o Palmeiras e carimba o primeiro gol no Choque Rei, pra desespero do banco do São Paulo, que vai todo pra cima da arbitragem. Tá aberto o marcador no polêmico Choque Rei, o que vale é o detalhe, conta aí Catarino. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. É, Tigrão, você dando uma geral agora, 1-0 Palmeiras é a praga do Rogério Ceni. Quando ele se aposentou, falou, ninguém vai jogar que nem eu. Você viu a lambança do Rafael aí, tudo bem, não foi pênalti, mas poderia ter evitado essa lambança. Hein, Tigrão? Edu, Tigrão, pela Você pensou que tinha terminado o comentário e foi jantar, né? Não, senhor. Não, tá fui jantar. Eu tô falando aqui, não abre aí o negócio, pô. Ah, bom. Você tem retorno de vídeo meu aí. Eu tô aqui, não tirei a bunda da cadeira. É, pensei que você foi jantar. Agora, falou, já fiz minha parte e tal. Agora, quando eu abro a minha aqui e não abre aí eu fico aqui que nem um bobão. É, e teve um intervalo que eu falei, bom, eu passei pra você, e você nunca, e você passa direto pro narrador, não sei que jogo que foi, eu resolvi comer, Tigrão. Pois é, porque... Aí você devolveu pra mim, tava com a boca cheia, foi duro sair daqui, hein, Tigrão? Foi duro. É, foi um jogo que a gente normalmente comenta em dupla, e eu falei tudo que podia, claro que você sabe que eu não tenho muita dificuldade com isso, até porque eu sou meio linguiceiro, né? Mas eu falei, não, vou devolver pro Edu, já que eu já enxuguei, já concluí o raciocínio com relação ao jogo. Eu devolvo pro Edu e o Edu joga pro narrador. O Edu tava com a boca cheia de hambúrguer. Agora o senhor, pra pagar, agora o senhor tem que dar uma linguiçada que eu vou comer meu lanchinho, tá bom, Tigrão? Vou devolver pro Roger. E vou dizer pra você e pros amigos da Bandeirantes que o primeiro tempo foi muito aquém daquilo que a gente imaginava. Ó, nós estamos vendo o lance agora em slow, né? Nossa, é uma vergonha. O Vitor Roque já chega dobrando a perna, né? Ele já chega dobrando. O Arboleda coloca a perna na frente, mas nem encosta. Aí o Vitor Roque, quando o Arboleda já está tirando a perna, o Vitor Roque procura a perna do Arboleda. Foi absolutamente nada. E eu quero só fazer uma correção, que eu disse que na sequência do lance, a bola teria sobrado para o Vanderlan, mas não, foi para o Veiga. O Veiga que toca para que o menino, o Estevão, dê o chute e aí o Rafael faz uma bela defesa. É o Veiga que toca. Agora o pênalti está sendo reprisado, você está olhando aí,
Ele está sendo repetido inúmeras vezes, não há nem o contato. A TV está tentando provar que foi pênalti. Essa é a verdade, Tigrão. Ela vai provar até amanhã cedo. A minha convicção, graças a Deus, com o olho, com o meu olho natural e com uma lente de correção atualizada, eu não abro mão nunca da minha convicção. Não há nem o toque. Uma vergonha o pênalti que foi dado a favor do Palmeiras e uma vergonha não ter havido a conferência do árbitro de vídeo, se é que ele não chamou. Não houve absolutamente nada. Agora, a TV pode até editar, pode até colocar aí quadro a quadro, Fleming a Fleming, mas não vai conseguir me convencer. Ela pode fazer a montagem que quiser, não vai me convencer. Não houve o toque. O Vitor Roque, habilmente, sentindo que o Arboleda está alavancando, antes do contato ele salta. Ele provoca um leve contato e se joga. E o juiz entra na dele, e aí os 14 componentes da arbitragem enfiaram no nariz. O jogo foi aquém daquilo que eu esperava no primeiro tempo. Ora, o São Paulo um pouquinho mais agressivo no começo, depois o Palmeiras equilibrou, mas no geral do primeiro tempo o Palmeiras foi melhor, mesmo sem ter merecido o placar de 1-0, que para mim é oriundo de um lance viciado, de uma penalidade que não ficou caracterizada, ponto. Mas o Palmeiras fez o Rafael trabalhar mais, arrematou mais e foi mais propositivo, ou seja, tomou a iniciativa de atacar, mas não precisava de um lance viciado para estar vencendo por 1-0, meu queridíssimo Roger Williams. Vai começar o segundo tempo. Atenção, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Roger Williams. Alô, torcedor, vamos nessa. Semifinal Paulistão Sicredi, bola rolando no Allianz. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Mais 45 minutos para conhecermos o outro adversário, outro finalista da final do Paulistão Sicredi. Ontem Corinthians passou, venceu o Santos por 2-1 e está acompanhando por enquanto, vendo o seu velho tradicional rival Palmeiras passar, já que está vencendo por 1-0. Veiga aos 46, cobrança de pênalti com extrema categoria. Aliás, números impressionantes, não, Catarino? O homem é um exímio batedor de pênaltis. Eu buscar aqui rapidinho, que a produção me passou no intervalo. Ele marcou simplesmente o seu 103º gol em 335 jogos oficiais com a camisa do Verdão. O 37º de pênalti, é o melhor batedor de pênaltis na atualidade no futebol brasileiro. São Paulo agora ataca a esquerda do seu rádio, ataca a direita o time do Palmeiras. Falta para cima do jogador São Paulino no meio do campo, é falta, a primeira falta do jogo em cima do Oscar. Primeira falta e chegaram duro já no Oscar em Boaba. O moço de Americana, assim como você, Catarino. Rafael Veiga, né? Ele quem chegou ali mais forte, pediu desculpas, a falta já foi cobrada. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. O que eu mais li nas redes sociais aqui no intervalo, de palmeirenses também, é que o Palmeiras não precisava disso. O Paulistão foi tão emocionante, né? O Paulistão que a federação sonhava. Paulistão com os 4 grandes nas semifinais, não precisava passar por isso numa decisão de semifinal, né? É isso que nós temos a dizer do que nós lemos nas redes sociais nessa segunda etapa. E vem São Paulo pela direita, levantamento na boca do gol, tocou de cabeça, Caleri pegou o goleiro Everton. Ele subiu contra os 2 zagueiros do Palmeiras e quase empatou o jogo, Catarino. Caleri nessa luta em glória, né? Tá difícil pra ele. Ele sempre consegue alcançar a bola, mas não consegue colocar força nela. Foi assim mais uma vez nesse cabeceio. FM 85,7, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, também no portal Carlos Batista. E são os 11 aplicativos de rádio espalhados por todo o Brasil. Vem com a gente com o timaço do Carlos Batista aqui na Bandeirantes, que anuncia
anuncia para você as transmissões da Série A do Campeonato Brasileiro em rede com Bandsat e as transmissões exclusivas para você de Guarani e Ponte Preta na Série C do Brasileirão. Os times campineiros buscando a volta para a Série B. São Paulo domina, vem para o campo de ataque. Atenção aqui pelo lado esquerdo do campo. Pegou na bola o Lucas. Ele deixa a bola atrás com o Oscar. Oscar pela direita, tocando a bola para Cedric. Cedric pelo meio de campo, descarregando mais uma vez. Bola para Oscar. Oscar pela direita para Ferrarese. Domina o time do São Paulo, vem para cima, corta. Vanderlan tocando na bola, cedendo arremesso lateral para o tricolor paulista. Já cobra do arremesso lateral, bateu a Arboleda. 48 no quilômetro corrido. 3:26 o segundo tempo, toma 0. Palmeiras à frente. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais. Você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta. Futebol da Bandeirantes na semifinal do Paulistão. Sicredi tá 1-0 pro time do Palmeiras. Essa será a terceira vez que o Palmeiras receberá o São Paulo em uma semifinal de Campeonato Paulista. O Alviverde levou a melhor em 2008, mas caiu em 2019. Tá passando agora. Terceira vez que se enfrentam em semifinais. Por enquanto o Palmeiras vai levando a vantagem. Richard Rios domina no grande círculo. Lá vem Palmeiras sem liberdade. Meteu na ponta direita. Lá vem ele. Lá vem ele. Estevão rolou pelo meio, tabelou, bateu Estevão. Bate mascado. A bola desviou no Alisson. Foi para o goleiro Rafael Vladimir. Ficou caído o Estevão lá reclamando de falta. O árbitro disse que nada aconteceu. Vem São Paulo. Vem São Paulo na resposta. Atenção, Lucas empurrado. Eu só tava esperando ele não dar a falta. Falta para o São Paulo e pintou cartão. A falta é perigosíssima, é pro tricolor. Eles já foram 2 ou 3 faltas, né? Ele marcou a segunda. Ele podia escolher qual das faltas marcaria e marcou a do Emiliano Martínez. E deu cartão amarelo para ele. Primeiro do jogo para jogadores. Emiliano Martínez, 32 do Palmeiras, está amarelado. Cartão amarelo para o uruguaio Martínez. É falta para o São Paulo. Ô Tigrão, você vê alguma possibilidade do Flávio vir com alguma história de compensação? Se cair na área eu vou marcar um pênalti pro São Paulo, vou sair bem com as 2 torcidas. Ou você acha que ele pegou o arco tricolor, hein, Tigrão? Olha, Roger, eu, em termos de arbitragem brasileira, espero tudo. Olha lá, nós estamos vendo no outro ângulo o Arboleda tirando a perna. Ângulo reverso não deixa qualquer dúvida, hein? Não tem dúvida nenhuma, não houve nem o contato. Foi vergonhoso. Olha, em se tratando de arbitragem brasileira, eu espero tudo. Ele se viu e reviu lá, e certamente isso aconteceu durante o intervalo. Ele falou, nossa, evacuei e espalhei sentando em cima. Né? Então, vamos ver agora como é que ele vai fazer, né? Mas o jogo tá, enfim, comprometido. O Palmeiras não tem nada com isso, volto a dizer. O Palmeiras, inclusive, jogou mais bola que o São Paulo no primeiro tempo. Agora o penal não existiu e ponto final. Agora, se ele fizer a lei da compensação, é pior ainda. Pior ainda, porque daí ele erra pela segunda vez. Falta para o São Paulo, Oscar vai tomando distância. O Lucas demorou para ser atendido, hein? Vamos ver a situação do Lucas agora no decorrer do segundo tempo. Posicionados Luciano e Oscar. O 10 e o 8 do São Paulo lá. Gol da esquerda, 5 da barreira, 1 que se deita atrás. Quem se deitou todo ali, se esticou, foi o Facundo Torres, o 17 da equipe do Palmeiras. Atenção, falta perigosa para a equipe do São Paulo. Tá mais pro Oscar nessa. Luciano também posicionado, autoriza o árbitro da partida. Oscar para a bola, bateu sobre o gol pela linha de fundo. Diz aí, Catarino. Cobrança perigosa do Oscar, hein? Buscando o ângulo direito do goleiro Everton. Tirou um pouquinho demais, né? Sumiu um pouco além do que ele queria, foi pra fora, tiro de meta. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. O Adriano pergunta aqui no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas se o último homem não é expulsão. Eu não tenho aqui a lembrança pelo lance se era de fato o último homem do Palmeiras, hein? Não tem mais o negócio de último homem. O que tem direção ao gol, né? O que tem é se em direção ao gol. Eu, como a falta ia ser batida, eu não quis, obviamente, atrapalhar aí a sua narração. Mas é uma pergunta muito bem colocada pelo nosso ouvinte e telespectador. Muito bem colocado, e eu ia abordar isso, mas aí
e atrapalhar a batida da falta na tua narração. O Lucas arranca verticalmente no sentido do gol. E se ele não é derrubado, como ele é mais veloz do que a zaga palmeirense, ele ia sair cara a cara com o goleiro do Palmeiras. E aí ele foi tocado por trás. Então, se isso não é lance claro de perigo iminente de gol, eu não sei o que é perigo iminente para um jogador que invadir a grande área e sair cara a cara com o goleiro. Estevão pega a bola pela ponta direita, lá vem Palmeiras, bateu em cima do zagueiro, em cima do Alan Franco. O Palmeiras insiste e vem pelo setor direito do campo. O próprio Estevão derruba o jogador do São Paulo. E recebe cartão, né? O Estevão acabou pegando um carrinho mais forte ali, cometeu a falta, amarelo pro camisa 41 do Palmeiras. Derrubou o argentino Enzo Dias, então. O Adriano aqui comentou, o Tigrão tá com ele, era um lance eminente de gol, não há mais a regra do último homem, mas sim se há o perigo de fazer o gol, e ele foi derrubado. E aí de novo eu pergunto, será que Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral está mesmo na cabine do VAR? Porque no lance do pênalti, ele sequer foi citado por nenhuma emissora, e, aliás, diga-se de passagem, a emissora oficial nem replay mostrou depois do pênalti, e tentando até agora achar um ângulo que comprove o pênalti de forma estranha, né? Eu não consigo entender, né? Isso. Por isso que eu não tô nela. Essa é oficial. É Band, né? Band é Band, o resto é resto. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Miga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 9,5, já vou pro giro dos 10. Arboleda corta de cabeça, abre essa bola pela direita, ela vem o São Paulo, toca na bola lá pelo setor direito. O Cedric tentou ajeitar o time do São Paulo, mas recupera o time do Palmeiras, ele deu de presente. Lá vem Vitor Roque, o homem chegou, ele já tocou a bola, atenção, é pra trás, é pra bater. Estevão tira a zaga do São Paulo, corta ali, o São Paulo tenta descer agora, pega a bola no meio de campo, Luciano vira a bola soltando para Oscar conduz a bola do jogo com extrema maestria, vai tocar pela esquerda, vai passar no comando, ele prefere sozinho, atenção, rolou essa bola para Luciano, ele finta o seu marcador, o primeiro, vai para cima, a bola sobrou com Oscar vai para cima e foi desarmado, ele parou o jogo, marcou uma falta. É uma marcação diferente que ele faz nesse momento, mas dá a falta pro São Paulo no primeiro lance, Vladimir. Isso, é isso que ele tá notando. É que o Luciano parou na jogada, né? Reclamando de falta, mas a bola seguiu com o São Paulo. Depois, quando a bola foi recuperada pelo Palmeiras, aí sim o árbitro confirmou a falta. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Porque com Pisocol colou, ficou. Obrigado pelo carinho da sua audiência no rádio. FM 85,7, comandando as emoções da semifinal do Paulistão Sicredi em toda a região metropolitana de Campinas. Obrigado, você no carro, você em casa. Você que está voltando da escola, você que está acompanhando a Bandeirantes, obrigado pelo carinho. 2 da barreira, é falta para a equipe do São Paulo. Oscar dessa vez não bate direto, é jogada ensaiada, levantou pela direita, lá vem o São Paulo. Bola levantada, bate no costado do jogador do Palmeiras, sai arremesso lateral. Bateu no Richard Rios, lateral para a equipe do São Paulo bater, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Com Pedro Piscinato, Lucas Pessoa, Gil Kleber, timaço técnico da Bandeirantes, eu confirmo 11, segundo tempo. Allianz Parque, Choque Rei, Paulistão Sicredi, semifinal, 1 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo, Edu. Semifinal do Paranaense ficou assim, sábado em Ponta Grossa tem Operário e Londrina, domingo em Maringá e Atlético, jogos da volta semana que vem. Oscar dá a bola à frente, devolve Luciano e forte demais, ela sobra com Alan Franco, Alan toca essa bola para Enzo Dias, se atrapalha Alan, obrigado a voltar atrás para corrigir o lance, o Palmeiras vem apertando até roubar, São Paulo de novo dá a bola de presente para a equipe do Palmeiras, vem pela direita, Estevão, ele vai tocar a bola forte para Marcos Rocha, mas já estava parado o jogo, marcado o primeiro impedimento da partida, Vladimir. Isso, quando a bola foi passada ali para o Estevão, ele estava impedido, o assistente número 1, o senhor Daniel Paulo Zioli marcou. Ambos são Daniel Paulo Zioli, o 2 que corre por lá é Daniel Luiz Marques. 12 minutos, etapa final de jogo, você acompanhando o futebol na Bandeirantes, em nome de Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Jogador do São Paulo no solo, pede a falta, o árbitro da partida, ele dá a falta
pede o cartão, o time do São Paulo, ele não dá, falta para a equipe do São Paulo, bater do grande círculo, o Caleri jogando lá no meio de campo, veio buscar a bola. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Arboleda domina o equatoriano, toca essa bola de lado, Cedric vai pro solo, falta, o Palmeiras vai usando o expediente de faltas para parar o jogo, é mais uma pro São Paulo no campo de ataque, Vladimir. Vanderlan agora, Rafael Veiga, na verdade, quem cometeu a falta para cima do Cedric, de falta em falta, o Palmeiras vai picotando o jogo, tá vencendo 1-0. E vai se classificando, né, para a grande decisão aí do Campeonato Paulista, por enquanto, para jogar contra a equipe do Corinthians. E já tem o Corinthians esperando, ganhou ontem no Santos 2-1, você estava na transmissão com o nosso Leandro Borges. Estava sim, jogo não tão bom, mas valeu pela classificação do Corinthians para o torcedor corintiano. São Paulo vem, bola na grande área de novo, subiu Caleri, fora do gol! Levantamento pela ponta esquerda, o São Paulo chegou com o Alisson, ele botou veneno na bola, levantamento, buscando o Caleri, e ele toca de cabeça, ela passa à direita do gol, pela linha de fundo, Vladimir. O Caleri está em todas as posições ali dentro da área para tentar o cabeceio, conseguiu mais uma vez, e mais uma vez foi para fora. O São Paulo fazendo no segundo tempo as melhores chances de ataque, são 4 finalizações contra 2, uma defesa a 1, e o São Paulo com 70% de posse de bola. Amarelo. Um cartão amarelo para a defensiva do São Paulo que parou na porrada o ataque do Palmeiras. Amarelo aí, hein, Vladimir Catarino, deu para conferir? Alan Franco segurou o Estevão, né? O Estevão ia fugindo ali, o Alan Franco cometeu a falta e recebeu o cartão amarelo. E o jogo, Tigrão, quase 15 do segundo tempo, 1-0 Palmeiras. Agora mudou um pouquinho o panorama, o Palmeiras claramente puxa um pouco as linhas para trás, já valoriza a posse de bola, já demora para repor, tem o placar a seu favor. Volto a dizer, o Palmeiras não tem nada a ver com o erro de arbitragem, absolutamente nada, né? O Veiga foi lá, falou que deu o pênalti, vou soltar a mamona, e mandou lá com muita força. Olha o Lucas. São Paulo vem pelo meio, atenção, tenta descarregar pela direita, passe errado no campo de ataque do São Paulo. E aí faz a falta, o jogador São Paulino, é falta do campo defensivo para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras puxou um pouquinho para trás e o São Paulo não tem outra alternativa, né? O gol mudou o panorama do jogo. O São Paulo vai para cima, tem que ir para cima. Ele corre contra o tempo. Ele tem que pelo menos tentar empatar para levar para os pênaltis. E aí, enquanto o Palmeiras baixa ligeiramente, o São Paulo sobe acentuadamente as linhas. E aí, o Palmeiras, que tomava mais a iniciativa, que propunha mais, que agredia mais no primeiro tempo, agora espera e tem um expediente de contra-ataque perigosíssimo. Perigosíssimo, porque quando ela cai para o Estevão, com 2, é muito pouco 2 para ele. Primeiro, só na matada ele já tira. E aí parte para cima, ele é liso. Viu o Alan Franco agora? Veio para cobrir, que o lateral já tinha ficado, né? Já tinha ido, o argentino Enzo, já tinha ido. E aí o Alan Franco veio para cobrir e tomou a finta assim, mas sem apelação. Ele não conseguiu sequer tocar na bola. E aí teve que segurar o menino genial do Palmeiras. Então esse expediente do Palmeiras um pouco mais atrás, um pouco mais acuado, mas quando tem a bola, sai em velocidade e enfia essa bola, ora pro Estevão, ora pro Vitor Roque, ora pro Facundo Torres, todos rápidos. Esse expediente pode matar o jogo a qualquer momento. Falta em cima do Lucas. Falta para a equipe do São Paulo. E mexeu o São Paulo Futebol Clube, hein, Não mexeu não. Ferreirinha voltou pro banco. Colocou novamente o colete. Ele estava pronto para entrar ali no lugar do Cedric, mas o Zubeldia pediu para esperar um pouquinho. Não, até o quarto árbitro levantou a placa. O João Vitor Gobi desmancha a alteração, o Luiz Zubeldia. Vamos entender o que quer então o Zubeldia. Mantém o Cedric Soares e o Ferreirinha não entrou ainda. Falta para o São Paulo, Oscar levanta a bola, buscando o Arboleta, a zaga tirou, voltou no rebote, o chute pro gol, Alan Franco em cima da zaga do Palmeiras. Olha o São Paulo quase buscando empate no Allianz Parque, Catarino. No bate e rebate, né? Alan Franco pegou com força, a bola resvalou, bateu ali na zaga palmeirense, impedindo a oposição
oportunidade do gol de empate. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Palmeiras tentava na diagonal da esquerda para a direita, uma bola para o Estevam, correu demais, foi até a linha de fundo, tiro de meta para Rafael bater. Agora me parece que vai processar a tal alteração. Agora vai. Ficou caído o jogador do São Paulo, me parece o Ferrarese. É ele mesmo. Na origem da jogada, né? Reclamando ali de falta. E agora sim, saiu o Cedric para a entrada do Ferreira. Ferreirinha 11, um atacante no lugar de um lateral. Vai para cima o São Paulo. Roger. Sai o português. Talvez pelas estatísticas o que mais errou passes na equipe do São Paulo. Entra a Ferreirinha, o São Paulo agora com 3 atacantes, Tigrão, pra cima do Palmeiras no segundo tempo. Ele vai puxar um dos zagueiros para fazer o lado esquerdo. Vamos ver qual deles, né? Acho que o Arboleda não é, nós já vamos observar aqui. Então ele abre mão, nesse momento, dos 3 zagueiros, sem tirar um zagueiro, mas sim puxando um deles para fazer a beirada. 20 graus a temperatura em São Paulo, tá 1-0 para o Palmeiras, lá vem o Lucas de novo, ele tenta passar no meio de 3 palmeirenses, não consegue, só que dessa vez foi na bola, o árbitro deixou o jogo seguir, lá vem o tricolor paulista, vem pelo setor esquerdo, Enzo, ele rola essa bola pelo meio de campo, perde a bola, Luciano. Retoma a posse da bola a equipe do Palmeiras, que agora tem a opção do contragolpe, vem com Veiga, lançou no campo de ataque, Estevão vai pro domínio contra 2 contrários, a zaga do São Paulo chega se jogando, mas deu certo, o Alan Franco fica com ela e pior pro jogador do Palmeiras, vamos ver se ele vai dar falta, hein? Eu acho que ele vai dar falta para a equipe do Palmeiras, e deu. Ele deu e aplicou o cartão para o jogador do São Paulo, que lá na origem da jogada chegou mais forte, né? Ainda não consegui identificar quem foi, mas teve um cartão para o jogador do São Paulo ainda no começo da jogada. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugrão, eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Foi o Ferrarese, viu, Roger? Quem recebeu o cartão amarelo, Ferrarese 32 do São Paulo. Cartão amarelo para Ferrarese, o venezuelano. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. No eletrônico Bandeirantes eu confirmo 20 segundo tempo. Semifinal do Paulistão Sicredi, jogo polêmico no primeiro tempo, num pênalti polêmico. Palmeiras 1, São Paulo 0, Edu. Olha, Bruno Henrique está fora da final do Carioca. Bruno Henrique do Flamengo teve lesão muscular na posterior da coxa direita. Na quarta tem Flamengo e Fluminense. Final de semana o jogo da volta não vai dar para o muito bom Bruno Henrique. Futebol na bam, bam, bam. Lucas perde a bola na ponta direita para a equipe do São Paulo, para a equipe do Palmeiras, que agora vem para o campo de ataque. Bola tocada pelo Richard Rios, ele abre a bola soltando para Murilo, faz reversão de jogo soltando aqui para Marcos Rocha, domina, desce no peito o capitão da equipe do Palmeiras. 20 minutos, quase 21, ele já solta essa bola, abre para Estevão, já passa a linha demarcatória e vem para o campo de ataque, passadas largas, ele vai tentar o drible, ele é habilidoso, o Alan Franco vem para cima dele, dá um primeiro combate junto com o lateral Enzo Dias, retoma a posse do time do São Paulo com Oscar dessa bola com o Enzo, usa a perna esquerda, limpa o perigo dali, levantando para o câmbio de ataque, estava marcado. E bem marcado, camisa 9, Caleri, pediu uma falta do Murilo que não foi, Murilo foi na bola, Palmeiras já está no campo de ataque, Vitor Roque rolando a boca do gol, vai pintar o segundo, bateu, Facundo defendeu, Rafael, que defesaça, salva o São Paulo de tomar o segundo gol, Vladimir. Aquela defesa onde o goleiro cresce na frente do adversário, né? Na conclusão do Facundo, fez a defesa o Rafael, o São Paulo vem no ataque. Enzo Dias recebeu de Lucas, vai devolver pra ele, Lucas vai pra cima. Eu não entendi o que o Lucas fez. Fez uma jogada tão importante aqui, quando devolveu, deu um passe lá pro Gasparzinho, pra ninguém. O Palmeiras tenta sair, o São Paulo é derrubado com o seu jogador Enzo Dias, é falta, mas ele deu a falta para a equipe do Palmeiras, chamou, falou. Clarissimamente o Ferrarese agora ocupa a posição que era do Cedric. Ferrarese curtindo uma de lateral direito, meio desengonçado, mas como terceiro zagueiro ele já fechava mais na direita, com o Arboleda no meio e o Alan Franco do lado esquerdo. E aí os dois laterais fechando um pentágono no meio campo, né? Fechando os 5 no meio, com os 3 zagueiros. Liberdade para os laterais. Agora o Ferrarese, que foi quem tomou o cartão amarelo naquele lance já informado pelo Catarino,
ele é o lateral direito. Dificuldade grande para fazer a ultrapassagem, mas com isso o São Paulo ganha o Ferreirinha aqui pelo lado esquerdo. Ferreirinha então agora do lado esquerdo, o Caleri centralizado e o Lucas Moura do lado direito. E chegando às vezes com o quarto atacante, que tenta encarnar a função de quarto atacante em alguns momentos, mas está extremamente apagado no jogo, que é o Luciano. Pode até definir aí, virar o jogo com 2 gols dele, mas até agora não jogou absolutamente nada e merece inclusive a substituição. Vem Veiga, vem Palmeiras, o Palmeiras busca o segundo gol, tocou para uma linda jogada do Estevam, devolveu a Veiga, o autor do gol, usou a perna da canhota, levantou Vitor Roque, junto com ele o Rafael para encaixar. O Palmeiras, quando espeta, é um perigo total, hein, Catarino? E agora pinta cartão amarelo ali pro Micael, zagueiro do Palmeiras, cortando o contra-ataque. Na jogada anterior, cruzamento na área. O Rafael saiu esperto para fazer a defesa. Palmeiras, que vem de uma série fulminante no Paulistão, venceu os últimos 10 mata-matas no estadual. 3 de 22, os 3 de 23, os 3 de 24, as quartas contra o São Bernardo em 25 e agora as semifinais contra o São Paulo, tá vencendo a semi contra o Tricolor 1-0 e tá passando para pegar o Corinthians. Por enquanto vem aí um derby paulistano na final do Campeonato Paulista. Domina Lucas pelo time do São Paulo, descarrega a bola soltando para Alisson. Alisson triangula a jogada tocando para Arboleda. Arboleda vem, pega a bola, já levanta para o campo de ataque, não quis nem saber, fechou o olho e para onde estava virado o narizão, ele levantou a bola lá no campo de ataque, chega rasgando o Micael, colocando para fora. Lateral para o São Paulo que tem pressa com o Enzo Dias até o Lucas com o Enzo, atenção, eu concordo com o Tigrão, tá devendo o futebol, tá faltando o futebol dele, do Luciano, que foi a aposta do Zubeldia hoje, sacrificou um volante, botou o Luciano e por enquanto ainda não apareceu, e vem São Paulo pela direita, Ferrarese, homem surpresa, chegou direita, levantou, forte demais, se sair essa bola vai ser escanteio, o Palmeiras tenta brigar, mas aí chegou o time do São Paulo. Quando ela já tinha saído, o último toque do Luciano era só deixar ela sair, eu não entendi nada. É tiro de meta para bater o Everton. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Aliás, o nosso amigo do corte é um amigão meu, hein? A gente tá lá no lance de ataque, ele mostra o Zubeldia. Aí quando a gente quer ver um lance de profundidade, ele vai, corta, mostra ali alguém na arquibancada. É um show à parte pra você. Precisa aprender com a nossa equipe aqui da Bandeirantes, né? É verdade. Eu confirmo 25, etapa final de jogo. Semifinal do Paulistão Sicredi em São Paulo, no Allianz, 1 Palmeiras, 0 São Paulo, Edu. Olha, o Fortaleza faz proposta para Daverson, que está no Atlético Mineiro. Daverson só jogou 11 partidas no Galo e o Fortaleza está de olho em Daverson. Rádio Bandeirantes. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra com Pisocol. Colou, ficou. Arboleda brinca lá atrás, resolve tocar para o gol e foi assim que apareceu o primeiro gol do Palmeiras depois daquele pênalti. Sai pro jogo, abre com Alan Franco, toma o rapa do Richard Rios. E é falta para o São Paulo bater no campo defensivo. A internet premiada com ultra velocidade para você, é claro, é claro. É Desktop, a internet oficial do Guarani da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br. Muda. De baseada o São Paulo, argentino cabeludo vai mudar um time inteiro, Vladimir. Eu fico louco. A minha borracha vai pro saco assim, hein, Vladimir? Sai o Luciano, entra André Silva. André Silva entrando com a 17 no lugar do Luciano. E o rapaz do corte tirou a imagem ali do quarto árbitro para mostrar as outras. Sabino tá por ali, Igor Vinícius também. A gente já vê quem sai. O Igor Vinícius entra no lugar do 36. 36? Ou 32, né? Acho que é o Ferrarese quem saiu ali para a entrada do Igor Vinícius. Eu já confirmo para você, viu, Roger? Até o quarto árbitro tá perdido ali no lance. Não é só a TV, não. Não é só a arbitragem, não. A gente também se perde, porque realmente
É o Alan Franco. O Alan Franco saiu também com a 28, até por ter cartão amarelo. O Alan Franco saiu para a entrada do Sabino, 35 Sabino no lugar do Alan Franco. Eu só confirmo a terceira e última alteração para você já. Muito bem, só confirmar a numeração do André Silva para mim, por 17, favor. 17, André Silva entrou no lugar do Luciano, 35 Sabino entrou no lugar do Alan Franco e o Igor Vinícius com a 2 entrou no lugar do Ferrarese. Sai Ferrarese, entra Igor Vinícius, sai Alan Franco, entra Sabino e sai também o Luciano e entra o André Silva. E aí, que monte de mexida foi essa, Tigrão? O que você acha aí do time do São Paulo agora com as mexidas do Zubeldia? Ele que começou com 3 zagueiros, já tirou 2, né? Já mandou embora o Ferrarese, que estava sendo lateral. Acho que essa é boa. Ele vem com o Igor Vinícius, que é um especialista ali pela direita para fazer o desafogo. E o Sabino só pode ser em função aí do Alan Franco estar amarelado ou pode ter sentido alguma coisa, que é muito bom jogador. Então a zaga agora é Sabino, Arboleda, Igor Vinícius pela direita e o Enzo pela esquerda. Essa é a nova configuração da zaga do São Paulo. Além daquela que você se lembra, há 6 minutos atrás, quando eu disse, o Luciano não viu a bola. O Luciano é figura decorativa. Ele já merece a substituição. Já foi. O André Silva, que é um cara de ataque, é um atacante de velocidade, que faz tanto mais centralizado, como também faz beirada, em tese vai meter pressão para cima do Palmeiras. Então, nesse momento, o São Paulo, eu estou me alongando um pouquinho porque o jogo está parado, para que o Vitor Roque, que vai sair de maca, possa ser atendido. Então o São Paulo agora tem Lucas Moura, atacante, Caleri, atacante, André Silva, atacante, e Ferreirinha, atacante. Vai deixar com o Alisson e o Oscar a gestão da bola para tentar fazer ela chegar com qualidade. Tem mais flecha do que arco, e tendo mais flecha do que arco, obviamente que às vezes não resolve. O fato de ter um maior número de atacantes não quer dizer que o time vai produzir mais ofensivamente. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não. Mas já é uma espécie aí de desespero, já com 30 minutos do segundo tempo do Zubeldia, enchendo o time de atacantes e tentando meter pressão no Palmeiras e abrindo o meio-campo. Lógico que o Palmeiras num contra-ataque aí pode matar, mas o São Paulo vai pro tudo ou nada. E domina o time do São Paulo, vem com o Lucas, abriu, rolando para Oscar, podia bater pro gol, ele abriu pela ponta esquerda, Ferreirinha, atenção de perna direita, bateu, passa a esquerda, mudou o time do Palmeiras também. 2 vezes, saiu o Vitor Roque, entrou Flaco Lopes, 42 no lugar do Vitor Roque, saiu Facundo Torres, entrou 7, Felipe Anderson no lugar do Facundo Torres e Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre domingo atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, etapa final de jogo. Semifinal do Paulistão Sicredi. O Palmeiras, o clube que mais vezes alcançou as semifinais da história do Paulistão, está passando para a final. Está ganhando no São Paulo por 1-0 do Pinheiro. Olha, sábado, quartas de final da Série A2. Em todos os jogos do sábado, 15 horas Santo André e Primavera, 17 horas São José e Taubaté, às 18 horas em Piracicaba, 15 Capivariano, às 19 na Taquara, Ferroviária e Ituano, e quarta-feira, dia 19, os jogos da volta. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agora tentou o São Paulo pela esquerda com Enzo Dias, rolou na área, fura. No momento da finalização, o 9, Jonathan Caleri, que é o capitão da equipe do São Paulo. Uma bola rolada forte, ele tentou chegar de carrinho, mas não chegou. Tá dando o Palmeiras na final contra o Corinthians. Tá se classificando a equipe do Verde, vencendo o São Paulo por 1-0. Num pênalti absolutamente contestável, um pênalti que pelo ângulo reverso, agora que a TV resolve mostrar depois de um tempão, dá pra ver que não foi absolutamente nada. Nós
não distorcemos. Aqui a gente fala o que a gente vê. E a justiça era, pelo menos, que ele fosse ao VAR para que o Rodrigo Guariz do Amaral pudesse dar a sua opinião. Ele sequer foi ao VAR. O jogo tá comendo solto, o pau tá ferrando no gramado. O Estevam tá caído, né? Caiu feio ali o Estevam. Só que ele caiu fora do campo, né? Claro que ele rolou ali pra dentro do campo pra ganhar um tempinho e os jogadores do São Paulo estão reclamando disso. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade. Preço justo para você, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Segue caído, o jogo tá parado. Agora tá se levantando, tá levando a mão ali, a virilha aparentemente. Não, o problema é na mão. É na mão, é que ele fecha as duas mãos. Ele tomou um empurrão quando ele tava no alto. Ele foi subir, não foi cama de gato não. Foi empurrão mesmo. E ele cai apoiando o punho esquerdo no chão. Sentiu, mas vai voltar. Felizmente vai voltar. Eu digo felizmente porque sempre não é uma preocupação o tipo de queda que ele teve. Podia ter fraturado a mão ali, o punho. Mas vai voltar. Já está em campo o Estevam. Patrícia manda mensagem pra gente no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Palmeiras já teve o apito amigo contra o Mirassol. Agora de novo... Patrícia do Parque Industrial Ponte Pretana. Não precisa disso, ela está dizendo. Realmente fica manchada a semifinal do Campeonato Paulista. Mas o Palmeiras não quer nem saber. O Palmeiras teve o pênalti ao seu favor, foi lá e converteu, né? Se o Veiga não tivesse a capacidade, ele ia lá, podia perder, o goleiro pegar, mas dificilmente um goleiro no mundo pegaria a cobrança de pênalti que o Veiga, com muita maestria, fez para confirmar mais um gol seu de pênalti, o maior batedor de pênalti do Brasil na atualidade. Mais uma vez pegaram o Lucas, o mais caçado em campo. Oscar vai ajudando ele a se levantar. Tem falta o São Paulo pertinho da cabeça do grande círculo, Catarino. E manda todo mundo lá pro ataque, né? Palmeiras agora mais na defensiva e o São Paulo todo ele na pressão. 34 minutos, 10 para encerrar o tempo regulamentar no estádio Allianz Parque. Ferreirinha sai da marcação, vem para o jogo. Linda finta, foi desarmado pelo zagueiro palmeirense que chegou cortando, tirando ali o Mikael. Agora contra-golpe para a equipe do verde. Richard Rios fica com a bola. Um drible desconcertante no Oscar, já tocou pela esquerda. A bola com o Vanderlan, descarregou pelo meio. Lá vem Palmeiras, lá vem o time comandado pelo Portuga. Bola com Flaco Lopes, encontra o zagueiro Arboleda que para na porrada ao 42 do verde. É falta para o Palmeiras e teve cartão para Arboleda aí. Tá amarelado, a falta foi para cima do Flaco Lopes, né? Ele parou, é o Sabino, na verdade. Sabino quem parou ali pro Flaco Lopes não avançar. Cartão amarelo pro camisa 35. Cartão para o Sabino que acabou de entrar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Miga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Falta para o Palmeiras, leva perigo. 4 da barreira e se bobear o Rafael chama mais um. Tá no seu primeiro poste. Tá posicionando melhor a barreira, enquanto isso o Palmeiras vai mexer de novo. Isso, tá. Olha o Gomes aí, ó. Gustavo Gomes e Aníbal Moreno. Aníbal Moreno vai entrar no lugar do Richard Rios. Tem a 5 o Aníbal Moreno. Sai o Richard Rios, um volante por outro. E o Gustavo Gomes está entrando com a 15 no lugar do Emiliano Martínez. Então os dois volantes estão saindo. Sai Emiliano Martínez, entra Gustavo Gomes. Sai Richard Rios e entra o Aníbal Moreno. Ele vai pro esquema com 3 zagueiros. Pra reta final segurar o São Paulo, hein, Tigrão? Vai. É tudo ao contrário, né? Enquanto o São Paulo tira zagueiro e mete atacante, o Palmeiras tira jogadores mais de aproximação com a frente e puxa o time para trás. Veja, um volante descansado muito bom, Aníbal Moreno, muito bom jogador, em lugar do Rios que arriou. E o outro, o Martínez, sai e vem um zagueiro. E vem o Gomes, o paraguaio. Então o Palmeiras já claramente tentando garantir, mas tem uma falta espetacular agora com um cara que eu sou fã, que é o Rafael Veiga. Se passar do jeito que ele quer por cima da barreira, é caixa. Bero na esquerda para a bola, bateu, tirou da barreira, no canto direito, pegou o goleiro Rafael.
Defende mais uma o goleiro Rafael, um dos grandes nomes do São Paulo no jogo, hein, Catarino? Não foi alta, né? Foi buscando o canto ali o Rafael Veiga com força, mas bem colocado, o Rafael fez a defesa. O Palmeiras, hein? 25 vezes chegou à semifinal, seguido pelo São Paulo com 23, Corinthians 22 e Santos 21. Na fase de grupos, esses dois times empataram em 0-0 num jogo fraco. Hoje estão fazendo um jogo mais movimentado, pelo menos com mais alternativas, mais chutes, mais finalizações. E agora o Lucas tá saindo na equipe do São Paulo. Alteração no São Paulo, Lucas bastante cansado, tá deixando o gramado. No lugar dele está entrando exatamente o Eric, 33. Eric com a 33 entrando no lugar do Lucas Moura no tricolor. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, é mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Deixa eu dar uma passadinha nas estatísticas, o povo gosta dos números. A Bandeirantes Ultimaço do Batista informa para você: 66% de posse para o São Paulo no segundo tempo. Uma grande chance teve o Palmeiras, são 4 finalizações para cada lado, 3 defesas do Rafael, 1 defesa do Everton. Deu 92 passes, o Palmeiras deu 171 passes até agora o time do São Paulo. Mais domínio territorial, mas quem mais ofendeu foi o time do Palmeiras. E no placar é 1-0, gol de pênalti. Marcado pelo Veiga aos 46 do primeiro tempo. Tá na frente o Palmeiras, tá passando pra final contra o Corinthians. Festa no estádio Allianz Parque. O São Paulo cheio de atacantes, com dificuldade agora para ir para o câmbio de ataque. Bola aqui atrás com o volante. O Alisson é derrubado à frente pelo 23. Veiga, falta para o São Paulo bater no campo defensivo. 38 e 56, quase 39. Já daqui a pouco nós teremos o apito final em rede. Daqui a pouco o pessoal de São Paulo repercutindo nos vestiários, as entrevistas, tudo isso para você. Fique ligado aqui no Futebol da Bandeirantes. E amanhã você vai ter, como sempre, todos os dias tem, às 5 da tarde, Esporte em Debate, com o amigo Batista, das 5 às 7h30 da noite, um show dos nossos comentaristas, Gleger, Tigrão, CH, o comando do Batistão, as informações dos times de Campinas com Vladimir Catarino, e as informações que você tem da ficha técnica e do Em Dia com a Bola, com o Edu, também com o nosso... Tá registrado Leandro Boles. São Paulo vem tentativa à frente, bola com o André Silva, que não pegou na bola ainda. Zaga do Palmeiras tirou, volta o São Paulo. Sabino toca pelo setor esquerdo, Ferreirinha finta ao seu contrário, rola essa bola para Enzo, vai para cima, perde a bola. Perde para o time do Palmeiras que vem com o Estevão. E sai jogando errado o São Paulo. Se aproveita e dá a bola de presente para a equipe do Palmeiras, que agora promete não desperdiçar. Lançada a bola à frente lá pelo setor esquerdo, vai para a grande área, tenta a finta, tem Arboleda para tirar. Bola volta com Veiga, rolou para Estevão para matar o jogo, bateu para fora do gol, desvia em Sabino, escanteio pro Palmeiras, Vladimir. Poderia ser mortal esse contra-ataque, né, da equipe do Palmeiras. O último a tocar na bola na conclusão foi o Estevão, desvio no meio do caminho, escanteio. Palmeiras segue no ataque, daqui a pouco o Mike vai entrar no Verdão. Que jogo maluco, cara. O Palmeiras dá a bola pro São Paulo, o São Paulo não aproveita. Aí o Palmeiras sai pro jogo, perde a bola. O São Paulo falou, não, tá bom, Palmeiras, eu sou gentil, tá presente de novo. Aí o Palmeiras chega fulminantemente para o campo de ataque e quase faz o segundo para matar o jogo. Tem escanteio o Verdão. Será que ele vai confirmar a alteração agora, hein? Vai autorizar pediu agora a alteração, pediu para esperar. Escanteio pro Palmeiras. Veiga para cobrança, será que é o segundo para matar o jogo? Veiga levantou, toque de cabeça, acontece a defesa do goleiro. Quase o Murilo mata o jogo, hein, Vladimir? É, Murilo que sobe muito bem ali de cabeça nas jogadas de bola parada, mas bem colocado, o Rafael defendeu. 41, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 41, segundo tempo. Allianz Parque. O Palmeiras está indo para a final do Paulistão, senhoras e senhores. Palmeiras 1, São Paulo nada, Edu. Olha, quarta-feira, Neoquímica, o jogo da volta, terceira fase, Libertadores, Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Lá foi 3-0 para o Barcelona. Corinthians tem que reverter, situação difícil. E uma coisa é certa, o lateral esquerdo, Fabrício Angileri, que jogou contra o Santos, ele não foi inscrito a Libertadores. Então, Matheus Bidu deve ser o lateral esquerdo contra o Barcelona. Bandeirantes.
Cartão pro técnico do Palmeiras, hein? Isso, Abel Ferreira. Abel Ferreira, por reclamação, tomou cartão e saiu o Estevão. Saiu o Estevão para a entrada do Mike. 12, Mike no lugar do Estevão. A última mudança no Palmeiras. E aí, como é que foi o Estevão? Camisa 41, hein, Tigrão? Foi bem, na sua opinião? Foi bem de novo. Joga mais do que jogou hoje, muito marcado. Mas foi bem de novo, né? Ele é muito diferenciado, ele é muito, mas muito acima da média. Ele desequilibra. Foi bem de novo. E agora o Abel, últimos minutos, vai ter acréscimo aí. Ele fecha tudo, né? Agora ele faz uma dobra ali no setor direito, Mike e o Marcos Rocha, e vamos em frente. Já está com 3 zagueiros, agora 2 laterais, 2 volantes enxutos, marcando, ele fecha. Ele tranca completamente a sua entrada de grande área e opta exclusivamente pelo contra-ataque, como agora. Olha o Gomes, partiu puxando o contra-ataque para a equipe do Palmeiras, tocou para Mike. Tirou a zaga do São Paulo, volta o chute no meio da rua, ela vai direto para fora, tiro de meta para a equipe do São Paulo. Só que tem um detalhe, o Palmeiras já desenhou no contra-ataque por 3 oportunidades claríssimas o segundo gol. E aí falta objetividade e aí falta adotar a melhor opção, ter a melhor estratégia. São Paulo no contra-ataque de joelhos pedindo para tomar o segundo gol e arriscando tudo, mandando todo mundo para frente. Isso às vezes costuma custar caro para quem cria e perde, como foi o caso do Palmeiras de novo agora nesse último lance. São 38.865 torcedores, 38.865 público no Choque Rei do Allianz Parque, 5.263.294 reais e 60 centavos o público para o Choque Rei, que por enquanto vai sendo vencido pelo time do Palmeiras. Palmeiras com o terceiro melhor público do campeonato, com uma média de 26.215 por jogo em 6 jogos até então, sobe a sua média e a ver se o Palmeiras passa o São Paulo para assumir a segunda posição do ranking de torcidas do Campeonato Paulista. Canta e vibra o torcedor do Palmeiras, está vencendo o Choque Rei por 1-0. Palmeiras está indo para a final contra o Corinthians. O único clube classificado para semifinais pela 12ª vez consecutiva. Melhor ataque da competição, agora com 25 gols. A melhor defesa entre os que avançaram para os mata-mata. Só 10 gols sofridos. Além de ser o único invicto nos clássicos. Vitória sobre o Santos. Empate contra o Corinthians e contra o São Paulo. Agora vitória em cima do São Paulo. O Palmeiras com todos os predicados para chegar como um grande finalista. E me arrisco a dizer, favorito contra o Corinthians. Hoje a gente vê o São Paulo esforçado, aquela coisa toda, mas é só jogar um pouquinho, bola no chão, que o Palmeiras mostra que sobra ainda tecnicamente. Vem do banco Gomes, vem do banco Flaco, vem Aníbal Moreno, é realmente Felipe Anderson, é um time... É uma constelação que tem o Abel, esse português reclamão, mas de muita capacidade. Tá levando o Palmeiras para mais uma final. Mais 8. 45! Eu nem sei fazer conta. Quanto? 53. Obrigado. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Para a festa de Lucas Pessoa, tá passando o Palmeiras em sua casa, aumentando tabus impressionantes, inclusive um importantíssimo, né? O Palmeiras historicamente empata com o São Paulo no retrospecto. 360 jogos agora, 119 vitórias, sim, o Palmeiras vai a 120 contra 120 vitórias do São Paulo e 120 empates. É mole, eu sei que é mais, hein, seu Tigrão? 120 tudo. Muito equilibrado o Choque Rei na sua história. Isso mostra o tamanho do clássico e o tamanho do equilíbrio, né? E o Palmeiras fazendo prevalecer aí os aspectos campo e torcida. Acho que jogou mais do que o São Paulo, criou mais oportunidades, chutou mais a gol, foi mais propositivo, mas também foi beneficiado por um penal inexistente. E a gente tem que dizer a todo momento,
Palmeiras não tem nada com isso. Isso é um problema da arbitragem e o São Paulo vai protestar e não vai acontecer absolutamente nada. São Paulo que no segundo tempo tem 68% da posse da bola. Tá perdendo o jogo, sendo eliminado nas semifinais o tricolor paulista. Depois de sair jogando errado com o Rafael, foi obrigado a parar a jogada com aquilo que o árbitro viu como pênalti. E aí converteu de forma maestral o Veiga aos 46 do primeiro tempo. Reta final do jogo. Tem falta no meio de campo a equipe do Palmeiras. Torcedor ligado na Bandeirantes no FM 85,7. Você que está comigo no YouTube, acompanhando imagens da nossa cabine de transmissão. Comigo, Vladimir Catarino, com o Edu, tá lá no plantão na retaguarda. O Tigrão tá lá na jaula. A jaula do Tigrão, hoje ele está acompanhando o jogo com a gente, na transmissão do Timaço do Batista. Comigo o PP, na mesa de som, Lucas Pessoa, no YouTube. Há pouco aqui montando tudo, deixando tudo certinho, Gil Kleber, Timaço técnico da Bandeirantes. Nas semifinais o Paulistão Sicredi vem São Paulo, vem com o Sabino pelo lado esquerdo do campo, tenta o levantamento, fecha Mike, estica a perna Mike, a bola vai para fora. O próprio Sabino cobra o arremesso lateral aqui pelo setor esquerdo, Enzo Dias com o Sabino, tá curtindo uma de lateral esquerdo, voltou para quem é da posição, o argentino Enzo, caiu de maduro, o árbitro vai dar a falta, dá a falta pelo lado esquerdo, entra no campo, o Zubeldia tá pedindo para ser expulso, hein, Catarino? Ele participa de forma assintosa do jogo, né? O árbitro vai lá conversar com ele de novo. Vai ter que expulsar, tá pedindo já também, né? Aliás, há quem diga que Zubeldia pode não comandar o São Paulo no Brasileirão. Há uma insatisfação de alguns conselheiros do São Paulo e da diretoria também, pela falta de resultados do argentino Luiz Zubeldia. São Paulo vai sendo eliminado, o Palmeiras não quer nem saber, tá na final. Tem derby, senhoras e senhores, na final por enquanto. Oscar levanta a bola pra Arboleda lá do outro lado. A zaga do Palmeiras chega pra tirar. O rebote volta é São Paulino pelo setor direito do campo. Abre a bola por lá, o Igor Vinícius, há uma falta de ataque. Faltando Veiga. Veiga derrubado, falta, é tudo que o Palmeiras queria. É falta para o Palmeiras. Tanto que vai lá, o André Silva puxa o Veiga. Se levanta aí, meu amigo, que tem jogo e nós estamos perdendo. 49 no Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais. Você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta. Reta final do jogo, já já tem apito final, o maior pós-jogo do rádio do Brasil com a rede Bandeirantes de rádio. 49 e 46. Palmeiras no campo de ataque, a bola tocada à frente, a tentativa do Flaco, ele não pega a bola, ela vai direto para fora, é tiro de meta para Rafael bater. 49, 59, 50 agora. 3 minutos para terminar a semifinal. O Corinthians bateu ontem, o Santos já está na grande final do Campeonato Paulista. O São Paulo está sendo eliminado, o Palmeiras está passando. Palmeiras que já sabe que estreia no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, dia 29, 16 e 30 em casa. O São Paulo estreia no Brasileirão contra o Sport dia 30, às 16 em casa. O São Paulo, para chegar até aqui, liderou o Grupo C na primeira fase com 19 pontos em 12 rodadas. Não foi uma primeira fase brilhante. O Palmeiras também começou mal, cambaleante, esteve no grupo mais difícil do Campeonato Paulista. Passou e depois, com tranquilidade, avançou, goleando o São Bernardo por 3-0. Até então, a sensação na primeira fase do seu grupo. 49 não, 50, 51 agora. Falta para o time do Palmeiras bater no campo defensivo. Agora o Veiga, usando toda a sua experiência, dando o corpo. Igor Vinícius faz a falta em cima dele. É falta para a equipe do Verdão, que vai deixando o tempo passar. 51 minutos. Torcedor do Palmeiras faz uma festa linda no seu estádio. Vai ter o primeiro jogo da final contra o Corinthians aí mesmo no Allianz Parque, porque o Corinthians de melhor campanha decidirá na Neoquímica Arena no segundo jogo, num derby que mais uma vez decidirá o Campeonato Paulista. E vem Verdão lá pela ponta esquerda, tenta o cruzamento lá do outro lado, Felipe Anderson, a bola foi direto para fora. Tiro de meta, já tem festa no Allianz, hein, Vladimir? Muita já, festa! Né? O torcedor palmeirense vai comemorando esta classificação à final do campeonato, mais uma vez o Palmeiras na decisão. Palmeiras na decisão. O português está lá ajoelhado, aquele jeito, né? Encarado. Ele é mala pra caramba, mas é um bom treinador, hein, Vladimir? É, tem todo o estilo marrento dele, mas vai chegando a mais uma final. Eu só quero ver o que ele vai falar da arbitragem, né?
Sempre era arbitragem contestada por ele, hoje foi beneficiado, né? Palmeiras está passando por um pênalti que não existiu, dado pelo Flávio Rodrigues de Souza. E eu quero só ficar ligado na Bandeirantes para saber o que vai falar o português depois dessa classificação. Se é que vai falar da arbitragem. Vai terminar o jogo, falta para o Palmeiras no grande círculo. Placar de 1-0. Veiga fez aos 46 do primeiro tempo e está passando o Palmeiras para a final do Campeonato Paulista. Mais uma vez, para buscar o tetra, para repetir aquilo que o paulistano fez há muito tempo atrás. Depois do futebol profissional, ninguém conquistou 4 vezes seguidas o Campeonato Paulista. O Palmeiras de todos os recordes possíveis e absolutos dos últimos anos. O Palmeiras de uma invencibilidade assustadora e arrebatadora vai chegando a mais uma final do Campeonato Paulista. Isso em casa, né? Isso em mata-mata. Isso quando chega que é letal, é fatal demais. Domina pelo lado esquerdo o time do Palmeiras com Flaco Lopes. Ele vai terminar, atenção, Flávio Rodrigues de Souza mostra o meio de campo. Bota um ponto final no jogo. O Palmeiras é finalista do Paulistão Sicredi. No gramado em que a luz Zubeldia abraça Abel Ferreira. Fumaça e pirotecnia no estádio do Palmeiras. É festa no Chiqueiro. Palmeiras, finalista contra o Corinthians. Vamos ter derby na final. Gol de Veiga aos 46 do primeiro tempo. Passa o Palmeiras. Palmeiras 1, São Paulo 0. Edu Pinheiro, um grande e forte abraço. Até a próxima, Edu. Abraço, parabéns pela narração, Roger Williams, hein? Palmeiras 1, São Paulo 0. Público 38.865 e a renda 5.263. Vamos para a rede já no apito final. Vladimir Catarino, para você, parabéns pelo trabalho, Catarino. Valeu, Edu. Parabéns ao Palmeiras, né? Palmeiras finalista, Palmeiras e Corinthians decidem o Campeonato Paulista. Forte abraço, Edu. Para você também, bom descanso. Tigrão, lance polêmico definiu o jogo. Palmeiras 1, São Paulo 0. É uma pena que tenha sido assim. Eu acho que o Palmeiras teve as melhores oportunidades do jogo, soube marcar muito bem o São Paulo. O Abel Ferreira, inteligentemente, ganhando o jogo no segundo tempo, fechou e construiu um muro ali na entrada da sua grande área. Praticamente não fez nenhuma defesa ao longo de todo o jogo, o grande goleiro do Palmeiras de seleção brasileira, o Everton. Mas é uma pena que até acho que o Palmeiras naturalmente faria o gol. Mas para mim nasceu de um lance viciado. Isso já aconteceu muitas vezes. Não houve a penalidade do Arboleda para cima do menino que estreou hoje, o Vitor Roque, mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso, foi lá, bateu com competência com o Rafael Veiga, venceu, criou as melhores oportunidades, um jogo muito igual, ligeiramente superior na propositura do jogo Palmeiras, mas além de ter proposto com o placar em igualdade de 0-0, quando teve a vantagem, mais uma vez, teve muita competência para marcar e para neutralizar o adversário, para fechar os espaços, para diminuir as distâncias entre os jogadores de marcação, por exemplo, colocando 3 zagueiros, mantendo os 2 laterais, depois jogando com 3 laterais, botando o Mike à frente do Marcos Rocha, e o Palmeiras engessou o São Paulo, que tentou, foi, cercou, ajoelhou, mas não rezou. E agora, Palmeiras e Corinthians na final, uma grande final, uma pena que no jogo de hoje tenha existido um erro de arbitragem, mas vai ser uma grande final entre os 2 maiores rivais, entre os grandes do futebol paulista. Palmeiras e São Paulo, o grande derby da capital, para mim muito equilibrado, especialmente porque teremos a grande final
na casa daquele que fez a melhor campanha, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista, meu caríssimo Edu Pinheiro. Verdade, manda são 2 jogos agora, né? O segundo jogo vai ser na casa do Corinthians. Um abraço, viu, Tigrão? Boa noite, até a próxima. Um abraço, Edu, até a próxima, se Deus quiser. Gol do Rafael Veiga, 46 do primeiro tempo, e ficou nisso. Palmeiras 1, São Paulo 0, a grande final, Corinthians e Palmeiras, final de semana, o primeiro jogo. Meus amigos, seguimos em rede nacional com apito final a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, você no YouTube, você em FM faixa estendida 85,7, e muito obrigado à nossa técnica, o Gil Kleber, Lucas Pessoa e Pedro Piscinato, e até a próxima! Se Deus quiser. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especialidade e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Deu no ângulo direito, Rafael Veiga para o Verdão, na marca de 46 minutos de bola rolando, uma paulada
no ângulo direito do goleiro do São Paulo, Rafael, que caiu pro lado esquerdo. Veiga. Para o Palmeiras, 0 pro São Paulo. Gol emoção maior do futebol. Aí, Ulisses Costa, e único gol da partida, o gol do Verdão, que deu a vitória ao Palmeiras e a classificação à final do Campeonato Paulista. Primeiro jogo nesse domingo, 6h30 no Allianz Parque, e depois o jogo da volta está originalmente marcado para a quinta-feira, dia 27 de março. Só que nós já falamos sobre isso no Esporte em Debate de hoje. Tem uma questão aí da seleção brasileira, não é, que joga no dia 25, uma terça-feira, com vários jogadores aí dos dois times convocados por seleções. Então seriam 2 dias de prazo, só que tem um problema do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 27, ou melhor, no dia 29, um sábado, com Palmeiras e Corinthians escalados para jogar nesse sábado, ou seja, 48 horas depois da decisão do Campeonato Paulista, o que não pode, a legislação não permite. Então temos um problema aí pela frente. Esse segundo jogo, certamente, nós vamos ter aí alguma questão ainda a ser definida. Amanhã, às 2h30 da tarde, tem a reunião do Conselho Técnico na Federação Paulista de Futebol para definir essa situação, e aí nós vamos entender o que vai acontecer com esse segundo jogo do Paulistão. Lá estará o repórter Luiz Fabiani para acompanhar essa reunião com os dirigentes de Corinthians, Palmeiras e da Federação Paulista de Futebol. 11h47, atenção Paulo do Vale e Gustavo Soler, assim que tivermos condições aí de ouvir os treinadores, os jogadores, prioridade para vocês, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir aqui Alexandre Pretzel e Leandro Quesada, os comentaristas bandeirantes, a dupla de craques, os comentários bandeirantes, os dois vão analisar aqui essa vitória do Verdão. Já falamos muito no intervalo do prejuízo do São Paulo, no pênalti de maneira equivocada, pelo menos na nossa opinião aqui, não é? Nós somos unânimes em afirmar que não houve pênalti para o Palmeiras, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais, não é? Vamos explicar um pouquinho mais aí como foi essa vitória do Verdão sobre o São Paulo por 1-0. Vamos lá, vai Pretzel, vai Quesada! Bom, primeiro eu acho que a gente tem que registrar que o Palmeiras chega à 6ª final consecutiva do Campeonato Paulista. Isso é muito grande, cara. Isso é uma dinastia do Abel Ferreira. É um negócio impressionante. Lembrando que em 2020, quem estava era o Vanderlei Luxemburgo, que foi campeão com o Palmeiras aqui no Allianz Parque contra o Corinthians nos pênaltis. Então, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. O Palmeiras estava moribundo, né, Quesada, no final da primeira fase do Paulista, ajudado pela Ponte Preta, mas fez a sua parte, conseguiu a classificação, deitou sobre o São Bernardo e hoje ganha do São Paulo e está na final mais uma vez. Não dá para tirar o mérito dessa dinastia. Agora, o jogo de hoje teve o lance capital, isso é indiscutível. Eu não vou tirar o mérito da classificação do Palmeiras, porque o Palmeiras jogou bem melhor do que o São Paulo. Eu tô lendo aqui que alguns São Paulinos gostaram do time, eu não sei aonde, né? O Everton praticamente não fez nenhuma defesa. Então, o Calera é que perdeu um gol logo depois do gol de pênalti do time do Palmeiras. Jogo por jogo, o Palmeiras foi muito superior. Foi muito superior. Poderia ter vencido por mais de 1-0. A estreia do Vitor Roque foi muito boa. Não só pela cavada no pênalti, onde ele foi muito malandro, mas também pelas assistências que ele deu para o Estevão e para o Facundo Torres, e eles não aproveitaram. Do meio para trás, o Palmeiras hoje foi um time simplesmente exuberante, do meio para trás, exatamente, porque Martínez foi um leão nos desarmes. Richard Rios, para mim, futebol total dentro de campo. E o restante, o Vanderlan fez um bom jogo, os dois zagueiros foram impecáveis, o Mikael eu não me lembrava dele, vi ele hoje na realidade pela primeira vez ao vivo em campo, o zagueiro canhoto foi impecável, e o Murilo travou um duelo com o Calera espetacular, e o Marcos Rocha mais uma vez é um cara de jogo grande. Então, acho que quem distou um pouquinho foi o Veiga. O Capri falou que ele fez um grande jogo, mais no segundo tempo, porque ele fez o gol de pênalti, mas até o gol de pênalti não tinha feito nada. E depois, os jogadores que entraram, claramente o Abel fez as mudanças para segurar o resultado e deixar o São Paulo acelerar o jogo e deixar o São Paulo se autopressionar, né, porque tinha que correr por causa do relógio, e aí errou demais em relação a isso, com jogadores que carregavam a bola, mas que trabalhavam um pouco em questão de assistência e também de associação com outros companheiros. Então o Palmeiras, para mim, conseguiu uma classificação merecida com um pênalti que não foi. Nós falamos sobre isso. O lance é capital e é impossível a gente não fazer análise sem citar o pênalti. O Flávio Rodrigues de Souza é um bom árbitro. Eu tinha elogiado ele 3 minutos antes da marcação do pênalti.
Eu gosto dele, eu acho que ele é um árbitro muito bom, mas hoje ele fica manchado porque esse pênalti vai entrar para a carreira dele com um pênalti que só ele viu. E mais, como é que funciona o VAR? Quem está no VAR? O árbitro é obrigado a ir ao VAR por conta própria? Alguns vão, até para conferir se realmente acertaram ou não acertaram. Outros não, preferem matar no peito e não querem trabalhar com o VAR. Rafael Claus é um desses. Agora, o VAR tem que chamar quando o lance é duvidoso? Sim. E o lance não existiu, não houve falta. Então o Rodrigo Guarizo do Amaral, se ele tem uma câmera diferente de todas as câmeras que foram mostradas nas redes sociais e na TV Record que transmite o jogo, se ele realmente está convencido que foi pênalti, ele tem que apresentar um outro lance, uma outra câmera, porque não houve o pênalti. Então ele deveria ter chamado o Flávio Rodrigues de Souza. Eu contesto essa ausência do Rodrigo Guarizo do Amaral. Então a arbitragem destoou num jogo de competição, num jogo de semifinal, num jogo grandíssimo, onde o Palmeiras chega a mais uma decisão. Merecido pelo futebol apresentado, sim. Pelo seu lance a favor, pelo lance capital, talvez não. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras não pode ser culpado por um erro de arbitragem. Vários times já foram campeões com erros de arbitragem e eles estão na galeria de troféus. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Palmeiras na final, com 2 grandes jogos contra o Corinthians e a decisão na Neoquímica Arena, Quesada. Erros acontecem, né, Prétio e Capriotti, acontecem. Alguns jogos o Palmeiras já foi prejudicado, pode ter sido favorecido hoje, o São Paulo já foi favorecido em outras oportunidades, hoje sente-se prejudicado. Eu tenho uma opinião muito particular a respeito de lances assim. Se eu sou árbitro, eu sou inteligente para sempre dar uma olhadinha no VAR, entendeu? Sempre. Se o VAR tá ao meu lado, usa o VAR. Tá aí sendo pago, né? É um sistema com muitas câmeras. E tudo bem, alguém vai dizer, mas ele teve convicção, ele estava próximo do lance, entendeu que foi pênalti e marcou pênalti. Tá, mas vai lá, dá uma checada, não custa nada. Perca lá 2, 3 minutos, reveja com uma outra câmera, né? É isso, eu acho que é bom pra, né? Porque de repente ele pode voltar para casa agora e vendo o lance pra TV, ele não vai admitir isso, óbvio, né? O árbitro não vai admitir isso. Mas ele pode ver o lance, rever o lance na TV, ver o lance na TV, né? E entender que realmente ele cometeu um erro ali, que não existiu pênalti. E olha, os 2 amigos palmeirenses mandaram mensagens pra mim aqui, tá? Palmeirenses, hein? Entendendo que não foi pênalti também. Mas enfim, quando a bola rolou fora desse lance muito polêmico, o Palmeiras foi o senhor do jogo. Com o Rios fazendo as melhores jogadas, as 2 primeiras grandes jogadas com o Rios. O Vanderlan também tendo uma grande chance com o Rafael praticando uma grande defesa. O Estevão no primeiro chute aos 30 minutos driblando, não é, e chutando para fora. Aos 41, Facundo Torres sozinho finalizando no Rafael. E finalmente esse lance polêmico que aconteceu aos 45 minutos com o Vitor Roque marcando o pênalti, o árbitro no lance com a Arboleda e o Veiga abrindo o placar de 1-0. No segundo tempo, Capriotti, o Abel foi inteligente. Recuou o time, administrou o resultado, cadenciou o jogo, chamou o São Paulo para cima, mas não conseguiu o contragolpe para fazer o segundo gol e matar de vez a partida. Não encaixou o contragolpe, mas o São Paulo fez uma partida muito segura. Os 2 melhores lances o Palmeiras fez uma partida muito segura. Os 2 melhores lances do São Paulo foram com o Caleri no final do primeiro tempo e no início do segundo tempo. O Caleri perdeu um gol incrível de cabeça aos 50 minutos, já nos acréscimos. E no início do segundo tempo também uma cabeçada que passou perto. Depois disso, São Paulo praticamente não existiu ofensivamente falando, e a gente pode até desenvolver um pouco mais por que isso aconteceu. Bom, classificado o melhor time na minha visão, o São Paulo fica no meio do caminho e Palmeiras e Corinthians vão fazer 2 grandes jogos. Para o Corinthians ter alguma chance, ele não pode tomar uma trombada no primeiro jogo no Allianz. E se o Palmeiras quiser ser campeão, tem que buscar fazer um grande resultado nesse primeiro jogo para depois jogar com regulamento na Neoquímica Arena. A coisa diferente é o que você já disse, Capri. O primeiro jogo a gente sabe quando acontece.
O segundo só vai rolar depois das eliminatórias. Então, até lá, muita coisa vai acontecer, pensando no jogo da volta envolvendo Corinthians e Palmeiras, que logo depois já tem estreia no Campeonato Brasileiro. Em linhas gerais, o Palmeiras mereceu a classificação, a não ser pelo fato desse lance polêmico, que obviamente o São Paulino não vai esquecer tão cedo, Capri. É isso, né? Falar, Capri Quesada, sobre o São Paulo, viu? O São Paulo, pra mim, apresentou um futebol paupérrimo. Paupérrimo. Não tem nenhuma jogada. Contra o Novo Horizontino já tinha sido assim. A primeira fase do Paulistão não foi boa pro São Paulo. São Paulo empatou com o Velo Clube, tomando 3 gols. Empatou com a Inter de Limeira, que caiu. Perdeu pro Bragantino no momento que o Bragantino estava mal. Quer dizer, o Campeonato Paulista do São Paulo, tecnicamente, para mim, foi sofrível. E isso vai muito pra conta do treinador e pra falta de organização tática do time também, Capri. É verdade, eu tô com você, Preto. Acho que o São Paulo deveu o futebol de novo, né? Acho que um time que tem esse ataque que o São Paulo tem é muito pouca produção. Muito pouca, né? Com Oscar, Luciano, Caleri, Lucas. Não pode jogar só isso, não pode. Tem uma São Paulo jogada não pode jogar só, só essa bola. Só tem Caleri. Só Caleri. Ó, eu marquei aqui, 12 minutos do primeiro tempo. Lance com o Caleri, que o Caleri ajeita, e a gente até brincou na transmissão aqui, né, Prédio? O Caleri ajeitou pro Caleri, era pra ter um Caleri lá pra fazer o gol, não fez. O lance no finalzinho do primeiro tempo e o lance no início do segundo tempo, tudo com o Caleri. Fora isso, mais nada. O São Paulo não fez uma jogada de linha de fundo com o Cedric, não fez uma jogada de linha de fundo com o Enzo Dias. Quando você joga no esquema de 3 zagueiros, você libera os laterais também para atacarem. Eles não fizeram isso, né? O Oscar como primeiro volante não dá. O Oscar ele tem que ficar próximo do Caleri. Ele vai receber essa bola para pifar o Caleri e não ficar construindo o jogo lá atrás, né? Então, quer dizer, montou errado também o Zubeldia. Essa história de 3 zagueiros é um negócio terrível. Ele acerta ao escalar o Luciano, sim. Mas erra ao deixar 3 zagueiros desde o início do jogo. Ou seja, o São Paulo também foi vítima desse medo do treinador, que veio para cá para fazer algo diferente, mas faz as mesmas bobagens que os técnicos brasileiros estão acostumados a fazer e que passam pelo nosso crivo, né, Pretzel? Porque a gente critica o técnico brasileiro que não consegue fazer nada de diferente, aí vem um estrangeiro e faz pior ainda, né? Medroso, covarde, escalando 3 zagueiros. Enfim, eu sou frontalmente contra esse esquema aí adotado pelo Zubeldia, que não conseguiu desenvolver a ponto de colocar o São Paulo na grande final do Campeonato Paulista. Muito bom, já tem o gabarito, as notas do Alexandre Pretzel e também do Leandro Quesada para Palmeiras 1, São Paulo 0, hein? Já, daqui a pouquinho, aqui no apito final da Bandeirantes, 11h58. Alô, Paulo do Vale, alô, Gustavo Solera, onde é que vocês estão? Vamos lá, já estão aí na Zona Mista. Temos aí treinadores chegando. Só uma parte, Capri. Oi, São Paulo acaba de postar no seu Instagram. O Bruno Pujove me passa aqui, fim de jogo. Arbitragem 1, São Paulo 0. Instagram oficial do São Paulo. Fim de jogo, arbitragem 1, São Paulo 0. Após um pênalti vergonhoso para os donos da casa, o São Paulo encerra sua participação no Paulista. Postagem no Instagram oficial do São Paulo neste momento, Capri. Vamos lá, PDV e Solero, onde é que vocês estão aí? Estamos aqui, Capri, na sala de entrevista coletiva, onde daqui a pouco chega o técnico Abel Ferreira, mas movimentação nenhuma por enquanto, então vai demorar um pouquinho para o Abel chegar aqui para conceder a entrevista coletiva. Já dá para ver também aqui na Zona Mista, por enquanto também sem movimentação, mas estamos por aqui, Capri. Estou aqui na sala de imprensa pelos lados do São Paulo, Capri, aguardando também o técnico Luiz Zubeldia. Tem dirigente do São Paulo hoje aí, ô PDV? Acredito eu que logo deve pintar alguém por aqui, viu, Capri? Algum dirigente tá aí, não é? O presidente, ou o Belmonte, ou o Casares, está né? aqui, o Belmonte está aqui, tá todo mundo aqui, mas eu imagino até que eles possam aparecer. Depois dessa postagem, né? Se eles não falarem, fica meio estranho, né? Porque já teve todo aquele pré, né? Teve toda a questão lá do dia do jogo, questão do gramado artificial, agora a arbitragem. Meu Deus, vai ter um monte de coisa aí.
para ser reclamada e um monte de coisa para ser debatida. Olha, meia-noite marcou o quinto sinal. Quero convidar você que está com a gente aí na nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a seguir agora com a gente para os nossos canais digitais. Você que está aí no YouTube, pode migrar para o aplicativo Band Play. Se você não tem, só baixar aí no seu smartphone, é gratuito. Baixa aí o Band Play. Todas as emissoras do Grupo Bandeirantes estão no Band Play, inclusive a Rádio Bandeirantes. Então você vai lá e continua ouvindo o apito final por lá. E pelas ondas do rádio, claro, a gente segue também aí, levando o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. A nossa live no YouTube volta logo mais às 5 da manhã, na abertura da nossa programação desta quarta-feira no Pulo do Gato, com o Pedro Campos, que está comandando aí, pilotando o pulo sozinho nas férias da Silvânia Alves. Já o Gatinho vai mear, daqui a pouquinho o Pedro Campos estará no comando do jornalismo Bandeirantes, abrindo a manhã do melhor rádio jornalismo do Brasil. Muito obrigado a todos vocês e tenham uma ótima quarta-feira. Atenção, é o seguinte, eu quero ir pro gabarito do jogo, então pra gente ficar depois com o tempo todo livre aí pra ouvir os treinadores, jogadores, vamos gabaritar esse jogo aí, Pretzel, vamos lá, Quezada, o que vocês acham aí? É o que eu mais quero, eu tava esperando e até ia te cobrar educadamente, né, chefe, cadê o gabarito? É o que eu mais quero. Mas eu acho que vocês estão meio devagar hoje. Não sei se está faltando conteúdo, não sei. Aí vocês estão meio devagar, gente. Eu só acho que uma publicação dessa no Instagram do São Paulo merece registro. Eu acho muito forte essa publicação. Muito forte essa publicação. Mas esperada, né? Esperada. Olha, eu vou falar um negócio meio polêmico aqui. O São Paulo já chegou derrotado hoje no jogo, viu, gente? Não, o São Paulo reclamou do gramado sintético, reclamou do jogo na segunda-feira. Não chutou uma bola no gol. São Paulo é um reclamão. Ó o Casares lá, tá lá. Vai lá, vai PDV. Porque respeita. Mas essa foi uma arbitragem pequena. Foi uma arbitragem ruim que fica nos anais do futebol, como forma negativa. Presidente, e vai ficar mais uma reclamação formal e todo mundo está reclamando da arbitragem no Brasil. No jogo contra o Corinthians também teve reclamação com relação à arbitragem. Já reclamaram, o Novo Horizontino reclamou do São Paulo e a história continua. O que dá para fazer? A gente sabe que é um investimento muito alto e de repente vem uma eliminação e o prejuízo vem junto. Decilo, eu acho que tem erros e erros. O erro de hoje foi clamoroso. Se você ouvir todas as transmissões, os comentaristas, ex-árbitros, foi clamoroso. Nós estamos aqui com tranquilidade, até porque fizemos um bom jogo, enfrentamos. É claro que isso depõe contra um campeonato que nós sempre valorizamos. Mas estamos com tranquilidade, vamos para o sorteio da Conmebol e vamos continuar o trabalho. Agora, eu quero ressaltar o trabalho sério dos atletas que se colocaram, disputaram, jogaram de igual para igual. Um lance capital prejudicou o São Paulo. Presidente, eu entendo então, do jeito que você está defendendo o trabalho dos jogadores, da comissão técnica, que tudo continua, né? O Luiz Subeldia foi muito pressionado nas últimas semanas. A forma como o São Paulo acaba saindo da competição te dá confiança para manter o trabalho, para dar sequência para o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil? Claro, continua o Subeldia, continua a comissão técnica. Aliás, a pressão foi feita do lado de fora, não do lado de dentro. Belmonte fica por aqui, se vocês quiserem conversar. Um abraço, boa noite. Vamos ouvir o Belmonte. O São Paulo vai se manifestar, a federação obviamente não vai reconhecer o erro, não vai ela se declarar culpada por uma final. Qual que é o procedimento do São Paulo como time de futebol filiado à federação a partir de agora? Eu acho que a fala do presidente é perfeita, a gente tem que ter calma, mas obviamente a pergunta que a gente quer fazer é: o VAR estava aí? Se ele estava, o que eles falaram pro árbitro? Porque não é possível, se ele estava, algo eles têm que falar para justificar não chamar o árbitro sequer para olhar o lance na TV. Então, sinceramente, eu não sei se o VAR estava aí, se ele estava assistindo o jogo. Às vezes parece aquela coisa de jurado de escola de samba, sabe? Que dá uma distraída no momento e não vê o quesito que passou ali e dá uma nota qualquer. O que a gente espera é que a federação libere o áudio do VAR, para a gente entender o que se falou nesse VAR. Se repito, que o VAR estava aí. Obrigado. Tá aí, então, os dirigentes do São Paulo, obviamente, protestando contra a arbitragem aqui na zona mista do Allianz Parque. Bom, o que o VAR vai dizer? Vai dizer que houve uma alavanca ali, houve uma perna.
Porque é uma maneira de interpretar. Eu não interpreto dessa maneira. Eu acho que não teve. Eu acho que o Arboleda, ele recolhe a perna. Mas você tem o árbitro tem argumento para marcar o pênalti. O VAR tem argumento para dizer que não precisava chamar o árbitro, que o árbitro estava certo. Ele não fala porque tem gente que acha que foi pênalti. Aí tá tudo certo. É interpretativo, o lance é interpretativo. Então é isso. Você pode reclamar, não tem jeito, porque o árbitro vai alegar que foi pênalti. Ele vai ver ali uma perna, vai ver um pé, ele vai mostrar alguma coisa ali que pra ele foi pênalti. Pra nós não foi. Pra nós ficou claro que o Arboleda recolhe a perna. Mas não é aquele lance, não é Pretzel e Quesada, que você olha e fala assim, isso é um absurdo, o cara se jogou deliberadamente, não houve nem raspou, nenhum contato. Não, o Arboleda tá perto da jogada ali mesmo, recolhendo a perna. Então ele vai poder. E o Vitor Roque se lança ao solo. Ele se lança ao solo. Ele foi inteligente, o Vitor Roque. Foi malandro, né? Foi bem malandro, muito malandro. Foi. Muito. Então, não adianta o São Paulo reclamar. Tem argumento ali pro árbitro marcar o pênalti. Tem argumento, ele pode falar que foi pra ele, foi pênalti. Como pra muita gente tá achando que foi pênalti, e tá tudo certo. É isso. Não há 100% num lance interpretativo de pênalti como esse. Sempre vai ter quem marca, quem não marca, isso é óbvio. Então não adianta o São Paulo. São Paulo, houve um prejuízo, na nossa opinião, mas não tem o que fazer, infelizmente. Essa é a dura realidade. Hoje o São Paulo foi prejudicado, já foi beneficiado tantas outras vezes, assim como o Palmeiras, assim como o Corinthians, assim como o Santos, como todos os times, infelizmente. Essa é a realidade do futebol. É assim que funciona. Agora... E você vai dizer que esse rapaz está mal intencionado? Claro que não. Óbvio que não. Até porque, para ele, vendo o lance de frente, no calor da jogada ali, Pretzel, eu entendo ele marcar o pênalti. De frente dá a sensação de que realmente há um toque ali. A olho nu é difícil você ver. Depois, com a câmera, aí sim é o lance pro VAR. O VAR teria que ter recomendado ele fazer lá a vistoria. Mas o VAR não quis. Preferiu ficar com o campo, com o árbitro, e aí deu no que deu, né? Olha, eu já vi tantos times bons do São Paulo, vocês também. O Casares gostou do São Paulo hoje. Pô, mas tá pequenininha a análise da diretoria do São Paulo, hein, sobre bola, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas pouco exigente. Montaram um elenco, tem 4 jogadores de talento na frente, o time toma a bola no gol. O Everton não fez nenhuma defesa, o Caleri perdeu um gol no primeiro tempo só. Tem uma jogada, não tem nada. Que diretoria fraca de análise, hein, Quesada e Capri? Fraca de análise essa diretoria. Fraca, mas realmente não entende de futebol, né? Bom, enfim, se entendessem de futebol, o Zubeldia não seria mais o técnico do São Paulo, vamos concordar? Porque hoje o que ele fez com esse time do São Paulo era um Frankenstein em campo, né? Time totalmente desorganizado, essa coisa com os 3 zagueiros, 2 laterais que não apoiam, Oscar tendo que buscar o jogo lá com a Arboleda, tudo errado, né? E aí o isolamento do Caleri, a bola chegou pouquíssimo pro Luciano. O Luciano tem que receber essa bola com mais qualidade, né? O Lucas Moura sozinho também tentando resolver o jogo. Realmente, eu não gosto do São Paulo. Tem gente que acha que vai virar alguma coisa. Eu não consigo ver uma luz no fim do túnel para projetar um São Paulo brigando por nada. O Belmonte que não podia estar ali, né? Porque ele infringe 10 artigos do Estatuto de São Paulo, mas está lá, apoiado pelo presidente. O Belmonte disse que tem que liberar o áudio. Nesse ponto eu concordo. Se for possível liberar o áudio, libera hoje já. Mas e aí? Já libera hoje já. Não vai mudar nada. Agora é o seguinte, falando um pouquinho do Palmeiras, a classificação, tudo bem, o Palmeiras não correu riscos, né? Porque o São Paulo foi um coadjuvante no jogo. O Palmeiras não correu risco. Mas o Palmeiras já teria que estar jogando um pouquinho mais também, não, Pretzel e Quesada? Tem a impressão que... Não que o Corinthians esteja jogando uma maravilha, não é isso também. Mas com esse nível de futebol que o Palmeiras está apresentando, é uma decisão equilibrada contra o Corinthians. Você não pode dizer que o Palmeiras está sobrando em relação ao Corinthians do ponto de vista técnico, né? Não, eu acho que a vantagem do Corinthians é decidir em casa, onde o Corinthians praticamente não é batido. O jogo do Allianz Parque no domingo aqui talvez decrete o título do Palmeiras ou do Corinthians. Se o Corinthians sai daqui, se o Corinthians ganha o jogo aqui dentro, mas não perde o jogo na Neoquímica Arena. Não perde mesmo, né? E acho que o inverso é verdadeiro também. Se o Palmeiras fizer um placar aqui de 1-0, chegar com essa vantagem na Neoquímica Arena,
É uma pressão gigantesca, porque o Corinthians, que como visitante, até agora tem ido muito mal, né? Como visitante. Muito mal. Só no Paulistão é que ele conseguiu bons resultados, mas perdeu pro São Paulo no Morumbi. Não conseguiu ganhar do... Teve um outro jogo que ele jogou fora também, contra o próprio Barcelona também, a gente já falou sobre isso, contra a Universidade Central. Ele foi muito mal fora de casa, então o Corinthians não é um time tão combativo assim, não é um time tão forte coletivamente. Mas acho que tu tem razão. Se a final fosse no ano passado, com aquela baba que o Corinthians estava, não ia ter nem graça, né? Hoje não. Hoje é uma final que é equilibrada, principalmente pela decisão ser no campo do Corinthians, que sabe? O Corinthians não pode tomar um chocolate no primeiro jogo, né? Se aconteceu o que aconteceu com o Barcelona, aí não vira, aí esquece. Agora, se perder por 1-0, ainda tem um jogo, abemos um jogo na partida da volta. O que não pode, no caso do Corinthians, o pensamento do Corinthians é tomar uma chacoalhada no primeiro duelo. E pensando com a cabeça palmeirense, é bom fazer o resultado no primeiro jogo para aí sim colocar a pressão em cima do Corinthians e jogar uma partida inteligente lá na Neoquímica Arena. Então, quer dizer, o jogar em casa é fundamental para ambos, né? O Palmeiras para construir esse resultado e ter um conforto no jogo da volta. Bem que falar em conforto quando tem Palmeiras e Corinthians é uma palavra, um termo totalmente fora de questão, né? Mas jogar uma partida mais tranquila, também tranquila, não é um termo, mas é o que me vem na mente, não é? E o Corinthians precisa pelo menos, né, não deixar o Palmeiras fazer um placar mais amplo, porque depois nem a fiel torcida vai conseguir ajudar. O Corinthians é muito fraco jogando, vamos falar a verdade, né? Jogando fora de casa. É um time fraco, é um time fácil de ser batido. O Corinthians tomou de 3 esse São Paulo aí. Esse São Paulo que a gente tá criticando, Pretzel e Capri. Tomou de 3 no Morumbi, não foi 3-1? Fora o chocolate, podia ter sido 4. O Corinthians não jogou nada aquele dia, né? Então, foi no Campeonato Paulista aí. Então, fora de casa, realmente o Corinthians é um terror. O Palmeiras tem que se aproveitar se quiser ser campeão para fazer o resultado no primeiro duelo. É isso. Tô vendo de novo a imagem aqui, né? A imagem do lance aqui, por um outro ângulo agora. Não, um outro ângulo agora, porque tem muitas imagens de torcedores, certo? Que estavam filmando o lance na hora e velocidade real, né? Tô convencido que não foi nada de novo. O Arboleda, ele tá com a perna fixa, é que o Ulisses falou. O Arboleda já tem a perna fixa antes do Vitor Roque fazer o movimento. Quando o Vitor Roque faz o movimento, o Arboleda tira a perna. E o Vitor Roque se atira em cima dele. Então, é uma outra imagem de um outro ângulo aqui, mas pra mim não foi pênalti. O UOL, né, o portal UOL costuma fazer aquela enquete com os ex-árbitros, né? Foi pênalti para você? Não foi pênalti, né? E o UOL, inclusive a reportagem mais lida nesse momento lá no UOL, tá em primeiro lugar. Todos os ex-árbitros ouvidos, tem acho que uns 8 aqui, todos afirmam que não foi pênalti, né? Todos eles afirmam que não foi pênalti para o Palmeiras. Mas é isso, né? Sempre vai ter alguma polêmica e infelizmente a arbitragem foi protagonista ontem no jogo do Corinthians, ali na expulsão do Zé Ivaldo, que é a reclamação do Gil, apesar da expulsão ter sido corretíssima, não é? Mas teve aquela reclamação lá, e hoje essa reclamação justa do São Paulo também, nesse pênalti marcado para a equipe do Palmeiras. Bom, é o seguinte, olha, 13 minutos... Ô Capri, o conselheiro do São Paulo, Rui Maurício Barbosa, no Twitter. O time do São Paulo brilhou esta noite. Pô, não, pessoal, eu vi. Desculpa aí eu vi outro jogo, cara. Pelo amor de Deus, tem que ter um pouquinho de autocrítica, pô. Pelo amor de Deus, cara. Aí não, o São Paulo foi, assim, ofensivamente falando, o São Paulo inexistiu, né? Defensivamente, o São Paulo se segurou ali, fez o que tinha que fazer, mas o São Paulo, pelo Abel time que tem... Tinha que ter jogado muito mais bola, né? Quero ver o Abel reclamar agora, hein, o Capri. Vamos lá, vamos ouvir o Abel. O português é importante. Hoje o treinador palmeirense, 15 minutos da quarta-feira vai marcar o quinto, da terça-feira vai marcar o quinto final. Maurício Ferreira, começa a coletiva do Abel. Band News FM. Certamente você vai ter muito tempo para falar do jogo aqui nessa entrevista, mas agora já pela zona mista passaram o presidente do São Paulo e o diretor de futebol também, reclamando da decisão da arbitragem desse pênalti marcado a favor do Palmeiras. Eu queria saber a sua opinião, se você acha que foi, se fosse contra o Palmeiras, se marcaria também a sua opinião desse lance polêmico e que acaba levando o Palmeiras à sexta final seguida do Paulistão. Obrigado. Olha, eu entendo e não queria dar exemplos do passado porque acho que não é justo.
eu prefiro falar do jogo. Eu acho que é um toque claro, há uma obstrução clara com a perna do Arboleda. Agora, se é até com intensidade ou não, isso é uma questão que tenho que falar com o árbitro. Tem a ver com a decisão do árbitro. Entendo perfeitamente, há 1 ou 2 anos atrás, ou ano passado, fora de jogo claro, que depois fomos à CBF e as linhas desapareceram, lembram-se? Em 2022, portanto não queria entrar por aí. Prefiro dar os parabéns ao São Paulo, que fez um belíssimo jogo na primeira parte, sobretudo naquilo que tem a ver com o quesito de posse de bola e mobilidade do Alisson, do Oscar, do Lucas e do Luciano, em que andavam por todo lado e que realmente, apesar de não criarem muito perigo, mas tiveram muita bola e que nos criou ali algum desconforto. Portanto, dar os parabéns ao São Paulo, sobretudo pela primeira parte que fez e pela intranquilidade que nos criou em alguns momentos por esta posse de bola. A verdade é que tiveram uma oportunidade ao final dos primeiros 45 minutos e o nosso gol surge de uma pressão bem feita nossa. Nós tínhamos esta pressão estudada, mesmo na segunda parte, dar um pouquinho de iniciativa a um dos zagueiros do nosso adversário para depois, no momento e no gatilho de pressão certo, poder fazer o que fizemos no golo. Mas como disse, acho que o São Paulo fez um belíssimo jogo, sobretudo na primeira parte, naquilo que tem a ver com posse e que nos criou muitas dificuldades. O resto, eu prefiro valorizar aquilo que foi o empenho das duas equipas e dar os parabéns à equipa que, na minha opinião, mais oportunidades criou para vencer este jogo. E estes jogos com o São Paulo, já estou aqui há tempo suficiente para perceber que são jogos onde o nosso adversário contra nós tem feito belíssimos jogos e hoje fez mais um. Tudo bem, Abel, boa noite. Sobre o Vitor Roque, você hoje colocou ele como titular, estreando e uma semana de trabalho. Eu queria só perguntar para você, simples, foi difícil você colocá-lo como titular, a decisão de começar ele como titular, ou pegando a frase que você disse na última coletiva, de que alguns jogadores não precisam nem te perguntar se você quer ou não, Foi fácil colocá-lo como titular? Foi difícil colocá-lo como titular, mas foi fácil dizer e agradecer à nossa Presidente, porque é uma contratação de Presidente, não é uma contratação de treinador, uma contratação da Lela. Foi difícil porquê? Porque o Flaco tinha estado bem, o Flaco tinha feito o golo no último jogo, era a primeira vez que o Vitor Roque ia jogar, mas a verdade é que, na minha opinião, é por isso que eu sou treinador, este jogo pedia mais a mobilidade do Vitor Roque e ataque à profundidade do que propriamente o Flaco, que é um jogador que tem algumas dificuldades contra zagueiros como, por exemplo, os do São Paulo, os zagueiros fortes na marcação que batem, e a minha decisão foi exatamente essa, optar por um centroavante com mais mobilidade, com mais ataque à profundidade, e ele teve movimentos, o penalti em cima dele, teve uma assistência que fez na segunda parte com o Facundo, podia ter picado a bola por cima do Rafael, mas como te disse, foi difícil pelo lado de ter que deixar o Flaco de fora porque estava num momento bom, mas quando eu faço aquela pergunta que eu já vos disse muitas vezes quando tenho algumas dúvidas, o que é que o jogo está a pedir ou o que é que a equipa precisa para este jogo, foi menos difícil escolher o Roque em detrimento do Flaco, que também entrou muito bem, deu segurança, deu frescura. Eu também já vos disse muitas vezes, nós não ganhamos os jogos só com 11. Ainda hoje ganhamos o jogo, na minha opinião, quem entrou, as substituições. Acho que o treinador esteve bem, acho que os jogadores estiveram bem, a poder parar o ímpeto do nosso adversário, que tem muita qualidade técnica e coletiva também. E quando foi preciso juntar e transitar e defender, fizemos-lo, na minha opinião, bem, contra uma equipa que fez, na minha opinião, talvez, dos melhores jogos que eu vi fazer neste Paulistão. Abel, boa noite. Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Há pouco você falou sobre a marcação-pressão do Palmeiras, e recentemente o Thiago Silva deu uma entrevista lembrando da partida do Palmeiras contra o Chelsea, falando da dificuldade que o Palmeiras colocou contra o Chelsea fazendo essa saída, A bola ficava com ele e o Thiago Silva tinha dificuldade para achar os jogadores do Chelsea. Hoje, no primeiro tempo, pelo menos, deu para perceber que o São Paulo ele conseguiu encontrar mais passes, conseguiu sair. O que você
mudou na segunda etapa para bloquear essa saída da equipe do São Paulo, e já questionando também sobre essa sexta final seguida do Palmeiras, serão evidentemente 2 jogos muito distintos. O primeiro no Allianz, o segundo na Neoquímica Arena, mas com o fator que você pode perder pelo menos 6 jogadores caso os treinadores de seleções convoquem todos os jogadores do Palmeiras. Como já começar a trabalhar principalmente a parte física, sabendo que pode perder peças importantes? Essa última parte da pergunta tens que perguntar a quem organiza o calendário, né? Falar sobre isso, já estou cansado de falar sobre isso. Portanto, quem tem a tarefa de fazer isso tem que fazer e ver o que é melhor. Mas enfim, eu não quero muito falar sobre a questão política, esse não é o meu trabalho. Já fui muito prejudicado por dizer aquilo que penso. Infelizmente aqui a política sobrepõe muitas vezes acima daquilo que é os interesses do futebol. Em relação à pressão que tu falaste, sim, cometemos um erro tático, na minha opinião, e tático tem a ver comigo. A pressão do Vitor Roque não estava a ser bem feita, não estava a ser bem feita como foi bem feita na segunda parte. Ou seja, por exemplo, a questão do golo surge de uma pressão bem feita. Mas houve momentos que na primeira parte nós não fomos capazes de fechar a porta ao nosso adversário e criar essa tal dificuldade que disseste. A pressão que eu queria era muito parecida com a que o Tiago Silva disse. Mas o Vítor não conseguiu, ou eu não fui lúcido e explícito o suficiente para lhe dizer aquilo que era preciso ser feito, pelo menos de forma consistente, e nós fizemos essa correção, fizemos a correção do posicionamento do Vítor Roque e do momento e no timing de saltar, quer do Facundo, quer do Veiga, como fizemos na segunda parte, e sempre que conseguimos fazer no timing certo e na hora certa, nós recuperamos muitas bolas, que pecámos aí sim, no momento depois podia ser em transição, poder fazer o segundo gol ali, de uma vez por todas matar com o jogo, e não tivemos essa calma necessária, esse último detalhe, o último passo, o último como foi aquela transição do próprio Filipe, a transição do Veiga com o Mike, a transição do Veiga com o nosso Estevão. Faltou-nos matar o jogo e não conseguimos, mas na minha opinião sim, na primeira parte a pressão não foi tão consistente. Mas também vamos ser sinceros, o Alisson é um belíssimo jogador, o Lucas é um belíssimo jogador, o Luciano é um belíssimo jogador, o Oscar é um belíssimo jogador, e nós não jogamos sozinhos. E volto a referir, talvez, posso estar enganado, acho que vocês me podem corrigir, porque vocês viram mais jogos do São Paulo do que eu vi sobretudo os últimos 2-3 jogos. O São Paulo mudou um bocadinho, eu acho que a partir do momento que eles vieram jogar aqui connosco com linha de 5, passaram a jogar com linha de 5 e passou a ser uma equipa mais sólida e mais consistente. Mas talvez tenha feito, não sei, dos melhores jogos deste Paulistão, pese embora tenham perdido hoje o jogo, e os jogos com o São Paulo são sempre assim, são sempre difíceis, é derby, são rivais, vivem porta com porta, somos vizinhos, é sempre definido por detalhes e como te disse, podíamos ter feito pelo menos em transição na segunda parte o segundo para matar o jogo e não conseguimos, mas tivemos essas oportunidades, como te falei, o Facundo, por exemplo, na cara do golo, podíamos ter eliminado ou ter feito o segundo e dar mais calma, mas fomos capazes de aguentar até o fim o ímpeto do nosso adversário e, na minha opinião, mais uma final justa da nossa parte. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Teve uma frase da presidente, né, na apresentação do Vitor Roque, ela falou, parabéns pra mim, né? Eu queria te perguntar, né, você falaria hoje pra você, parabéns pra mim por ter feito o rodízio de jogadores, de ter testado os jogadores, chegado com jogadores frescos pra uma final, e o Veiga é espetacular. Ele joga atrás do Oscar no primeiro tempo, anula a saída do camisa 8, você deixa o Arboleda sair com a bola, porque qualquer falha da zaga do São Paulo seria mortal. E no segundo tempo, ele pega a bola, põe embaixo do braço e dita o ritmo do jogo. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Não, está certíssimo. Vocês sabem quanto o Veiga é importante para nós, não só dentro como fora. Eu costumo dizer que ele é um jogador que para além de jogar bem, ajuda os outros a serem melhores. E isso é muito bom, termos um jogador como ele. A outra primeira parte da pergunta,
há uma coisa que eu adoro na nossa presidente, já que o presidente antigo, Eliote, eu estive no PAOK, eu estive no Sporting, eu estive no Braga, eu estive no Penafiel, não tive muitos clubes. Estive no Vitória de Guimarães e a Lela tem uma coisa que eu particularmente gosto. Ela é leve, ela é ambiciosa, ela quer ganhar, mas não torna o jogo de futebol um jogo de vida ou morte. Ela fala numa coisa que é verdade e nós temos que nos convencer disso. O futebol é entretenimento. E a leveza com que ela fala, mesmo quando tem que nos chamar a atenção, quando tem que, ainda agora, toda a gente estava um alvoroço, porque é que o treinador troca, se calhar não vai conseguir passar à fase seguinte. Ela juntou todo mundo, foi lá falar connosco, falou o que tinha a falar, acho que os jogadores perceberam a mensagem dela, ela sentiu que nós dentro estávamos a fazer aquilo que tinha que ser feito, que estava aqui para nos apoiar, e às vezes os presidentes e as direções, quando as coisas não correm mal, ameaçam, mandam a torcida invadir o CT, porque isto aconteceu noutros clubes onde eu tinha, não é? E não é assim. E isso é uma das coisas que eu gosto muito desta direção, que dá tranquilidade ao seu treinador, dá tranquilidade aos seus profissionais e, mais do que tudo, acredita naquilo que é feito. E ela já tem... E nós podemos perder e podemos ganhar, mas ela acredita. E essa leveza, às vezes, parabéns, eu adorei ouvir, parabéns para mim mesmo, adorei ouvir, parti-me a rir, porque o futebol às vezes precisa dessa leveza, precisa um bocadinho dessa leveza e não levar isto... Claro que nós levamos isto a sério, claro que nós nos esforçamos, claro, mas do outro lado também tem um adversário. Nós não jogamos sozinhos. Chegámos nós à final e o Corinthians, as duas equipas fizeram mais pontos, mas Ponte Preta fez uma campanha belíssima, o São Bernardo fez uma campanha belíssima, o São Paulo criou-nos super dificuldades. E vocês sabem que o Paulista é super agressivo, super competitivo e conseguimos chegar mais uma vez, mas eu acho que às vezes essa leveza faz com que os próprios jogadores e o próprio treinador consiga trabalhar em paz e a própria criatividade no momento de ter que decidir, não viver sempre com temos que ganhar, temos que ganhar, temos que ganhar. Não, temos que fazer tudo para ganhar. Se vamos ganhar ou não, não sei. E essa leveza dá uma tranquilidade aos jogadores, aos nossos diretores, aos nossos funcionários que vêm da nossa líder e sim, tenho sorte, já vos disse isso várias vezes, tenho sorte de ter tenho tido, pelo menos aqui no Palmeiras, líderes que me ajudam muito e ajudam muito os nossos jogadores e ajudam muito o nosso clube e hoje acrescentar, porque deixem-me dizer-vos isto, a torcida quando quer e quando se junta, né, a pele de galinha salta, não é? Nós sentimos a vibração dos torcedores, é isto que eu peço, é que estejam juntos em todos os momentos. Não vamos ganhar sempre, mas precisamos muito da força deles, porque houve momentos no jogo em que o São Paulo nos fez passar por dificuldades e essa força vindo da torcida dá-nos uma energia extra que nos ajuda a ter que ir lá ao fundo do poço, buscar mais um sprint, mais um corte, mais um contra-ataque, que é essa força e essa energia que nos fez ganhar hoje seguramente. Abel, boa noite. Muito bom, acho que está bem explicado aí pelo Abel, não é? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o técnico do São Paulo, o Luiz Zubeldia. Já o Zubeldia vai falar aqui no apito final. Ouvimos aí bastante do Abel Ferreira. Tá tranquilo, hein, Quesada? Tá tranquilo, hein, Pretzel? O Abel Ferreira hoje tá nada como uma classificação aí, mas... Ele jamais ia dizer que não foi pênalti, né? Jamais ia falar, não foi pênalti pra mim, né? Nunca, né? Mas nenhum técnico faria, né? Qual técnico faria? O Ramon não faria. Ninguém fez até hoje. Caixinha não faria. O Zubeldia não faria. Tá tudo no pacote. O problema é que o futebol é feito de gente esperta, né? Só reclama quando é contra. Quando é a favor, passa a batida e vambora, né? E repito, o Roque, o grande nome da partida por causa dessa cavada. Não canso de ver aqui, tem outros ângulos também. Que garoto esperto, né? Que espertíssimo. Por isso que eu não condeno completamente o árbitro, não condeno completamente, apesar dele ter errado, porque o Vitor Roque foi um belo ator, não é? Ele cavou muito bem, tem a perna ali do Arboleda, mesmo recolhendo para o árbitro à distância, é difícil ter essa visão. Por isso que para mim o lance era do VAR. O lance era do VAR. O VAR tinha que ter alertado. Ó, vem cá dar uma olhada. Você estava um pouquinho distante, talvez ali você não viu a perna sendo puxada. O Vitor Roque se lançando. Vem cá dar uma olhadinha. Vem cá ver. Agora, pro VAR foi pênalti mesmo, né?
Por VAR não chamar, ele concordou com essa coisa toda aí. Por isso que eu acho que o árbitro, claro, apesar do erro, ele tem uma culpa menor, não é culpa entre aspas, menor do que o VAR, que era lance para o VAR chamar para revisão. Muito bom, olha, você quer falar mais alguma coisa aí do Abel, ou Quesada, ou Pretzel, ou podemos ir daqui a pouquinho para ouvir o Luiz Ubeldia? Não, que eu tinha que falar do Abel, apenas que ele chegou, eu prefiro falar do jogo, né? Então, obviamente que ele iria falar sobre isso, agora ele também elogiou a atuação do São Paulo, né? Eu acho que é um migué, viu? Para o Zubeldia continuar no cargo. Ô, Pretzel, você quer arrancar o Zubeldia do cargo, Pretzel? Você quer mandar o Zubeldia embora, Pretzel? Eu tô surpreso que os São Paulinos tenham gostado de São Paulo. Olha o que é o tamanho do São Paulo para jogar esse futebol michuruca. O Caleri perdeu um gol logo depois do pênalti, é verdade, foi a única chance. O São Paulo tem nada, não tem uma jogada, é o Lucas correndo que nem um maluco, e é grande jogador, certo? O Ferreira entrou, o que o São Paulo fez com o Eric Ferreira em campo? Para eles carregarem a bola, correndo, e aí o Palmeiras bem postado só desarmava, só marcava, e tome contra-ataque. Eu não vi nada desse futebol, o time caiu de pé, grande momento, pelo amor de Deus, é muito pouco pro São Paulo, mas muito pouco. Não, você tem razão. Mas São tem Paulo torcedor realmente não que se engana, né? Tem torcedor que cai nessa conversa, né? Comparado com o que o São Paulo fez aí na década passada, né? Até que é razoável. Se a gente for comparar com o futebol pequeno da década passada do São Paulo. Mas se for comparar com o São Paulo glorioso dos anos 90, por exemplo, do início desse século, pelo amor de Deus, é uma covardia danada, né? Aí é covardia. O São Paulo realmente não jogou o suficiente hoje. Vou falar que não jogou nada, seria talvez um exagero, mas jogou bem pouco mesmo. Jogou muito pouco o time do São Paulo. E insisto, o Palmeiras também, não é? O Palmeiras jogou o suficiente para se classificar. O suficiente para garantir a classificação sem sustos. Sem sustos. Precisa mais para ser campeão, hein? O Palmeiras vai precisar jogar mais bola para ser campeão. Só isso aí tem a impressão que vai ficar equilibrado, porque é mais ou menos o que o Corinthians está jogando também. Não tem um time que está jogando futebol espetacular aqui em São Paulo, né? Fala, esse time aqui, como o Palmeiras já foi aí um dia, o Palmeiras até outro dia era unanimidade, não é? Sim, a primeira fase do Palmeiras foi muito ruim, foi irregular. Ele deslanchou na reta final, mas só se classificou com a derrota da Ponte. Muito bom, olha, 32 minutos desta quarta-feira, o Luiz Zubeldia já está pronto aí para ouvirmos, o Paulo do Vale, já podemos ouvir Luiz Zubeldia? Sim, Capri, vamos ouvir então o treinador argentino que também fala a respeito da arbitragem aqui no Allianz. É claro que o jogo vai ser muito falado por você, mas eu queria saber a sua opinião sobre o pênalti que decidiu o jogo hoje. Obrigado. Yo creo que acredito de lo que sucedió hoy no puede acontecer más. Un fallo que se puede equivocar el árbitro como se equivocó, pero no se puede equivocar el VAR en no llamarlo. Estamos en el 2025 con gente supuestamente preparada para analizar este tipo de situaciones. Yo soy un defensor a ultranza del VAR, un defensor. Por eso estoy frustrado esta noche, porque los profesionales que manejaron el VAR, ni hablar el árbitro, que cuando pita el penal estaba a 30 metros, terminan estropeando el trabajo de los jugadores, el trabajo de los dirigentes, del presidente, de todos, ni hablar del staff, por una acción que hoy en día ya no puede pasar. Eso pasaba antes, cuando no había tecnología, cuando hoy no puede pasar. Lo que sucedió en este juego con esa acción puntual fue una vergüenza. Fue una vergüenza. Lo que más lamento es que en este tipo de instancia una acción como esta lastime todo el espectáculo, sobre todo para nosotros que salimos
golpeado de una injusticia que la vieron todo, me imagino, ¿no? Isso, boa noite. Claro que é difícil desassociar o jogo do que foi o lance capital e que deu a vantagem à equipe adversária, mas eu queria saber um pouco do jogo em si, tirando esse lance em específico que, claro, interfere na segunda etapa. São Paulo ele pareceu, pelo menos, e até os números trazem que teve menos chances claras de gol e também da parte criacional. Você escala o quarteto junto com o sistema de 3 zagueiros, algo que, se eu não me engano, ainda não tinha acontecido como escalação inicial. Queria que você dissertasse sobre o que foi a partida com base na tua escalação e por que o São Paulo teve tanta dificuldade, talvez, de chegar com mais efetividade ao gol. No, arrancamos bien teniendo tenencia. La idea era tener tenencia y después, por supuesto, encontrar espacio. Por supuesto que estamos enfrentando un equipo que es fuerte defensivamente también, que tiene sus jugadores importantes. Posiblemente nos haya faltado, donde creo que podríamos haber generado más los últimos 15-20 minutos, porque tiramos mucha gente ofensiva y no pudimos ahí doblegar al rival, pero en términos generales, a pesar de no tener muchas situaciones claras, me parece que hicimos un buen trabajo. Yo lo que digo es que el equipo o el plantel está bien, pelea y trata de imponerse en todos los juegos, por supuesto con cosas por mejorar, y esa profundidad que uno quisiera que en determinado juego esté, me parece que la vamos a ir logrando con el correr de los partidos. Hoy en una cancha difícil, contra un rival difícil, siempre estuvimos en partido. Ellos tampoco tenían situaciones, entonces era un partido, sabíamos que iba a ser un partido muy, muy parejo, muy trabado, y el que tuviera la oportunidad tenía que aprovecharla, ¿no? Creo que acredito que el árbitro le dio una buena oportunidad para que ellos se pusieran arriba del marcador. Después tuvimos una clara de Caleri y en el segundo tiempo tuvimos un par. Así que, más allá del resultado, lo que más me preocupa es que un árbitro dirija así y que el VAR, la gente que está en el VAR, termine actuando como actuou hoje, não? Luiz, boa noite. Eu queria que você falasse ainda dentro dessa formação sobre a posição do Oscar dentro de campo. Se você acabou tendo de sacrificar um pouco para ele jogar um pouco mais recuado para agregar a todos, e se de alguma forma isso não acabou prejudicando o São Paulo ofensivamente. No. Si vos mirás el juego, Oscar fue uno de los mejores jugadores nuestros. Es una cancha que es difícil jugar de espalda, es difícil. Entonces nos parecía muy importante que Oscar participara de la tenencia y me parece que hizo un grandísimo partido. Si vos te fijas, el partido que hizo Oscar fue grandísimo. Por supuesto, unos metros más atrás para tener más contacto con el balón, porque si jugaba un poquito más adelante, entre el gramado y la persecución que podían hacer él, se le iba a complicar más. Me parece que de frente él y Alisson jugaron muy bien, muy bien. Manejaron la pelota siempre, por eso pudimos sacarle la pelota gran parte del partido. Después ellos son un buen equipo, ¿no? O sea, defienden bien, el partido muy parejo. Luiz, boa noite. Queria que você falasse, também avaliasse a partida do Lucas Moura, porque também foi muito bem na partida, e justamente quando ele, depois inclusive daquelas pancadas, das faltas seguidas que recebeu, parece que sentiu. Queria até saber se está tudo bem com o Lucas, e saber qual foi a sua opção para abrir o time, colocar 2 pontas ali, se não era para talvez trocar ali um jogador no meio campo que pudesse avançar o Oscar, talvez. Puede ser, sí, puede ser. Lucas me pidió el cambio, no sé bien cuál es el problema que tuvo, y sí, podría haber sido un volante más. Si pongo un volante y no salía, te quedás con la opción de por qué no pusiste un delantero más, ¿no? O sea, ya está.
Zubeldia, boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN. O Cedric, ele tem um contrato curto com o São Paulo, visto que era até o fim do Campeonato Paulista. Você conversou com a diretoria, tem intenção, passou um aval para a diretoria renovar o contrato até o fim do ano? Queria que você fizesse uma avaliação desse jogador. Obrigado. No he hablado puntualmente, pero los hechos están. Si está jugando, porque lo veo bien. Entonces, la acción vale más que 1000 palabras, en el caso de Cedric, ¿no? Bom dia, boa noite, Gabriel Sara, aqui bancada tricolor. Queria te perguntar das suas alterações, que você explicasse as escolhas hoje pelo Eric e pelo Ferreira e também falasse como é que você se sente quando tem uma semana cheia de trabalho, que o São Paulo tenta uma partida hoje, até consegue impor o seu ritmo e tem esse grande prejuízo pela escolha hoje do árbitro e do VAR também no pênalti marcado para o Palmeiras. Sí, es que a esta altura lo que más bronca da, o sea, cuando evoluciona el tema arbitraje con la aparición del VAR para que no acontezca este tipo de acción, porque es trabajo en la semana, o lo que ustedes saben que acontece. Estábamos muy ilusionados con poder llegar a la final, venir aquí y jugar aquí no es fácil, entonces que acontezca esto le hace mal al fútbol, sin dudas. Después de ver las imágenes, aparte en la cancha vos ya te dabas cuenta la comunicación gestual de los jugadores de ellos, no entendían que había cobrado. Entonces, ya por ese fallo, la actuación del árbitro fue muy mala. La cantidad de faltas que le hicieron a Lucas en todo el partido para no dejarnos correr, o sea, la amarilla de Estevao que no fue, estaba afuera lesionado y después se lanzó adentro de la cancha, era amarilla y expulsión. O sea, lo del árbitro muy malo, por donde se lo mire, ¿no? Y con una acción que termina poniendo en ventaja a Palmeiras. Te arruina una semana, te arruina la ilusión de poder llegar a la final, pero bueno, esperemos que no acontezca más, ¿no? Por lo menos ya ahora no podemos hacer nada. Y después ahora tenemos que ver en esta semana cómo las planificamos. Vamos a tener tiempo para, hoy varios jugadores terminaron con molestia, así que vamos a tener tiempo para poner bien a los que estaban lesionados, para entrenar un poco más y bueno, y pronto estamos jugando el campeonato, así que nada, aprovechar el tiempo para seguir trabajando, ¿no? Boa noite, Luiz Zubeldia, Yadley de Rádio Exclusiva. Para usted, el gramado de Allianz, ¿hubo alguna interferencia para que el equipo tuviese mucha posesión, pero no fuese mucho efectivo en ataque? Siempre no es cómodo controlar, tirar tabela, es la cancha de Eles y sabemos lo que acontece. No es un gramado cómodo, pero hoy la diferencia, repito, estuvo en ese fallo. El equipo compitió bien, fue un partido parejo, nosotros manejando más la pelota, ellos chutando un poquito más porque tienen características de chute, nosotros no tenemos esa característica, así que nada, hay que asimilar la derrota y seguir trabajando, no queda otra. Tá aí, Luiz Zubeldia falando, e foi de alguma forma bancado aqui pelos dirigentes do São Paulo, né? Não só o Casares, mas o Belmonte, ambos disseram na zona mista que o trabalho tem o respaldo e segue para a sequência da temporada de 2025. Muito bom. Aí o Paulo do Vale e o Gustavo Soler. O Zubeldia, olha, reclamou da arbitragem aí, não é Pretzel Quesada, mas achei que ele ia ser mais incisivo até. Achei que o pessoal do São Paulo, apesar da reclamação, ninguém foi assim exacerbado na reclamação, né? Assim, ó, o conformismo com a eliminação, certo? Apesar do lance capital, é muito pequeno pro São Paulo isso aí, pô. Vem desde o presidente passando pelo treinador. Depois o São Paulo tá sem indignação, sem força. Quero ver como é que vai ser na Libertadores e no Brasileiro, então, hein? Já começa mal, hein?
Vamos ver qual vai ser a situação. Olha só, 15-1 vai marcar o quinto final, no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco nesta madrugada de quarta-feira. Estamos falando aqui da classificação do Verdão. Aliás, Michel Lopes, põe aí o gol do Palmeiras. Vamos lá pro torcedor do Verdão, que tá com aquela adrenalina lá em cima, ainda não tá conseguindo dormir, chegou em casa, tá ainda com a adrenalina a 1000, vai ter que baixar isso tudo. Põe o gol aí do Verdão, põe a narração do Ulisses Costa e a classificação palmeirense. Mais uma final de Paulista pro Palmeiras. É Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Vai, Michel Lopes. Ulisses Costa. Sai jogando, errou Rafael, bola vai sobrar na cara do gol, rolado, Esteban bateu. Defesaça do Rafael, juiz deu pênalti. É pênalti pro time do Palmeiras bater. Rafael no meio do gol, num erro do time do São Paulo na saída de bola. Veiga pra cobrança. Rafael no gol. Veiga partiu. Gol! A bola deu no ângulo direito, Rafael Veiga para o Verdão, na marca de 46 minutos de bola rolando, uma paulada no ângulo direito do goleirão do São Paulo, Rafael, que caiu pro lado esquerdo, Veiga, 1 para o Palmeiras, 0 pro São Paulo, gol emoção maior do futebol e essa emoção. Tá aí o Ulisses Costa e o gol do Rafael Veiga, a situação do São Paulo aí no Allianz Parque, Paulo do Vale. Bom, Capri, a gente tá aqui na zona mista, o Alisson tá falando com a detentora, então talvez passe por aqui em instantes, viu, Capri? E pelos lados do Palmeiras, Soler? Já devem estar chegando na academia de futebol, Capri. Todo mundo já meteu o pé do Palmeiras. Então, destaque final do Verdão. Vamos lá, Soler. O time se classifica, vai para a sexta final consecutiva e não põe um jogador para dar entrevista. Eles colocam durante a entrevista do Abel, né? O famoso boi de piranha, né? O Abel fala, aí passa um e quem vai fazer pergunta na coletiva que se vire para virar 2, né? Parabéns para a assessoria, parabéns. Vamos lá então, Soler, o destaque final do Palmeiras, né, finalista do Paulista, vai. Palmeiras vai ter um monte de gente falando. Aí a gente fica entre aspas, né, Capri? Óbvio que é uma ironia, a gente fica tranquilo porque na TV oficial do clube aí vai ter um monte de jogador falando, né? Aí não vale pra gente também, né? Bom, mas então amanhã o Palmeiras tem aquele descanso para na quarta-feira já iniciar a preparação para a sexta final consecutiva do Verdão no Campeonato Paulista. O Palmeiras que sonha com o inédito tetracampeonato do estadual, com o técnico Abel Ferreira podendo aí sim, na próxima semana, contar com Piquerez e Gustavo Gomes à disposição para irem a campo. No entanto, o Palmeiras correndo risco para a decisão na Neoquímica Arena de perder Gustavo Gomes, Richard Rios, Facundo Torres, Emiliano Martinez, Piquerez e Estevão, jogadores que podem ser convocados no caso dos uruguaios, e os outros 3, Gomes, Rios e Estevão, já foram chamados pelas suas respectivas seleções. Capri. Maravilha, valeu Soler, bom descanso, bom retorno e até logo mais na programação da Bandeirantes. É muito grande, não é? 6 finais consecutivas de Campeonato Paulista, é muito grande mesmo, né? Mostra aí todo o trabalho do Palmeiras, todo o comprometimento aí, essa seriedade que o Palmeiras encara tudo que faz, né? É realmente muito, muito relevante isso. Atenção, vamos aproveitar aí o destaque final do São Paulo, já que eu preciso ir pro gabarito, viu, o PDV? Então já emenda o destaque final do São Paulo também. Vamos lá, PDV. Vamos lá, Capri. O São Paulo que aguarda agora o sorteio por parte da Conmebol, segunda-feira da outra semana, para saber o grupo da Libertadores e também a estreia do Campeonato Brasileiro, né? Sem ser no outro final de semana que será data FIFA, e depois aí sim o começo do Campeonato Brasileiro para o Tricolor Paulista, que enfrenta o Sport de Recife
4 da tarde de um domingão, será a estreia do São Paulo. E a informação mais importante com relação a Luiz Ubeldia, bancado aqui pelos dirigentes na zona mista do Allianz Parque. Capri. Valeu, PDV. Bom descanso. Até logo mais aqui. Tchau, tchau, PDV. Atenção. Valeu, um abraço a todos. Muito obrigado. Atenção, 2 minutos e a gente volta com o gabarito do jogo, as notas de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada para Palmeiras 1, São Paulo 0. 2 minutos, pode marcar aí, já voltamos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros, tudo isso. E mais, tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Falhou. Depois fez uma ou outra defesa, fez uma boa defesa ali. Pontinhos, viu, chefe? K pontinhos. Exatamente. Não foi bem o Rafael. Ferrarese. 5. O Igor Vinícius entrou no lugar dele. Sem entrou... nota. Sem nota. Te ajudei, Arboleda. Arboleda 4. O Arboleda é o seguinte, né? Tem que ficar esperto no lance também, né? 4. Alan Franco. Joga por toda a defesa, né? E ainda sofreu muito com a marcação, porque o Enzo Dias foi muito mal. 6 pro Alan Franco. 5,5.
Sabino entrou no lugar dele. Ah, tomou um amarelo ainda. Né? Sem nota. Sem nota. Cedric. Meu Deus. 3. Acompanha o relator. Foi substituído pelo Ferreira. 5. Fumaça. 5. Alisson. 5,5. 6. Oscar. 5. 6. Enzo Dias. 4. 4. Luciano. 4. 4,5. Saiu para a entrada do André Silva. Um pouquinho melhor, viu? 5. Ah, não vou dar nem nota pra ele, viu? Um dos piores jogos que eu vi do Luciano, viu? Ultimamente aí. Pô, Luciano hoje não jogou nada. Eu sou fã dele, mas hoje não jogou bola. Lucas Moura. 7. 6,5. Eric entrou no lugar dele. 5. Sem nota. Toca no Caleri. Que não é gol. 6,5. Perdeu um gol incrível, né, depois do pênalti. Teve 3 chances e não fez nada. 6. Caleri tá devendo o gol, hein, Caleri? Tá bom, fez um outro golzinho, mas centroavante tem que guardar lá num jogo desse tamanho, né? O gol que ele perdeu no final do primeiro tempo, um jogador do tamanho dele não pode perder. Não pode mesmo. Ali era pra ele guardar aquele gol. E a nota do Zubeldia, Luiz Zubeldia? 4. Pela invasão de campo, as reclamações, tá se achando muito assim, sabe? O louco Bielsa, louquito, né? 3,5 pra ele. Tava afetado. Agora, hoje só o Zubeldia. comentário. Afetado, viu? O Abel Ferreira disse, na primeira resposta dele, que houve um toque claro do Arboleda no Vitor Roque. Aí é demais também, hein? Treinador também, quando puxa pro time dele, é duro. Ele tem que falar que foi, né, Pretzel? Senão no próximo jogo os caras fritam ele, né? Então ele tem que arrumar o toque claro é uma briga com a imagem, não existiu o toque claro. Mas é um problema isso aí. É aquilo que eu falei, você pode ter certeza que o VAR deve ter enxergado alguma coisa ali, igual o Abel Ferreira, para não chamar o árbitro para ver o lance lá. Para não chamar o Flávio Rodrigues de Souza para ir lá conferir. Mas esse é o comentário do garotinho do filme Sexto Sentido. Só ele vê coisas. Só ele viu o Bruce Willis no final. Entregamos o filme também agora. Né? Spoiler do filme. Muda o hino, Michel Lopes, sobe o hino do Verdão. Tá feliz, hein, Michel? Eu? Tá muito feliz. Quando o estúdio, Everton, inclusive, tá verde, viu? Que não dá pra ver. De quem? Ele acha o Everton um dos melhores goleiros da história do Palmeiras. Qual o maior goleiro que você viu com a camisa do Verdão, Michel? O Everton. Marcão, né? Ah, bom. Marcão, não tem... A régua ali é muito alta. É verdade, isso é verdade. É duro superar o Marcão, hein? Não é fácil, não. Por falar no Marcão, ele disse que não foi pênalti no Instagram dele. E o Djalminha também disse que não foi. Ah, os dois falaram? Só isso? Falaram, só isso. O Marcão é demais, né? Fala sério. Não, o Marcão é espetacular. Ele fala nada o que ele supera pensa, o Marcão. Dane-se, né? Não foi pênalti, ponto final, pronto. Sensacional, grande Marcão. Atenção, nota do Everton. 6. 6,5. Marcos Rocha. Não adianta, jogo grande, o Marcos Rocha tem 36 anos, ele cresce muito, viu? 7. 6,5. Mikael. Cara, primeiro jogo que eu vi dele ao vivo, hein? Zagueiro canhoto, grandes desarmes e grande presença. 7,5. 7. Rapaz, eu fiquei impressionado com esse menino. Será que vai surgir mais um fenômeno aí no Palmeiras? Sim, sempre cai um raio bom no Palmeiras. Eu também fiquei impressionado com esse rapaz, hein? Muito bom, O Palmeiras muito tá bom. virado pra lua há 10 anos, Capri. O que dá pra ser errado, sai certo, entendeu?
É verdade. Ele jogava no Houston Dynamo, da Major League Soccer. Jogador da Inter de Limeira. Mas eu não me lembro dele lá. E muito menos no Houston Dynamo, né? Que a gente não acompanha aqui. Ele é base do Galo. Ele é base do Atlético Mineiro. Mas o rapaz jogou bola, hein? Jogou bola. Se ele jogar nesse nível aí direto, ele vai ser titular do Palmeiras fácil. Fácil. Até porque o Gustavo Gomes já tá daquele jeito, né? Aparentemente não tá conseguindo mais ter aquela sequência insana de jogos que ele já teve um dia, né? Murilo. 7. 6,5. Vanderlan. 6. Bom primeiro tempo, mas parou no segundo. 6. E o Piquerez faz uma falta danada, hein? Ei, Piquerez. Emiliano Martínez. Ótima atuação. Pro nível dele e pra proposta que ele tem, né? 7,5. 7,5. Inclusive vamos ter um encontro histórico. Martínez e Martínez na final, hein? Pois é. Cara que e os dois batem, hein? E os dois batem. E não passam muito bem, então são muito parecidos. É a família Martínez, né? Bom, o Emiliano Martínez foi embora para a entrada do Gustavo Gomes, ali já no final, né? Para dar aquela segurada, né? Isso. Para fechar sem nota. Só para fechar a área. Richard Rios. 8. Melhor em campo para mim. 8 para mim também. Aníbal Moreno entrou no lugar dele. Entrou bem, hein? 6. Acompanha o Preto. Rafael Veiga. Pelo gol, o primeiro tempo sumido, aí fez o gol de pênalti, né? E no segundo tempo ele jogou bem, 7. 7,5. Estevão. 6,5. Já jogou outras partidas melhores, 6,5. Foi embora para a entrada do Mike. Entrou no fim do jogo, né? Para fechar o corredor aqui, junto com o Marcos Rocha, sem nota. Vitor Roque. 7. Como eu dei 8 pro Rios e vocês acharam o Rios o melhor, e ficou valendo o Rios melhor, eu vou dar a nota 8 também pro Roque, tá? Pelo pênalti, tá? Pelo pênalti. É a sua? É a sua. Mas concordo com vocês, de jogo jogado, o Rios jogou uma partidaça, dominou tudo. Na criação do jogo, no desarme, indo pra frente, chutando de longa distância, brigando, encarando o Caleri. Realmente o Rios fez uma partidaça e o Vitor, por ter sido inteligente para cavar esse pênalti aí, que fez a história e colocou o Palmeiras na final. Deixou uma boa impressão o Vitor Roque, hein? Gostei. Boa impressão. Vai melhorar. Vai melhorar. Flaco Lopes entrou no lugar dele. Flaco. 5. Facundo Torres. Bom jogo do Torres hoje. 6,5. Felipe Anderson entrou no lugar dele. Perdão, Quesada, você, o Torres. Isso, tá ótimo. E o Felipe Anderson? E Felipe Anderson, sem nota. Sem nota. E o Gomes, Abel... né? E o Gomes entrou também, né? Sem nota, né? Não falamos do Gomes. Sem nota, né? Falamos do Gomes, sem nota, entrou no final ali. Abel Ferreira, o técnico palmeirense. Eu acho que é o contexto de tudo aí, né? Escalação e principalmente a presença pela 6ª vez consecutiva do Palmeiras na final. E com ele, a 5ª vez. Então é a dinastia Abel Ferreira. Então ele merece muito crédito por isso a nota dele para mim sobe nota 8. Nota 8, né? Trucou o seu Zubeldia em tudo, né? Na escalação, botando o Vitor Roque desde o início, as alterações depois reforçando o sistema defensivo quando o jogo já estava garantido. Homem é demais, né? Sempre tem um plano. 8 também. E finalmente a nota do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Um desastre. Entendo o meu critério, viu, Quesada e Capri, tá? Eu gosto dele, acho ele bom árbitro. Eu tinha elogiado ele 3 minutos antes da marcação do pênalti. Por isso. Só que ele erra no lance capital do jogo, na minha opinião. Então a minha nota é a seguinte, tá? 1. Mas peraí, ô Pretzel, peraí. Não, deixa eu entender um negócio. O rapaz sai de casa, vai se concentrar, vai pro estádio, se troca, faz o aquecimento,
é xingado, é vaiado por todo mundo. A mãe do rapaz é homenageada. E o senhor me dá nota 1 pra ele? Você tá de brincadeira, Pretzel. Eu falei, expliquei bem qual o meu critério para dar nota 1 para ele. Porque ele não, sabe... E outra, se ele errou, o Rodrigo Guarizo do Amaral no VAR leva nota 0. Porque foi o lance capital do jogo. Eu não vou tirar o mérito da classificação do Palmeiras, não tem nada a ver com isso. Mas foi a interferência da arbitragem no jogo. Isso é verdade. O VAR foi pior que o árbitro. Pior. O VAR tinha o recurso da imagem ali e brigou com a imagem. E a nota do Flávio Rodrigues, ô Quesada? Eu não vou dar nota pra esse árbitro hoje. Você tá de brincadeira, dá uma notinha pra ele aí. Não, sem nota, porque hoje ele foi vital pra interferir no resultado do jogo. O Palmeiras merecia vencer o jogo, tá? Isso é uma coisa, pelo volume. Mas se ele não tivesse marcado o pênalti, a decisão teria ido para os pênaltis, né? Então ele influenciou diretamente. O Palmeiras não tem culpa nenhuma. O Palmeiras já foi muito prejudicado. São Paulo também foi outras tantas vezes prejudicado. Ambos já foram beneficiados. Mas hoje ele interferiu diretamente no resultado. Então sem nota. Você tá muito... Sem nota. Não, sem nota. Muito amargo, Quesada. O rapaz nota. foi lá, trabalhou, entrou em campo. Eu não gosto de chamar ninguém de burro, mas eu acho que o árbitro foi burro em não ter, e o VAR também, e não ter dado mais uma oportunidade para que o lance fosse revisto, entendeu? O VAR está para isso. São lances capital, você muda a história de um campeonato, entendeu? É o que eu penso, é isso. Claro, não, você está correto. O VAR foi pior que o árbitro ainda. Muito bom. Pretzel, grande abraço. Pra você 10, Capriotti, pro Pretzel 10 também, pro Michel que tá muito aqui. obrigado. Daí tu parece a Márcia de Windsor, viu? Nota 10, né? Entendeu? Pra mim um 8,5 tá bom hoje. Acadêmicos da Bandeirantes, 10. Ouvinte Bandeirantes, nota 1000. Contar um negócio em 10 segundos pra vocês. Calma, Michel. A final é só domingo. Calma que a final é só domingo. Olha só. Em 2013, o Corinthians interrompeu o tetra do Santos. Lembram? Sim. Sim. 2020, o Palmeiras impediu o tetra do Corinthians. E agora? Dá timão ou Verdão tetra? Então fica aí a questão. O Corinthians não ganha desde 2019, né? Ele perdeu 20 nos pênaltis para o Palmeiras. Se o Corinthians não vencer, além de ver o tetra do Palmeiras, ele ficará 6 anos de Paulistão sem ser campeão, tá? 6 anos sem título, tetra, né? Tu imagina o tetra dentro da Neoquímica Arena. Ixi, imagina só. O Ramon sai de camburão se acontecer isso. O Corinthians já comemorou o título no Allianz Parque. Aquele título, Corinthians envelopou o vestiário do Allianz Parque. 2018. Né? 2018, né? Envelopou. Foi o tri ali, né? Porque depois ele perderia... Não, foi o Bi. Ele seria tri contra o São Paulo em 19, exatamente. Ali foi o Bi. Muito bom. Pretzel, grande abraço, bom retorno e até às 7h30 da noite no Esporte em Debate estaremos juntos, hein? Grande debate, um abração, obrigado pela parceria sempre, um abraço. Viva o rádio. Muito, viva o rádio. Valeu, Quesada, grande abraço aí, bom Valeu, descanso Capri. e até logo mais 7h30 da noite no Esporte em Debate. Vamos falar mais do pênalti, falar mais do jogo, vamos projetar a final já, o primeiro jogo no próximo domingo, vamos falar de seleção brasileira também, que segunda-feira eles se reúnem, vamos falar disso tudo aí 7h30 da noite, tá e bom? o Palmeiras disputando a Conca Champions, né? Isso, a Conca Champions. Por que não é a UEFA? Por que não vai pra UEFA então? Ô Leila, você quer mudar de confederação? Vai pra UEFA então, CONCACAF. É uma boa vai ideia, logo pra né? UEFA então, Já que quis vai pra melhor de todas. Né? Quer elitizar a torcida de um time, é bom ir pra Europa. Aí cobra tudo em euro, né? Ingresso Lógico. mais barato, 180 euros. Já pensou jogando em Honduras o Palmeiras, ô Leila? Nossa Não, vai jogar no Bernabéu, vai jogar no Giuseppe Meazza, vai jogar no Parque dos Príncipes, né? Isso. Melhor, né, Quesada? Vamos fazer a campanha aí. Não a CONCACAF, sim a UEFA. Eu me coloco à disposição para. Sobe a hashtag aí. Sobe a hashtag aí. Não a CONCACAF, sim a UEFA. Valeu, Quesada. Até logo mais. Um abraço.
Muito bom. Puzóvio, grande abraço aí, até logo mais, hein? Valeu, Capri, estaremos juntos no Esporte em Debate. Abração. Valeu, Michel, segura o coraçãozinho aí que domingo tem, hein, Michel? Abraço, Capri. Valeu, bom descanso, Michel. Até logo mais. Michel Lopes na mesa de som, Caiame Martins e Beto Rebeck na central técnica, Igor Nascimento no switcher. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa jornada esportiva Bandeirantes que definiu o Palmeiras, o outro finalista do Campeonato Paulista. Palmeiras e Corinthians vão decidir o título. Logo mais ao meio-dia, no Nossa Área, depois no Resenha, às 5 da tarde, nos Donos da Bola, no Esporte em Debate. Você vai ter muito mais informações desse jogo e ao longo da nossa programação da mesma maneira. Tenham todos uma excelente quarta-feira, continuem conosco. Futebol, você sabe, é com a Bandeirantes, sempre foi, vai continuar sendo. Há quase 100 anos esse microfone registra a história esportiva do Brasil e do mundo. Não é para qualquer um, é para poucos. E o microfone Bandeirantes vai continuar sempre presente nos principais eventos esportivos do planeta. Grande abraço a todos vocês. Bom descanso para quem vai descansar. Um bom trabalho para quem tá na lida aí. Ótima quarta-feira. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.